Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Desde os primeiros estudos sobre a vida, a humanidade tentou explicar a existência, reduzindo-a a fórmulas, números, reações químicas e mecanismos celulares. Chamaram o DNA de manual biológico, de código genético, de instrução molecular, e, em parte, isso é verdade. Mas o que nunca disseram é que esse código não nasceu do caos. Ele não surgiu porque o universo tentou até acertar. Ele não é fruto de mutações cegas. Ele não é produto do acaso. O DNA humano foi tratado como um acidente sofisticado porque essa interpretação servia ao conforto intelectual do tempo. Era mais fácil acreditar que a vida era aleatória do que admitir a existência de intenção. Era mais simples defender o acaso do que reconhecer que alguém ou algo estruturou a experiência humana desde o início. Por isso, criaram narrativas científicas baseadas em probabilidade. Disseram que cada gene era resultado de bilhões de tentativas. Diziam que o ser humano era o resultado temporário de uma loteria cósmica. Mas a verdade não se esconde na estatística. Ela se revela na coerência. Porque quando observamos o DNA com atenção, percebemos algo impossível de ignorar. O padrão não é caótico. A organização não é espontânea. A estrutura não é acidental. A ordem, a lógica, há propósito. E esta é a primeira revelação desta série. O DNA não cria, a vida ele a obedece. Antes da molécula existir, existe intenção. Antes do corpo existir, existe escolha. Antes da biologia existir, existe consciência. O DNA não define quem o ser humano é. Ele apenas constrói o corpo necessário para a experiência que será vivida. Ele não é identidade. Ele não é destino. Ele não é sentença. Ele é contrato. E tudo que parece aleatório não é. Tudo que parece mutação é ajuste. Tudo que chamaram de acaso é alinhamento. Porque nada no DNA humano é improviso. Nada nele é acidente. Nada nele é sem sentido. E enquanto o mundo tenta desvendar seus segredos olhando apenas para a molécula, esquece-se de que o DNA não começa no laboratório, começa no campo. E é por isso que hoje, neste primeiro episódio, declaramos sem hesitação: nada no DNA é acaso. Capítulo 1. O engano da aleatoriedade. Desde que o DNA foi descoberto, a ciência tentou explicá-lo com a lógica do acaso. Chamaram as mudanças que ocorrem nele de mutações aleatórias, como se cada alteração surgisse sem direção, sem propósito, sem inteligência por trás do processo. Criaram a ideia de que tudo o que somos é o resultado de tentativas cegas acumuladas ao longo de milhões de anos, como se a vida fosse uma aposta evolutiva, onde apenas o que funcionasse permanecia. Essa narrativa tornou-se confortável porque ela elimina do processo qualquer traço de intenção. Se tudo é acaso, então não há pergunta. Se tudo é aleatório, então não há origem. Se tudo é loteria genética, então ninguém precisa enfrentar a ideia de que existe um propósito por trás da forma. Mas quando observamos o DNA sem preconceito, essa crença se enfraquece. A estrutura precisa demais para ser acidente. A repetição é consistente demais para ser improviso. A funcionalidade é eficiente demais para ser sorte. A vida não desperdiça. A vida não experimenta sem direção. A vida não deixa resultados ao acaso. O que chamaram de mutação não é erro, é ajuste, é adaptação, é resposta. Se a consciência escolhe uma experiência antes da encarnação, então o corpo precisa adaptar-se a ela. E o DNA é o mecanismo que faz essa ponte. Ele ajusta o corpo à experiência escolhida e não o contrário. Quando a ciência diz, essa variação apareceu por acaso, o que ela realmente descreve é o momento onde o campo reorganizou a forma para que a jornada da consciência pudesse continuar. O erro não está nos estudos, mas na interpretação. A ciência observou os efeitos, mas ignorou a causa.
Quando analisamos o DNA sem a ideia prévia de que ele surgiu sem direção, vemos algo claro. Não existe desordem. Existem padrões. Existem repetições matemáticas. Existem redundâncias intencionais. Existem sequências que não servem apenas à sobrevivência, mas à experiência. A evolução não é loteria, é atualização. E aquilo que chamaram de acaso não passa de um mecanismo sofisticado que permite que cada ser humano receba exatamente o corpo necessário para viver o que precisa viver, nem mais nem menos. A aleatoriedade genética tornou-se uma crença porque era conveniente. Ela dava ao ser humano a ilusão de autonomia absoluta. Se tudo é acaso, então ninguém é responsável por nada. Mas a verdade é que a vida sempre foi consciente. O DNA não é caótico. Ele é intencional. Ele responde ao propósito, não ao acidente. E quando a humanidade finalmente aceitar isso, deixará de buscar no microscópio aquilo que só pode ser visto na consciência. Porque antes do gene existir, existe um campo. E antes do corpo existir, existe escolha. Nada no DNA é aleatório. A aleatoriedade foi apenas o primeiro véu. Agora começa a revelação. Capítulo 2. O ponto onde a vida escolhe o corpo. Antes que o corpo exista, antes que a primeira célula seja formada, antes mesmo que 2 cromossomas se encontrem, há um instante silencioso onde algo maior acontece. Esse instante não é físico, não pertence ao tempo, não pode ser medido, observado ou sequenciado em laboratório. Mas é ali, nesse intervalo sem matéria, que tudo é decidido. A ciência observa apenas o momento biológico, o encontro de gametas, a divisão celular, o início da embriogênese, e por não ver além disso, conclui que é ali que a vida começa. Mas a vida não começa no corpo. A vida organiza o corpo. Há um ponto anterior, onde a consciência, aquilo que somos antes de termos nome ou forma, faz uma escolha. E essa escolha não é moral, não é kármica, não é julgamento. Ela é necessidade vibracional. A consciência não escolhe o corpo ideal. Escolhe o corpo adequado à experiência que veio viver. Por isso, o DNA não define valor, define contexto, define terreno, define limites necessários para que a experiência humana aconteça da forma exata que precisa acontecer. Se a alma precisa aprender fragilidade, o corpo será mais sensível. Se precisa aprender paciência, o corpo será mais lento. Se precisa aprender responsabilidade, o corpo exigirá disciplina. E se precisa aprender empatia, o corpo carregará desafios que não podem ser ignorados. Nada disso é punição. Tudo é precisão. A crença de que o DNA deveria ser perfeito vem do ego, não da verdade. A forma é ajustada não para provar grandeza, mas para permitir experiência. E é por isso que não existe erro biológico, apenas ajuste experiencial. Quando alguém nasce com uma condição genética rara, o mundo pergunta: por que isso aconteceu? A resposta é silenciosa, porque essa foi a forma necessária para o caminho daquela consciência. Isso choca quem ainda acredita que a vida deveria ser confortável. Mas conforto não ensina. Experiência sim. No instante em que a consciência se aproxima da encarnação, o campo reorganiza o DNA para alinhar corpo e propósito. Esse processo não é aleatório, é sincronizado. Não é mecânico, é inteligente. Não é sorte, é matemática vibracional. E quando esse alinhamento se completa, o corpo começa. A primeira célula não nasce por acaso. Ela nasce em resposta. O DNA é o registro dessa escolha. Ele é o mapa que garante que a experiência humana terá forma. Ele é a estrutura que traduz campo em organismo. Ele é o acordo entre a consciência que desce e o corpo que se constrói. A vida não recebe o corpo que merece, recebe o corpo que precisa. Essa é a verdade que foi escondida pela narrativa da loteria genética. Porque se existe escolha antes da forma,
então a vida tem propósito. E se a vida tem propósito, o humano já não é acidente, é expressão. Por isso, quando alguém pergunta, por que eu nasci assim? A resposta não está no gene, está no ponto antes do gene. Está no instante onde a consciência disse, este é o corpo perfeito para o caminho que estou prestes a viver. Capítulo 3. A ilusão do destino biológico. Durante muito tempo, o ser humano acreditou que o DNA era sentença, que aquilo que estava escrito no código molecular determinaria tudo: saúde, temperamento, capacidade intelectual, longevidade, emoções e até destino social. A ciência transformou o DNA em um oráculo moderno, e as pessoas passaram a se definir não por quem são, mas por aquilo que acreditam estar programado dentro delas. Criou-se uma crença silenciosa. Eu sou o que o meu DNA permite que eu seja. E assim, milhões de pessoas começaram a viver como prisioneiras de um código que nunca foi prisão. Aceitaram doenças como inevitáveis. Aceitaram limitações como identidade. Aceitaram estatísticas como verdade. Essa ideia não nasceu da observação honesta da vida. Ela nasceu do medo. Porque se o DNA controla tudo, ninguém precisa enfrentar a liberdade de ser responsável pela própria experiência. Se o DNA define quem somos, então não há escolha. Se não há escolha, então não há responsabilidade. Se não há responsabilidade, então não existe transformação. Essa crença manteve o ser humano pequeno, reduziu-o a um corpo, fez com que ele acreditasse que era apenas matéria, mas a verdade é outra. O DNA não controla a consciência. A consciência orienta o DNA. A biologia não define a identidade. Ela a hospeda. O destino não é escrito na molécula. Ele é escrito no campo. O DNA não determina o que alguém será. Ele apenas fornece a estrutura pela qual a experiência será sentida. Se alguém possui tendência genética a uma condição física ou emocional, isso não é destino, é cenário. É contexto, é terreno de aula. O DNA oferece limites. E dentro desses limites, a consciência aprende escolha, adaptação e expansão. O erro foi acreditar que limite é prisão. Limite é forma. Sem limite não existe experiência. Sem estrutura não existe encarnação. Sem corpo não existe contraste. A vida humana é vivida dentro de moldes temporários, porque só assim a consciência pode se ver em partes e não como totalidade absoluta. A biologia é o palco, não o protagonista. Quando alguém diz, está no meu DNA, não posso mudar, o que realmente está dizendo é, tenho medo de atravessar minha própria narrativa. Não existem genes que definem caráter. Não existem genes que definem valor. Não existem genes que definem destino. Existem genes que criam cenários perfeitos para que a consciência viva aquilo que precisa viver antes de retornar ao todo. O DNA não é prisão. É ferramenta, não é sentença. É percurso. E quando o ser humano compreender isso, a medicina deixará de tratar sintomas. A psicologia deixará de tratar feridas. A espiritualidade deixará de prometer escapes e a vida finalmente será reconhecida como o que sempre foi, uma experiência temporária, não uma identidade permanente. Capítulo 4. O corpo como interface da consciência. Quando pensamos no corpo humano, a tendência é enxergá-lo como o ser em si, como se a carne fosse o indivíduo, como se a mente fosse a identidade, como se os pensamentos fossem a alma e como se tudo terminasse na morte. Essa percepção não é natural. Ela foi ensinada, repetida e reforçada. Ela é resultado de séculos de crenças, medos, interpretações distorcidas e ciência limitada pela própria visão materialista do mundo. A ideia de que o corpo define quem somos ainda domina o imaginário humano porque é confortável e tangível. Mas a verdade é que o corpo não é quem somos. Ele é apenas a interface da experiência humana, um dispositivo biológico temporário
programado para interagir com a densidade da matéria, com o tempo, com as sensações, com a dor, com o prazer, com o envelhecimento e com o inevitável fim físico. O corpo é a ponte entre o invisível e o visível, entre o eterno e o temporário, entre o que observa e o que é vivido. O DNA, por sua vez, é o código que estrutura essa interface. Ele define como o corpo irá operar, não quem o utilizá-lo. É como um sistema operacional. Adapta o hardware ao propósito da experiência. Quando um ser humano sente medo, amor, raiva ou alegria, ele acredita que essas emoções nascem da biologia. Mas os neurotransmissores e hormonas que acompanham essas emoções são apenas manifestações físicas de processos que começam muito antes no campo da consciência. O corpo não cria emoção, ele traduz. O corpo não decide pensamento, ele processa. O corpo não gera identidade. Ele expressa a identidade temporária escolhida para esta experiência específica. E como toda interface, o corpo possui limites. Ele envelhece, adoece, cansa, se desgasta, se transforma porque ele não foi criado para durar eternamente. Sua função não é permanência, é passagem. O erro foi acreditar que o corpo deveria ser perfeito, eterno e inalterável. Isso seria como esperar que uma roupa nunca rasgue ou que um instrumento nunca desafine. O corpo cumpre exatamente o que foi projetado para fazer: permitir que a consciência experimente a vida em densidade. A dor, o toque, a separação, o nascimento e a morte só são possíveis porque existe corpo. Sem corpo, não existe contraste. Sem contraste, não existe aprendizado. Sem aprendizado, não existe expansão. A consciência não é prisioneira da carne, ela está apenas utilizando-a por um tempo. E quando o corpo se encerra, quando o DNA conclui sua função e o organismo silencia, nada do que o ser humano realmente é se perde. A interface se dissolve. O utilizador permanece, mas não como indivíduo, como retorno. O corpo é o veículo, não o viajante. O DNA é o mapa, não o destino. E aquilo que vive por trás deles nunca nasceu, portanto, nunca morre. Capítulo 5. O mito das capacidades ocultas. Com o avanço da espiritualidade moderna, surgiram narrativas que tentaram explicar o potencial humano a partir de teorias que nunca foram realmente compreendidas. Uma dessas narrativas afirma que o ser humano possui hélices de DNA adormecidas, supostamente desligadas, que quando ativadas lhe dariam poderes extraordinários, habilidades latentes e acesso a capacidades além do comum. Essa ideia se espalhou porque oferecia uma promessa. A promessa de que o ser humano é mais do que aparenta, mas foi sabotado, reduzido ou impedido de alcançar sua verdadeira grandeza. Mas como todas as crenças criadas sobre um fragmento de verdade, ela se tornou mais fantasia do que realidade. Não existem hélices ocultas esperando ativação. Não existem camadas secretas prestes a despertar. Não existe um DNA fragmentado propositalmente para limitar a espécie humana. O ser humano não está incompleto. Ele está exatamente como deveria estar para a experiência que vive. A confusão surgiu porque o DNA não é apenas a molécula visível. Ele é primeiro campo, depois código, depois molécula. E aquilo que algumas tradições chamaram de hélices adicionais não são estruturas físicas escondidas, mas camadas vibracionais do próprio campo de consciência. Essas camadas não precisam ser ativadas. Elas precisam ser lembradas. E a lembrança não acontece por técnica, método, ritual ou instrução. Ela acontece quando a consciência se expande além da identidade individual. Enquanto a pessoa acredita ser um eu separado, vivendo para conquistar sua eternidade pessoal, ela não acessa essas camadas não por bloqueio, mas por incompatibilidade. Essas camadas não pertencem ao indivíduo, pertencem ao todo e só são acessadas quando o ser humano deixa de acreditar que está separado do resto da existência. Por isso, as chamadas habilidades extracorpóreas, percepções expandidas, sensibilidade energética ou estados de consciência ampliados
não surgem porque o DNA mudou. Surgem porque a identidade se dissolveu. O DNA não guarda poderes ocultos. Ele guarda parâmetros da experiência. O corpo humano não foi sabotado. Ele foi calibrado para operar dentro da densidade da realidade física. Se alguém tivesse acesso irrestrito a tudo o que a consciência é, enquanto ainda acredita ser um indivíduo, essa experiência colapsaria não por castigo, mas por incoerência. O limite é proteção, não punição. A espécie humana não está presa, está em processo. E esse processo não é evolução biológica, é lembrança ontológica. A capacidade plena do ser humano não está escondida no DNA, está escondida no esquecimento necessário para viver a experiência humana. E, à medida que a consciência abandona a ideia de separação, a expansão acontece não como ativação genética, mas como retorno ao estado original. Enquanto houver ego, haverá limite. Quando o ego se silencia, a consciência lembra. E a verdadeira habilidade oculta não está no corpo, está no ser. Capítulo 6. O chamado DNA lixo. Durante décadas, grande parte do DNA humano foi classificado como inútil. Fragmentos repetitivos, sequências sem função aparente, regiões que não codificavam proteínas e que, portanto, foram rotuladas como irrelevantes. A ciência o chamou de junk DNA, DNA lixo, como se a natureza produzisse excessos sem propósito, como se a vida cometesse erros estruturais, como se a existência fosse um exercício de tentativa e erro, carregando resquícios inúteis de caminhos evolutivos abandonados. Esse rótulo não surgiu por falta de inteligência, mas por falta de percepção. Tudo aquilo que o ser humano ainda não compreendia foi armazenado na categoria do descartável. E por algum tempo, essa conclusão foi aceita como verdade. Mas nenhuma parte do DNA humano é sobra, nenhuma parte é ruído, nenhuma parte é acaso evolutivo. As regiões consideradas lixo não estavam inativas, estavam silenciosas. E silêncio não é inutilidade. Silêncio é função. O chamado DNA não codificador não serve para produzir proteínas. Ele serve para regular o corpo, modular expressão, controlar ritmos, ajustar respostas, estabilizar o campo e manter coerência entre o propósito da experiência e a estrutura biológica. Ele é o maestro oculto, enquanto os genes codificadores são apenas instrumentos. Esse DNA silencioso funciona como uma camada de interface entre a consciência e a expressão biológica. Ele registra, ajusta, recalibra e responde. Quando alguém passa por traumas profundos, grandes transformações emocionais, mudanças de consciência ou experiências significativas, é esse DNA silencioso que reorganiza o corpo para acompanhar a nova configuração interna. O chamado DNA lixo é, na verdade, o campo de memória da experiência. Ele contém registros vibracionais, predisposições, configurações potenciais e ajustes possíveis. Ele é o espaço onde a vida conversa com o corpo. E por isso ele sempre foi o mais enigmático. Não porque não tivesse função, mas porque sua função não era mecânica, era relacional. Ele não responde à química, responde ao estado da consciência. E essa é a razão pela qual certas mudanças profundas no ser humano acontecem sem explicação biológica. O código silencioso reorganiza padrões antes da forma perceber. O erro científico não foi estudar o DNA, foi tentar compreendê-lo como máquina e não como interface. O DNA não é uma biblioteca de proteínas. É uma arquitetura de experiência. A parte silenciosa do DNA não está lá para acumular resíduos do passado evolucionário. Ela existe para permitir que o ser humano viva presente, contexto e propósito. Nada nele é sobra, nada nele é ruído, nada nele existe sem razão. O termo DNA lixo
Foi uma conclusão apressada e hoje se torna um dos maiores símbolos do quanto a humanidade confundiu desconhecimento com irrelevância. Porque tudo aquilo que a consciência ainda não reconhece, ela chama de mistério. E tudo aquilo que o ego ainda não entende, ele chama de descartável. Agora sabemos, no DNA, nada é excesso. E, principalmente, nada é sem intenção. Capítulo 7. Manipulação, edição e controle do DNA. Com o avanço tecnológico, a humanidade finalmente descobriu que podia não apenas ler o DNA, mas também interferir nele. Ferramentas como CRISPR, engenharia genética, modificação embrionária e terapia genética começaram a oferecer à ciência moderna a sensação de controle sobre aquilo que antes parecia intocável. E ao perceber essa capacidade, o ser humano assumiu algo perigoso, que seria possível reescrever o significado da vida, que ao modificar o código, poderia modificar o destino da existência, que poderia melhorar a espécie, corrigir erros, eliminar limitações e até moldar uma nova versão de si mesmo. Esse impulso não nasceu da curiosidade, nasceu do ego. Um ego que sempre acreditou que o corpo deveria ser perfeito, eterno e imune à imperfeição. Como se a experiência humana tivesse falhado em algum ponto e agora precisasse de reparo. Mas o ser humano esqueceu que o DNA não é apenas código, é campo. O código físico é apenas a superfície visível de uma estrutura maior. E aquilo que a ciência consegue cortar, modificar ou substituir, não altera o campo original, apenas altera a forma temporária. Modificar a molécula não muda o propósito. A consciência não se curva ao bisturi. E por isso, toda tentativa de controle absoluto do DNA sempre encontrará limite. Não um limite técnico, mas um limite estrutural. A ciência pode modificar genes, pode alterar determinados aspectos do corpo, pode ajustar predisposições, pode até criar organismos artificiais, mas não pode alterar o motivo pelo qual aquele corpo existe. O DNA físico é moldável, o campo que o sustenta, não. E quando tentativas de manipulação ultrapassam o propósito da experiência, algo silencioso acontece. A coerência se desfaz. Organismos editados podem sobreviver, mas não prosperam. Corpos modificados podem funcionar, mas não expressam totalidade. E sistemas artificiais podem existir, mas não carregam presença. A ciência acredita que pode controlar o DNA porque ainda vê a vida como matéria programável. Ainda ignora que o corpo é apenas o lado visível de algo maior. E é por isso que as tentativas de criar melhores humanos falharão, não porque falta tecnologia, mas porque falta compreensão. O DNA não é um mecanismo a ser aperfeiçoado. Ele é um contrato vibracional a ser honrado. A vida não foi projetada para ser controlada. Foi projetada para ser vivida. E toda intervenção que tenta transformar a experiência humana em produto, padrão ou versão superior de si mesma, esquece o ponto principal desta jornada. A perfeição nunca foi o objetivo. A vivência sempre foi. A humanidade não está aqui para ser biologicamente imortal. Está aqui para sentir o tempo. Não está aqui para evitar falhas. Está aqui para aprender com elas. Não está aqui para ascender fisicamente. Está aqui para reconhecer que nunca esteve separada da origem. A ciência manipulará DNA enquanto não compreender a natureza da consciência. E quando finalmente compreender, não precisará mais manipulá-lo, porque verá que o DNA nunca foi obstáculo, foi caminho. Capítulo 8. O DNA como campo e não molécula. Para a ciência moderna, o DNA é uma molécula, uma estrutura bioquímica composta por nucleotídeos, organizada em hélices, carregando códigos que instruem a construção do corpo humano. Essa definição não está errada, mas está incompleta, porque antes de existir como molécula, o DNA existe como campo. A forma física é apenas a manifestação densa de uma informação que já estava presente muito antes de qualquer célula ser formada. A biologia
não cria o DNA, ela o recebe. Esse campo é silencioso, invisível, não mensurável pelos instrumentos atuais, mas perceptível pelas leis de coerência que governam tudo o que vive. É ele que define como a molécula será estruturada, qual expressão será ativada, quais limites serão necessários e qual versão da experiência humana será vivida. O DNA físico é o hardware, o campo é o sistema operacional. Alterações no corpo afetam o gene, mas nunca alcançam a matriz. Já mudanças profundas de consciência podem reorganizar a expressão genética, mesmo sem alterar a molécula. É por isso que traumas, experiências intensas, momentos de expansão interior, grandes reencontros emocionais ou mudanças profundas na percepção do eu podem gerar mudanças físicas reais, mensuráveis e observáveis no corpo. O campo responde ao ser. A molécula responde ao campo. Essa ordem não é reversível. Quando alguém tenta alterar o DNA sem compreender o campo, apenas mexe na superfície, cria ajustes temporários, artificiais, desconectados da origem. E tudo o que é desconectado da origem carrega instabilidade. É por isso que algumas intervenções genéticas funcionam, mas não permanecem, e por isso certas condições biológicas retornam, mesmo após tratamentos intensivos. Porque a molécula pode ter sido alterada, mas o campo permanecia intocado. Da mesma forma, é por isso que mudanças profundas na consciência, quando legítimas, se refletem biologicamente. O corpo é consequência, e quando alguém finalmente compreende que o DNA é campo, algo fundamental acontece. A ciência deixa de buscar a vida na matéria e começa a buscar a matéria na vida. O DNA é um padrão vibracional que se organiza em molécula apenas quando a experiência humana exige forma física. Antes do corpo existir, o campo já estava definido. Depois que o corpo deixa de existir, o campo não desaparece, ele retorna ao todo. Isso significa que o DNA não é a origem da vida. Ele é a forma temporária que a vida utiliza para interagir com o mundo físico. O erro da humanidade foi acreditar que o DNA cria a experiência humana. A verdade é o inverso. É a experiência humana que orienta o DNA. Não porque a biologia obedece ao ser humano, mas porque a biologia é a extensão da consciência. Quando o ser humano finalmente compreender que o DNA não está apenas dentro das células, mas que o corpo está dentro do campo do DNA, toda a percepção sobre a vida muda. O DNA não está preso ao corpo. O corpo está preso ao DNA. E nem o corpo, nem o DNA são prisão, apenas passagem. Capítulo 9. O DNA e a ilusão da individualidade. Uma das maiores distorções criadas sobre a existência humana foi a ideia de que cada ser é um indivíduo separado, único e eternamente distinto do restante da criação. Essa crença foi fortalecida pelo próprio DNA, interpretado como uma assinatura pessoal, uma identificação exclusiva, um marcador biológico que separa um ser humano do outro. Este é o meu DNA. Sou único. Ninguém no universo é igual a mim. Essas frases parecem celebrar identidade, mas na verdade consolidam um equívoco profundo, o equívoco da separação. A individualidade humana não é uma verdade absoluta, é uma experiência temporária. Ela existe apenas enquanto a consciência está vinculada ao corpo, e o corpo, por sua vez, existe apenas enquanto o DNA organiza a forma. O senso de eu nasce da percepção limitada do observador dentro da matéria. O corpo diz, eu existo. Os pensamentos dizem, eu sou. A biologia diz, sou diferente do outro. E assim surge a ilusão de identidade. Mas quando o corpo encerra sua função, quando o DNA conclui sua expressão, quando a forma retorna ao silêncio, o que permanece não é o indivíduo, é a consciência. E essa consciência não retorna como uma pessoa, retorna como essência. O ser humano teme a morte porque acredita que deixará de existir. Mas o que desaparece não é o ser, é a separação. A individualidade é útil enquanto dura,
porque permite contraste, escolha, relação e aprendizado. Sem eu, não existe outro. Sem outro, não existe experiência. Sem experiência, não existe expansão. Por isso, o DNA cria limites identitários. Ele dá ao ser humano um contorno, uma sensação de separação, um nome, uma história, uma genética, tudo isso, para que a consciência possa se ver como algo distinto, ainda que temporariamente, mas isso não é quem ele é. É apenas quem ele interpreta ser enquanto está encarnado. A crença de que cada alma é independente, eterna e separada do Criador é um efeito colateral da ilusão biológica. A alma não é propriedade pessoal. A alma é o foco temporário da consciência do todo, e o DNA é o molde físico desse foco. Quando alguém diz, eu sou único, a resposta mais verdadeira seria, eu estou vivendo uma perspectiva única, mas não sou separado do todo. A individualidade não é erro, é etapa, mas quando a etapa é confundida com destino, nasce sofrimento, porque, enquanto alguém acredita ser uma entidade separada, tenta proteger sua existência, defender sua história, justificar sua importância como se estivesse em competição com o resto da criação, o DNA reforça a sensação de identidade porque essa sensação ela é necessária para a vivência humana. Ele cria a estrutura da diferença não para eternizar lá, mas para permitir que ela seja experienciada. Quando o corpo termina, o eu não continua como indivíduo. Ele se dissolve no todo como uma gota retorna ao oceano. E o oceano não perde a gota. A gota perde os limites. A consciência não desaparece. A personalidade, sim. É por isso que o DNA não guarda eternidade, guarda função. Ele não diz quem alguém é. Ele diz quem alguém precisa aparentar ser para viver esta experiência. A individualidade é temporária. O todo é permanente. E o DNA é apenas o palco onde essa separação é sentida antes de ser finalmente reconhecida como ilusão. Capítulo 10. A morte e o desligamento do código. A morte é um dos temas mais temidos pela humanidade. Não porque seja dolorosa, mas porque representa o fim daquilo que o ego acredita ser. Para o corpo, a morte é encerramento. Para a mente, é desconhecido. Para o DNA, é apenas o momento onde sua função termina. Quando chega o instante da morte, o corpo não colapsa repentinamente. Ele desacelera, ele silencia, ele libera. Há uma sequência precisa um desligamento ordenado que antecede o último suspiro. E o primeiro sistema que começa a se desligar não é o físico, é o campo. O DNA, que durante toda a vida funcionou como interface entre consciência e forma, começa lentamente a encerrar suas tarefas. Ele interrompe processos celulares, reduz a atividade metabólica, estabiliza funções, desativa comandos. Nada disso é aleatório. Nada disso é falha, é retorno. A ciência chama de morte celular programada, mas o termo correto seria finalização da experiência. Quando o DNA encerra sua expressão, o corpo deixa de receber instruções e o corpo, sem instruções, retorna ao estado natural da matéria, dissolução. Mas enquanto o corpo silencia, algo mais profundo acontece. A consciência começa a se desconectar da percepção individual. Sensações se tornam amplas. Limites se tornam irrelevantes. O eu torna-se mais espaço do que identidade. Nesse processo, muitos dizem ver luz, sentir paz, rever memórias, encontrar presença. Essas experiências não são alucinações, são transições. A consciência não sai do corpo, ela apenas deixa de se identificar com ele. E quando esse desligamento se completa, o DNA perde a função. Não porque falhou, mas porque cumpriu. A molécula se desfaz. O corpo retorna aos elementos, mas a consciência não se move, apenas se expande. O que desaparece não é a vida, é a separação.
O que termina não é a existência, é a forma. A humanidade teme a morte porque crê que perderá a si mesma, mas não percebe que o que se perde é apenas aquilo que nunca foi permanente. O ego morre, a história morre, o nome morre, o corpo morre, mas o ser nunca nasceu. E por isso, nunca morre. A dissolução da individualidade não é perda, é descanso. É retorno ao estado onde não há identidade, nem comparação, nem urgência, nem passado, nem futuro, apenas presença. O DNA prepara esse momento desde o início. Não como sentença, mas como ciclo. A morte não é falha, é conclusão. E quando o desligamento se completa, o código se silencia não para sempre, mas até que outra experiência seja escolhida. Porque a consciência não se extingue, ela apenas muda de perspectiva. E assim, a vida continua não como indivíduo, mas como parte inseparável do todo. Chegamos ao fim deste primeiro episódio, e talvez a maior revelação não esteja em nenhuma teoria, nem nos detalhes técnicos, nem nas suposições científicas ou espirituais, mas sim na simplicidade silenciosa que atravessa tudo o que foi dito. O DNA humano nunca foi mistério, nunca foi caos, nunca foi um acidente da evolução ou um erro molecular que por acaso funcionou. Ele sempre foi intenção. Uma intenção tão precisa, tão coerente e tão silenciosa que apenas aqueles que observam com profundidade conseguem percebê-la. A humanidade passou séculos tentando dissecar o corpo, estudar genes, catalogar mutações e comparar sequências, acreditando que compreendendo o código dominaria a vida. Mas vida não se domina. Vida se vive. O DNA não é segredo escondido esperando ser decifrado. Ele é o mapa temporário da experiência humana. Um acordo entre a consciência que chega e a forma que a acolherá. E agora, com este primeiro passo, entendemos algo essencial. Nada no DNA é acaso. Nada nele está fora do lugar. Nada nele existe sem propósito. A loteria genética nunca existiu. A imperfeição nunca foi defeito. A limitação nunca foi punição. Tudo é forma. Tudo é contexto. Tudo é caminho. E quando a vida termina, quando o corpo silencia, quando o DNA encerra sua função, aquilo que realmente somos retorna ao todo, não como indivíduo, mas como completude. Porque a individualidade não é destino, é experiência. E o corpo não é identidade, é veículo. O DNA não é prisão, é passagem. Neste episódio, abrimos a primeira porta. Ainda há muito a revelar, muito a desmontar e muito a lembrar. Mas uma coisa agora está clara. O ser humano não está procurando a origem. Ele é a origem se reconhecendo através da experiência. E essa jornada, esta travessia continua. A ciência ensinou durante muito tempo que o DNA é estático. Ensinaram que ele é uma estrutura fixa, definida no momento da concepção, e que a única forma de alterar o código seria por mutação ou intervenção externa. Essa visão sustentou a ideia de destino biológico, determinismo genético e limitação existencial. Mas a verdade revela outra dinâmica. O DNA não é uma sentença, é uma conversa constante entre o corpo, o ambiente e a consciência que o habita. Durante anos, a epigenética tentou descrever esse fenômeno com linguagem técnica. Chamou de metilação, acetilação, expressão gênica, plasticidade celular. Termos corretos, mas incompletos porque nenhum deles reconhece o que realmente acontece. O DNA responde à experiência. Cada pensamento, cada emoção profunda, cada trauma, cada aprendizado, cada relação significativa e cada mudança interna deixa marcas não apenas psicológicas, mas estruturais. A experiência humana não passa apenas pela mente, ela passa pelo corpo e o DNA registra. Esse processo não é aleatório, ele é
intencional. Quando alguém passa por medo intenso e repetido, o DNA ajusta o corpo para sobreviver naquele padrão. Quando alguém vive presença, amor, aceitação, segurança interna, o código responde criando um ambiente interno mais coerente e estável. O DNA não é rígido, ele é fluido, ele escuta. A experiência não deixa cicatrizes, deixa instruções. E essas instruções são passadas adiante. O DNA não guarda apenas o que torna o corpo funcional, ele guarda o que torna a experiência significativa. Por isso, ciclos familiares se repetem. Não porque sejam destino, mas porque foram informação transmitida como contexto. O corpo não herda apenas características físicas, herda memórias emocionais, respostas comportamentais, tendências vibracionais não como condenação, mas como ponto de partida. A consciência não chega ao mundo vazia. Ela chega numa continuidade. A vida não começa na infância, começa no campo. E o DNA responde. Respondia antes da biologia entender. Responderá mesmo quando o ser humano acreditar que finalmente compreende tudo. Porque o DNA não trabalha para o corpo trabalha para a experiência. E se a experiência muda, o código acompanha. Essa é uma das verdades que mais incomoda quem quer acreditar que a biologia determina o ser humano. O ser humano também determina a biologia. E enquanto a ciência tenta encontrar o limite dessa influência, algo mais silencioso acontece. A consciência começa a lembrar: o DNA não é rígido, não é estático, não é fixo. Ele é diálogo, e o diálogo continua enquanto a vida continua. Nada está concluído enquanto a experiência não estiver concluída. Porque, no final, o DNA não guarda quem fomos, guarda o que foi necessário para que aprendêssemos o que precisávamos viver. E assim como no episódio anterior, deixamos uma verdade clara: o DNA não controla a vida, ele responde a ela. Capítulo 1. A memória que o corpo não sabe explicar. Há momentos na vida em que algo acontece e o corpo reage antes da mente compreender. Um som, um gesto, um olhar, uma circunstância, e de repente o coração acelera, a respiração muda, os músculos se contraem, ou as lágrimas surgem sem explicação racional. A ciência chama isso de resposta condicionada, reflexo emocional ou registro traumático. Mas esses termos descrevem apenas o efeito, nunca a origem. Porque o que realmente acontece nesses momentos é a ativação de uma memória que não está armazenada na mente consciente, nem no cérebro, nem no pensamento. Está registrada no DNA. Essas memórias não são histórias. Não guardam diálogos, imagens ou narrativas lineares. Elas existem como estados vibracionais, como padrões de resposta, como mapas de sobrevivência. A consciência vive experiências. E o DNA registra, não como castigo, nem como prêmio, mas como adaptação. Se uma pessoa cresce num ambiente onde o mundo é percebido como perigoso, o DNA responde ativando expressões que reforçam vigilância. Se alguém vive repetidas experiências de rejeição, o DNA registra sensibilidade emocional para antecipar aquele padrão. Se uma família atravessa gerações de medo, guerra, escassez ou perda, o DNA carrega instruções para lidar com esse contexto. E quando alguém nasce dentro dessa herança, muitas vezes acredita que essas reações são parte fixa da sua identidade. Mas não são. São ecos, traços de uma história que não começou nesta vida. O ser humano pode acreditar que é individual, isolado e autônomo. Mas o corpo revela outra verdade. Todos carregam campos de memória transmitidos não para limitar, mas para orientar. Os comportamentos repetidos entre gerações não são coincidência. Não são genética determinista. São registros vibracionais expressos biologicamente. Essa memória silenciosa explica por que algumas pessoas têm medo sem origem, talentos sem treinamento, sensitividades sem aprendizado ou resistências sem razão lógica. O DNA não guarda apenas informações para construir um corpo. Ele guarda o contexto da experiência. E por isso,
Quando alguém cresce e evolui, quando finalmente rompe padrões, expande consciência, cura emoções e transforma percepções, algo extraordinário acontece. O DNA responde novamente. Ele ajusta a expressão, reduz a ativação de padrões antigos, suaviza reações e organiza um novo estado interno. A memória não desaparece, ela muda de função. O que antes era sobrevivência torna-se história. O que antes era resposta automática torna-se escolha. O que antes era peso torna-se compreensão. E quando esse processo é profundo o suficiente, a mudança não fica restrita. Ao indivíduo, ela se torna legado. Porque o DNA não apenas recebe memória, ele também transmite a memória da transformação. Esse é o ponto onde a biologia encontra a consciência, não no corpo, mas na continuidade. Nada do que vivemos é isolado. Nada do que sentimos é aleatório. Nada do que carregamos é inútil. Tudo tem razão. Tudo tem ordem. Tudo tem contexto. E tudo pode ser ressignificado. O corpo reage ao passado, mas a consciência pode escolher o futuro. O DNA registra a experiência, mas não define destino. E é nesse ponto, silencioso e poderoso, que a verdade começa a aparecer. A memória que o corpo carrega não é a prisão, é o caminho. Capítulo 2. Quando a vida altera o código. A maioria das pessoas acredita que o DNA é algo fixo, estável e imutável, uma estrutura rígida que permanece igual do nascimento até a morte. Essa ideia foi repetida por décadas, reforçada pela medicina, pela ciência e pela cultura popular, criando a sensação de que o corpo está preso a uma programação definitiva e inalterável. Mas a verdade é outra. O DNA não é uma sentença escrita em pedra. Ele é dinâmico. Ele observa. Ele responde. A vida não acontece separada da biologia, ela conversa com ela o tempo todo. Cada experiência significativa tem o poder de alterar a expressão do código. Não é a molécula que muda, mas a forma como ela se expressa. É como se cada gene fosse uma página escrita, porém com partes destacáveis, ajustáveis, abertas à reinterpretação. A ciência chama esse fenômeno de epigenética, alteração da expressão genética sem alteração da sequência molecular. Mas esse nome técnico, embora correto, não capta o que realmente está acontecendo. Porque não é apenas o ambiente que altera o DNA. Não é apenas alimentação, exposição externa, toxinas, escolhas ou estilo de vida. O que mais altera o DNA é estado interno. O corpo responde ao mundo externo, mas responde ainda mais intensamente ao mundo interno. O medo altera a expressão genética, a segurança também, a rejeição deixa marcas. O amor também. O trauma reorganiza o corpo. A cura reorganiza ainda mais. Quando alguém passa por uma experiência profunda, seja dor ou revelação, acontece uma mudança silenciosa. O corpo registra que a realidade mudou. E se a realidade interna muda, o DNA ajusta o corpo para essa nova configuração. Um ser humano que descobre coragem reorganiza o sistema nervoso. Um ser humano que encontra propósito altera hormonas, ritmos e respostas. Um ser humano que deixa de sobreviver e começa a viver altera padrões que antes pareciam imutáveis. Isso não é metafísico, é estrutural. A vida altera o código porque o código nunca foi o protagonista da existência, ele sempre foi instrumento. E por isso, dois indivíduos com o mesmo DNA podem ter destinos e expressões completamente diferentes, dependendo da forma como vivem, sentem, se relacionam e percebem o mundo. O DNA não controla a experiência humana. Ele segue a experiência humana. Quando alguém acredita que está condenado por genética, está apenas acreditando em uma interpretação antiga e incompleta da biologia. O destino não está no código. O destino está na percepção. E aqui está a verdade que poucos estão preparados para ouvir. Quando a consciência muda, tudo muda. As respostas fisiológicas, os padrões comportamentais,
as tendências emocionais, o funcionamento do corpo, nada disso é estático. A consciência é o eixo, o DNA é o instrumento, a experiência é a partitura. E enquanto houver vida, o diálogo continua. O código nunca está pronto, está sempre em movimento. Porque o ser humano não está aqui para ser a mesma coisa do início ao fim. Está aqui para ser transformado e para transformar. Capítulo 3. O DNA como tradução do estado da consciência. O ser humano costuma acreditar que pensa primeiro, sente depois e, por último, o corpo reage. Mas a ordem é outra. A consciência percebe antes da mente interpretar. O corpo responde antes do pensamento formular. E o DNA ajusta antes do ser humano entender o que está acontecendo. O DNA não é apenas um código biológico. Ele é um sistema de tradução entre planos. Ele converte estado interno em forma física. Ele transforma a realidade subjetiva em realidade celular. Tudo o que a consciência experimenta, seja expansão ou contração, gera um sinal. E esse sinal não desaparece no ar. Ele encontra o DNA como ponto de ancoragem. Por isso, duas pessoas expostas ao mesmo acontecimento nunca reagem da mesma forma. Não porque possuem genes diferentes, mas porque possuem estados de consciência diferentes e o DNA responde ao estado, não ao evento. A biologia não segue o mundo, ela segue a percepção do mundo. Se alguém vive em constante ameaça, o DNA ativa mecanismos associados à sobrevivência. Se alguém vive em confiança, o DNA ativa caminhos associados à estabilidade, síntese, equilíbrio e regeneração. O ser humano pensa que controla a vida com decisões externas, mas a vida responde principalmente ao que ele decide internamente. O DNA lê o que alguém acredita ser, o que alguém teme, o que alguém evita, o que alguém aceita, o que alguém deseja, o que alguém nega e, principalmente, o que alguém se tornou internamente. O corpo não mente, ele revela. Aquilo que se tenta esconder emocionalmente aparece como sintoma, tensão, bloqueio ou desgaste. Aquilo que se integra aparece como fluidez, estabilidade, vitalidade e harmonia. Por isso, o DNA é menos uma estrutura congelada e mais um espelho biológico da consciência que habita o corpo. Quando a consciência está fragmentada, o DNA expressa fragmentação. Quando a consciência está alinhada, o DNA expressa coerência. A verdadeira saúde nunca foi ausência de doença. A verdadeira saúde é coerência entre o que se vive por dentro e o que se expressa por fora. O corpo adoece quando a distância entre o ser e o vivido se torna insustentável. Não porque o código falhou, mas porque o código tentou compensar o que a mente ignorou. O DNA é a ponte entre o invisível e o físico, e essa ponte é sensível ao estado interno. Quando alguém muda apenas comportamentos, o DNA observa. Quando alguém muda crenças, o DNA responde. Mas quando alguém muda consciência, o DNA muda estrutura. Esse é o ponto onde ciência e metafísica se encontram. A consciência não está dentro do corpo. O corpo está dentro da consciência. E o DNA é a prova silenciosa dessa relação. O ser humano não precisa descobrir como ativar seu DNA. Ele precisa apenas alinhar-se com aquilo que já é, sem medo, sem resistência, sem máscara. Porque quando a consciência retorna ao estado natural de presença, o corpo não precisa lutar para sobreviver, ele começa a expressar a verdade. E a verdade não precisa ser ensinada ao DNA. Ela é o que o DNA sempre tentou traduzir. Capítulo 4. O corpo como consequência, não como origem. Por muito tempo, a humanidade acreditou que o corpo era o ponto de partida da existência, que tudo começava quando o coração formava o primeiro batimento, quando as células se organizavam, quando o DNA começava a expressar instruções. Mas essa interpretação nasce do ponto de vista de quem observa apenas o visível. A vida não começa no corpo. O corpo começa na vida.
A consciência não emerge da biologia. A biologia é moldada pela consciência. Essa diferença altera tudo. Quando o ser humano acredita que é o corpo, vive com medo do tempo, da doença, da limitação e da morte. Quando entende que o corpo é apenas consequência, esses medos começam a perder autoridade porque deixam de parecer sentenças e passam a ser estágios. O corpo é o produto final de uma série de escolhas vibracionais, experiências anteriores e necessidades da consciência. Ele não existe para definir o ser humano. Existe para permitir que o ser humano viva a experiência de forma tangível. Nada no corpo é aleatório, excessivo ou acidental. Cada detalhe, cada predisposição, cada sensibilidade, cada limitação é parte de um contexto projetado para possibilitar aprendizado, contraste e presença. A ciência tenta tratar sintomas, mas o corpo não cria sintomas sem propósito. O corpo é uma linguagem. Quando algo está desalinhado na consciência, o corpo traduz através do desconforto. Quando algo é reprimido na mente, o corpo guarda. Quando algo é ignorado emocionalmente, o corpo manifesta. O corpo não falha, ele comunica. É por isso que certos tratamentos funcionam temporariamente, porque atuam no efeito, não na origem. A biologia segue o estado interno, e enquanto o estado interno permanecer o mesmo, o corpo continuará expressando a mesma mensagem, ainda que de formas diferentes. Quando alguém muda internamente e profundamente o corpo, reorganiza-se, não porque foi forçado, mas porque finalmente encontrou coerência. O corpo não está aqui para ser um modelo perfeito, imutável ou eterno. Ele está aqui para ser um veículo de sensações, limites, crescimento e integração. A dor não é castigo, é sinal. O envelhecimento não é perda, é passagem. A morte não é falência, é transição. Se o corpo fosse a origem, o fim seria desesperador. Mas quando se compreende que o corpo é consequência, a morte deixa de ser final e torna-se retorno. E o medo deixa de controlar a experiência. O corpo não é o ser, é o instrumento do ser. E como instrumento, precisa ser cuidado, respeitado e compreendido, mas nunca confundido com identidade. A consciência existia antes do corpo e continuará existindo após ele. O DNA apenas organiza a experiência temporária, não define a existência permanente. Quando esse entendimento se torna real, não como conceito, mas como reconhecimento interno, algo silencioso e transformador, acontece. O ser humano deixa de tentar sobreviver e finalmente começa a viver. Capítulo 5. A influência invisível. Ambiente, mente e campo. O ser humano acredita que vive separado do mundo. Acredita que é um corpo isolado, caminhando dentro de um universo indiferente. Acredita que pensa por conta própria, sente por conta própria e existe sem estar interligado a nada além de sua própria experiência. Mas essa percepção nasce do limite dos sentidos, não da realidade. O corpo está mergulhado em um campo que o antecede, o instrui e o influencia. E esse campo não é apenas físico, é emocional, mental, ambiental e vibracional. A ciência identificou parte dele como ambiente: alimentação, clima, microbiota, toxinas, luz, estímulos externos. Tudo isso influencia o DNA, alterando expressão genética e modulando comportamentos e respostas fisiológicas. Mas isso é apenas a camada superficial, o nível visível da influência. A outra dimensão mais profunda: a influência do estado mental e emocional. Padrões repetidos de medo, raiva, ressentimento ou insegurança criam um ambiente interno que o DNA reconhece como ameaça e então adapta o corpo para a sobrevivência, não para a expansão. Da mesma forma, estados de paz, coerência, confiança e presença criam um ambiente interno onde o DNA responde,
fortalecendo equilíbrio, regeneração e ordem biológica. O corpo não reage ao mundo, reage ao significado que damos ao mundo. Quando duas pessoas vivem a mesma experiência e apenas uma sofre, isso revela que a biologia não responde ao evento em si, mas à interpretação que o ser faz dele. É por isso que alguns prosperam em condições adversas, enquanto outros colapsam em cenários favoráveis. O campo interno é o fator determinante, não o externo. Mas existe uma terceira camada, a mais silenciosa e a mais negligenciada: o campo da consciência. Ele não é emocional, nem mental, nem físico, é o estado fundamental do ser. Esse campo comunica ao DNA não o que pensamos, nem o que sentimos, mas quem estamos sendo. Se alguém acredita ser vítima, o DNA orienta o corpo para a proteção. Se alguém acredita ser ameaça, o DNA orienta para a defesa. Se alguém acredita ser incompleto, o DNA responde com busca permanente. Se alguém acredita ser fragmentado, o DNA expressa instabilidade. Mas quando alguém reconhece não como crença, mas como estado que nunca esteve separado da origem, algo muda profundamente. O DNA deixa de atuar baseado em sobrevivência e começa a expressar equilíbrio. O ser humano pensa que evolui aprendendo mais, acumulando conhecimento, conquistando respostas. Mas o DNA reage não ao conhecimento intelectual, e sim à expansão da percepção. A vida está constantemente dialogando com o corpo através desses 3 vetores: ambiente, mente, emoquia, campo da consciência. E o DNA escuta todos. Nada passa despercebido. Não existe momento neutro, tudo deixa registro. Mas esse registro não é prisão, é possibilidade. Porque o mesmo campo que influencia o DNA para contrair pode influenciá-lo para expandir. A vida não está tentando mudar o ser humano. Ela está oferecendo oportunidades contínuas para que ele mude de dentro para fora. E quando essa mudança é verdadeira, o corpo acompanha não como milagre, mas como consequência. Porque o DNA nunca foi estático. Ele sempre esteve esperando por quem o habita. Capítulo 6. O código e o propósito da experiência. Nenhum ser humano chega ao mundo sem direção. Mesmo aqueles que acreditam que sua existência foi acidente, descuido ou acaso, carregam um itinerário silencioso. Esse itinerário não é destino fixo, nem roteiro rígido, é um conjunto de possibilidades estruturadas. O DNA é a primeira camada desse itinerário. Ele não determina o caminho, mas define o terreno onde ele será percorrido. Ele fornece limites, predisposições, temas recorrentes, pontos de tensão e áreas de expansão. Não como imposição, mas como estrutura para a vivência. Cada gene, cada traço biológico, cada padrão hereditário não existe por ornamentação, existe por função. A experiência humana não é aleatória. Existem temas que se repetem na vida de alguém porque fazem parte da arquitetura de aprendizagem daquela consciência. Alguns enfrentam o abandono, outros o controle, outros a solidão, outros a responsabilidade, outros o excesso, outros a falta. Não porque o universo os escolheu para sofrer, mas porque essas vivências revelam partes da consciência que ainda não foram compreendidas. Se o DNA fosse perfeito, não haveria contraste. Sem contraste não há percepção. Sem percepção não há expandir. O propósito do DNA não é criar um corpo ideal, é criar contexto. Cada limitação aparente, seja física, emocional ou comportamental, carrega uma oportunidade de consciência. Cada habilidade natural, seja sensibilidade, força, lógica ou intuição, carrega uma direção. O erro da humanidade foi tentar interpretar a vida a partir da lógica da comparação. Por que eu não sou como os outros? Por que eu tenho isso e eles não? Por que a minha vida parece mais difícil do que a deles? Por que carregamos histórias diferentes? Essas perguntas só existem enquanto alguém acredita que todos deveriam caminhar o mesmo caminho. Mas não há caminhos iguais.
há apenas consciências em diferentes expressões temporárias. O DNA não é um espelho do mérito, é um mapa da jornada. Ele organiza corpo, emoções, hormonas, percepções sensoriais e predisposições comportamentais, porque tudo isso será necessário para a experiência que esta consciência escolheu explorar. Cada sensibilidade é uma porta, cada fragilidade é um convite, cada força é uma ferramenta, cada tendência é um território. A vida não está tentando testar ninguém, ela está criando um movimento. Há pessoas que chegam ao mundo com corpos suaves e emoções intensas porque a jornada delas exige presença. Há outras que chegam com corpos firmes e mentes analíticas porque a jornada exige estrutura. Há outras que carregam no corpo memórias de experiências anteriores porque a jornada exige resolução. Nada disso é aleatório, nada é supérfluo, nada é erro. O DNA não controla o destino. Ele prepara o palco onde o destino pode se revelar. E quando alguém entende isso, deixa de questionar. Por que sou assim? E começa a perguntar. Para que sou assim? É nessa mudança de pergunta que a experiência deixa de ser sobrevivência e se torna consciência. E quando isso acontece, o DNA deixa de ser visto como limite e finalmente é reconhecido como propósito. Capítulo 7. A mutação como ajuste, não como falha. A palavra mutação carrega medo. A humanidade aprendeu a enxergá-la como erro, deformidade, risco, anomalia ou ameaça ao equilíbrio natural da vida. Mas essa interpretação revela mais sobre o medo humano da imperfeição do que sobre a realidade da biologia. Na estrutura da vida, mutação não é falha. Mutação é ajuste. Ela não acontece sem motivo. Ela não surge por acaso. Ela não é um acidente evolutivo ou um desvio perigoso. Ela é uma resposta. Quando o ambiente muda, a espécie responde. Quando o campo emocional muda, o corpo responde. Quando a consciência muda, o DNA acompanha. A mutação é mecanismo de adaptação. Ela não existe para quebrar a ordem, ela existe para preservá-la. Na natureza, nenhum gene muda sem contexto. Nenhuma nova expressão aparece sem significado. Nenhuma alteração surge sem função. O que parece caótico é apenas aquilo que ainda não foi compreendido. A ciência observou mutações que causam doenças ou vulnerabilidades e concluiu que elas são falhas. Mas essa leitura ignora o propósito da experiência. Algumas mutações criam dificuldades que impulsionam transformação emocional, social ou interna. Outras criam sensibilidades que desenvolvem empatia, conexão e profundidade. Algumas tornam o corpo frágil para que a mente finalmente desacelere. Outras fortalecem o organismo para lidar com ciclos intensos. Nada surge sem propósito. Mesmo mutações que parecem destrutivas carregam informação. Algumas encerram linhagens porque a experiência foi completada. Outras abrem caminho para novas expressões e novas formas de vida. A mutação não é o fim, é a transição. Ela ocorre quando o código precisa se adaptar àquilo que a consciência está se tornando. Quando uma mutação surge no corpo físico, ela não é um acidente. Ela é reflexo de um novo padrão individual ou coletivo tentando emergir. É por isso que mutações não acontecem em todas as pessoas expostas aos mesmos fatores. Elas surgem apenas onde existe necessidade. O corpo não modifica o DNA por acaso. Ele modifica quando o código anterior não é mais suficiente para a experiência que será vivida. A mutação é uma atualização silenciosa. É o ajuste que permite continuidade. É o mecanismo que garante que a vida não seja estática, mas evolutiva. E aqui está a parte mais importante. Nem todas as mutações aparecem fisicamente. Muitas acontecem apenas no campo, preparando a próxima geração, não a atual. Porque o DNA pensa em continuidade, não em individualidade. O corpo vive uma vida. O DNA vive um ciclo. E mutações
são pontos de expansão desse ciclo. A humanidade teme mutações porque tenta controlar o que deveria apenas compreender. Mas quando finalmente reconhecer que mutação não é erro, é linguagem, o medo se dissolverá. Porque a vida nunca perde o controle. A vida sempre sabe para onde está indo e o DNA apenas acompanha. Capítulo 8. A herança invisível. O que não é gene, mas permanece. Muito do que carregamos ao nascer não está escrito nos genes, não está codificado em proteínas, não está registrado em sequências e não pode ser detectado por exames ou mapas genômicos. Ainda assim, está presente, silencioso, consistente e influente. É a herança invisível. A ciência percebeu sua existência sem compreender plenamente. Chamou de predisposição comportamental, tendência emocional, temperamento herdado, memória implícita ou trauma transgeracional. Termos técnicos que tentam descrever algo que não se enquadra na linguagem da biologia tradicional. Porque essa herança não vem do gene, vem do campo. Cada geração transmite mais do que corpo. Transmite história, transmite medo não resolvido, transmite vínculos interrompidos, transmite coragem desenvolvida, transmite padrões emocionais, transmite crenças silenciosas sobre o mundo. E essa transmissão não ocorre por palavras ou educação, mas por estrutura vibracional. Uma criança não precisa aprender medo para senti-lo. Ela sente porque o corpo já conhece. Ela reconhece porque a informação já foi entregue. Da mesma forma, há talentos que surgem sem treino, intuições sem explicação e inclinações profundas que parecem mais memória do que escolha. Isso não é acaso, é continuidade. A herança invisível não é destino, é ponto inicial. Ela não força alguém a repetir a história, ela oferece a oportunidade de compreendê-la. Algumas pessoas carregam o peso de gerações não porque foram escolhidas para sofrer, mas porque são o ponto de resolução. Outras recebem leveza porque o trabalho já foi feito antes. Não existe injustiça nisso, existe coerência. A vida não distribui carga, distribui jornada. E assim como o corpo guarda cicatrizes, o campo guarda trajetórias. Quando alguém desperta a consciência, rompe padrões, cura emoções profundas, modifica crenças e abandona dinâmicas destrutivas, algo extraordinário acontece. A herança invisível muda, não apenas para si, mas para os que virão. O DNA registra a transformação, não apenas a dor. É assim que linhagens se libertam. É assim que histórias terminam. É assim que novos ciclos começam. A herança invisível não existe para aprisionar, ela existe para lembrar. Ela nos diz: não começaste do zero. Há algo antes de ti, há algo depois de ti, há continuidade. E quando alguém tenta entender sua vida sem reconhecer o que veio antes, vive apenas parte da história. Mas quando reconhece que carrega uma trama maior, não como peso, mas como contexto, a vida finalmente faz sentido. Porque nada do que experienciamos é isolado. Tudo é parte de um processo que atravessa gerações não para repetir, mas para evoluir. E o DNA é o fio que tece essa continuidade, sempre em silêncio, sempre com precisão. Capítulo 9. O código que se adapta ao significado. A ciência estuda os efeitos. A consciência vive as causas. Quando algo acontece na vida humana, o que determina o impacto real desse acontecimento não é o evento em si, mas o significado que o ser atribui a ele. Dois indivíduos podem passar pela mesma perda. Um se destrói, o outro amadurece. Dois podem enfrentar a rejeição. Um se fecha, o outro desperta. Dois podem crescer no mesmo ambiente. Um reproduz padrões, o outro os transcende. A diferença não está no acontecimento, está no significado. O DNA acompanha esse significado, não a circunstância. Quando algo é sentido como ameaça, dor ou risco, o DNA responde, ativando mecanismos associados à proteção, adaptação e sobrevivência. Quando o mesmo acontecimento é interpretado como lição, transição
ou expansão, o DNA responde de forma completamente diferente, ativando caminhos de regeneração, equilíbrio e expressão. A biologia não lê fatos, lê interpretações. Não importa o que acontece, importa como o corpo entende. Uma criança criada em ambiente instável pode interpretar o mundo como hostil ou como imprevisível, porém possível. Essas duas percepções geram expressões genéticas completamente diferentes. O DNA não forma apenas corpo, ele forma identidade experiencial. E essa identidade evolui ao longo da vida. A cada trauma, a cada cura, a cada entendimento, a cada mudança psicológica ou espiritual, o DNA ajusta respostas internas. Ele reorganiza a forma porque a consciência reorganiza o significado. É por isso que mudanças profundas raramente acontecem quando alguém tenta forçar comportamento. Elas acontecem quando alguém muda a história que acredita sobre si e sobre o mundo. O corpo segue a narrativa interna, e essa narrativa pode expandir ou limitar a expressão genética. Quando alguém vive baseado em medo, carência, controle ou resistência, a biologia reflete contração. Quando alguém vive baseado em presença, aceitação, responsabilidade e integração, a biologia reflete expansão. O DNA está sempre escutando e ele responde a 4 níveis de significado. 1. O que vivemos. 2. O que sentimos. 3. O que interpretamos. 4. O que nos tornamos diante disso. O quarto é o mais importante porque determina se a experiência foi apenas vivida ou realmente integrada. O DNA não busca perfeição, busca coerência. Quando o significado interno e a experiência externa entram em harmonia, a expressão genética se estabiliza. Quando estão em conflito, o corpo tenta compensar através de fadiga, tensão, sintomas ou desequilíbrios. E quando finalmente existe consciência, aceitação e ajuste interno, o código reorganiza, não como milagre, mas como consequência. Não existe mudança genética sem mudança de significado, e não existe mudança de significado sem mudança de consciência. O corpo acompanha o ser. Sempre acompanhou, sempre acompanhará. Capítulo 10. A linguagem final do corpo. O corpo fala. Sempre falou, mas a maioria das pessoas nunca aprendeu a escutá-lo. Ele não se comunica com palavras, nem com raciocínio, nem com lógica linear. Ele se comunica com sensação, ritmo, intensidade e persistência. Quando algo está alinhado, o corpo é leve. Quando algo está incoerente, o corpo pesa. Ele é o mensageiro entre o invisível e o vivido, entre a consciência e a experiência. Ao longo da vida, o DNA ajusta expressões conforme o ser humano cresce, aprende, sofre, expande ou resiste. Mas existe um ponto onde toda essa adaptação converge para uma linguagem simples. O corpo mostra onde a consciência ainda não está livre, não através de punição, mas através de sinal. Uma dor recorrente, um desconforto constante, um cansaço sem explicação, uma reação emocional automática, um padrão que retorna. Nada disso é defeito, é diálogo. O corpo não quer impedir, o ser humano quer avisá-lo. Toda tensão é uma pergunta não respondida. Toda doença é uma história não compreendida. Toda resistência é uma emoção não reconhecida. Toda fragilidade é um convite. Quando a consciência ignora esse diálogo, o corpo intensifica o sinal. E quando ele finalmente é reconhecido, o DNA ajusta a expressão para refletir a nova integração. Este mecanismo continua até o último capítulo da vida humana. No fim da jornada, o corpo muda de função. Ele deixa de registrar futuro e começa a liberar passado. A vitalidade passa a diminuir, não por falha, mas por conclusão. O DNA reduz expressão porque a consciência já viveu o que precisava viver. A velhice não é decadência,
é transição. É a preparação silenciosa para o momento em que o corpo deixará de ser necessário. E quando esse momento chega, a linguagem final do corpo é simples. Ele devolve tudo ao estado original. A força se torna entrega. O movimento se torna quietude. O tempo se torna presença. O ego se torna memória. Nada disso acontece como queda, acontece como retorno. O DNA silencia não porque perde energia, mas porque sua função terminou. Ele cumpriu o contrato. Ele sustentou a experiência. Ele permitiu o encontro entre consciência e matéria. E quando o corpo se despede, ele não carrega arrependimento, carrega história. O DNA não guarda perfeição, guarda percurso. E ao final, quando o corpo não precisa mais sustentar a separação, ele faz seu último ato de comunicação. Ele libera o ser humano da forma. A consciência sai não como fuga, mas como continuação. O que foi aprendido permanece no todo. O que foi vivido se dissolve. O que foi sentido completa sua função. A linguagem final do corpo é libertação. E o silêncio que vem depois não é ausência, é plenitude. Porque quando o corpo termina, o DNA encerra o ciclo. E a vida continua não como identidade, mas como essência. Chegamos ao fim do episódio 151. E talvez agora uma nova compreensão tenha começado a se formar não como teoria, nem como crença, mas como reconhecimento silencioso. O DNA não é o ponto de partida da vida. Ele é o registro da experiência. Ele não escreve destino, ele responde ao movimento da consciência. O corpo não é prisão, é ferramenta, é tradução, é interface. Tudo que vivemos, pensamos, sentimos e interpretamos a conversa com o DNA, não para nos limitar, mas para nos ajustar ao caminho que escolhemos antes de nascer. Nada é desperdício, nada é irrelevante, nada é aleatório. A vida não é sequência de eventos desconexos, é coerência. A herança que recebemos não é peso, é continuidade. As mutações que surgem não são falhas, são resposta. As sensações que o corpo gera não são ruído, são linguagem. O DNA guarda a jornada, mas não a identidade. Ele guarda memória, mas não eternidade. Ele guarda estrutura, mas não o ser. A experiência humana é temporária e o DNA existe apenas para sustentá-la pelo tempo necessário. Quando a consciência expande, o corpo acompanha. Quando o significado muda, o código ajusta. Quando a narrativa interna se transforma, a expressão genética responde. Isso não é milagre, é mecanismo, não é misticismo, é compreensão. O ser humano não está condenado por sua biologia, ele está acompanhado por ela. E ao final, quando o ciclo se completa, o DNA não luta para permanecer. Ele devolve o corpo ao silêncio e entrega a consciência ao todo. Porque a forma nunca foi destino, foi passagem. A vida não pede perfeição, pede presença. O DNA não exige controle, exige escuta. E o corpo não pede medo, pede experiência. Desde que o ser humano descobriu que o DNA existia, algo curioso aconteceu. A ciência acreditou ter encontrado a chave final da vida, a matriz absoluta, a programação central, o segredo máximo da biologia humana. E com essa crença surgiu uma tentação silenciosa, a ideia de que, se o DNA pudesse ser lido, ele também poderia ser controlado. Esse impulso não nasceu da curiosidade, mas do medo. O medo da fragilidade, o medo da doença, o medo da morte, o medo da impermanência. O ser humano queria dominar o DNA porque queria dominar a vida. E queria dominar a vida porque não aceitava o simples fato de que nunca esteve no comando. Ao longo das últimas décadas, inúmeras teorias surgiram prometendo acesso ao controle total do código genético. Desde as narrativas científicas que afirmavam que um dia editaríamos o corpo humano como quem edita um software, até movimentos espiritualistas que prometiam o despertar de hélices ocultas
e ativações genéticas milagrosas capazes de transformar o ser humano em algo mais do que carne, quase um semideus. Ambas as visões, embora opostas na superfície, compartilham a mesma raiz. A recusa humana em aceitar que o DNA não está ao serviço do ego, está ao serviço da experiência. A verdade é simples, mas incômoda. O ser humano não controla o DNA. Ele interage com ele, e essa interação não acontece por força, nem por técnica, nem por comando, mas por coerência. O DNA responde ao estado interno, ao ambiente, à consciência e à narrativa que o indivíduo vive, não porque o corpo seja frágil ou manipulável, mas porque a vida não foi projetada como estrutura fixa. Ela foi projetada como processo. Existe uma arrogância silenciosa quando alguém acredita que pode aprimorar a genética humana, como se soubesse mais do que a inteligência que estruturou a vida muito antes de qualquer microscópio existir. A tentativa de controlar o DNA nasce de uma incompreensão fundamental. A biologia não é algo a ser conquistado, é algo a ser compreendido. Quando a humanidade tenta manipular o código para corrigir o que considera erro, esquece que cada expressão, cada falha, cada limitação carrega uma função dentro da experiência pessoal, coletiva ou vibracional. A ciência pode editar genes, pode manipular partes da molécula, pode interferir na expressão, mas não pode interferir no propósito, porque o DNA não é o comando da vida, é o reflexo dela. O controle é ilusão. A interação é realidade. E quando essa verdade finalmente se estabelece, algo muda profundamente na forma como enxergamos o corpo, a existência e o próprio sentido de estar vivo. O DNA não espera ser dominado, ele espera ser reconhecido. Capítulo 1. O desejo humano de controlar o que teme. O impulso de controlar o DNA não nasce da curiosidade científica, da evolução intelectual ou do avanço tecnológico. Ele nasce do medo. O ser humano teme a própria vulnerabilidade. Treme diante da ideia de que não controla seu nascimento, seu corpo, suas falhas, seus limites e, principalmente, seu fim. E como não pode controlar a morte, tenta controlar a biologia. Esse movimento não começou agora. Ele acompanha a humanidade desde os primeiros mitos. No passado, buscavam a imortalidade nos deuses, depois nas religiões, depois na alquimia, depois na ciência. Hoje, muitos acreditam que a chave está no DNA. Essa busca antiga ela muda de linguagem, não de intenção. A ilusão do controle surge porque o ser humano acredita que, se puder dominar a biologia, poderá dominar o destino. Se puder manipular genes, poderá eliminar o imprevisível. Se puder programar o próprio corpo, talvez finalmente se torne aquilo que mais deseja, intocável. Mas tudo que nasce do medo carrega a marca da resistência. E a vida nunca responde à resistência, responde ao entendimento. O corpo humano não é algo que precisa ser corrigido. A biologia não precisa ser aperfeiçoada. Nada no ser humano está incompleto. A fragilidade não é defeito, é condição necessária da experiência. Se o corpo fosse perfeito, eterno, imune ao tempo ou ao risco, o ser humano jamais despertaria consciência, jamais desenvolveria empatia, jamais perceberia a preciosidade do instante. Sem limite, não há valor. Sem finitude, não há profundidade. Sem impermanência, não há sentido. A compulsão por controle não revela força, revela medo da verdade. O ser humano não é dono da vida, ele é passageiro dela. E quando tenta controlar o DNA, está tentando controlar aquilo que escapa da lógica do ego, a existência. O DNA não existe para garantir conforto, existe para garantir experiência. E tudo aquilo que ameaça o senso de controle, doença, mudança, envelhecimento, mutação, imprevisibilidade não é inimigo, é mestre. O corpo não está contra o ser humano, está ao lado dele. Cada limite é uma pergunta, cada fragilidade é um caminho, cada ajuste é um convite. A vida não exige controle,
ela exige presença. E enquanto o ser humano acreditar que controlar é sobreviver, continuará preso ao medo. Mas quando perceber que viver é confiar, o controle se tornará irrelevante. E o DNA deixará de parecer um mecanismo a ser dominado e finalmente será visto como o que sempre foi, uma ponte entre o infinito e o temporário. Capítulo 2. A arrogância da ciência e a ignorância espiritual. Quando o ser humano começou a decifrar o DNA, dois movimentos distintos surgiram, ambos com intenções diferentes, mas com o mesmo erro no fundamento. De um lado, a ciência proclamou: agora sabemos como a vida funciona. E no mesmo instante, milhares de teorias surgiram, prometendo que em pouco tempo seríamos capazes de corrigir falhas, eliminar doenças, controlar a evolução humana e projetar corpos perfeitos. Do outro lado, movimentos espiritualistas começaram a afirmar que o DNA carregava códigos místicos ocultos, camadas secretas de poder, múltiplas hélices adormecidas esperando ativação e segredos ancestrais capazes de transformar o ser humano em algo superior. E assim, um extremo buscou dominar o DNA, o outro buscou mitificá-lo. A ciência quis transformá-lo em ferramenta tecnológica. A espiritualidade distorcida quis transformá-lo em objeto de fantasia. Ambos perderam um ponto central. O DNA não é objeto de conquista, é expressão da consciência. A ciência errou ao reduzi-lo à matéria. A espiritualidade errou ao transformá-lo em mito. A primeira acreditou ser capaz de melhorá-lo. A segunda acreditou ser capaz de ativá-lo. Ambas acreditaram que o DNA está incompleto e que algo precisa ser adicionado, revelado ou despertado. Mas o DNA nunca esteve incompleto. Ele está perfeito para a experiência humana, não para o desejo do ego. A ciência moderna prepara o terreno para manipular o corpo como produto, ajustando genes conforme expectativas sociais, estéticas ou utilitárias. O discurso é belo: cura, aprimoramento, avanço. Mas por trás desse discurso existe o velho medo. O medo de ser mortal, o medo de ser limitado, o medo de não controlar. Já a espiritualidade de tendência fantasiosa promete transformação instantânea, salto evolutivo súbito, ativação milagrosa, como se a consciência humana estivesse adormecida por descuido e não por propósito. Um lado quer modificar o corpo para transcender a limitação. O outro quer modificar o corpo para escapar do caminho, e ambos esquecem que a limitação é a ferramenta do despertar. Se o ser humano não sentisse dor, não buscaria sentido. Se não enfrentasse perda, não buscaria profundidade. Se não envelhecesse, jamais entenderia valor. Se fosse biologicamente perfeito, jamais despertaria espiritualmente. A ciência tenta moldar o DNA ao desejo humano. A espiritualidade tenta moldar o DNA ao delírio humano. Mas o DNA responde apenas ao estado da consciência, não ao desejo dela. A vida não se adapta ao ego. A vida conduz o ego até que ele se dissolva. A ciência ainda vai descobrir: não há tecnologia capaz de substituir propósito. A espiritualidade ainda vai descobrir: não há ritual capaz de substituir processo, porque o DNA não é obstáculo nem milagre escondido. Ele é espelho e ele expressa com precisão absoluta aquilo que o ser humano realmente é, não o que acredita ser. Quando a consciência amadurece, o DNA acompanha. Quando a consciência resiste, o DNA estabiliza a lição. E quando a consciência finalmente compreende, ele muda não porque foi controlado, mas porque foi honrado. Capítulo 3. O gene não governa a vida governa o gene. Durante muitas décadas, o ser humano acreditou que os genes eram as engrenagens que comandavam tudo, que cada traço físico, cada tendência emocional, cada predisposição, cada falha e cada capacidade
estavam determinadas no código. Essa visão criou uma crença coletiva perigosa, a de que o ser humano era resultado do que herdou e não do que vive. Mas, à medida que a ciência avançou, algo inesperado começou a aparecer nos dados. Os genes não se ativam sozinhos. Eles esperam sinal, esperam ambiente, esperam contexto, esperam significado, esperam consciência. O gene não é o comando, é a resposta. Ele não inicia a vida, ele reflete a experiência. O corpo não está preso ao DNA. O DNA está em constante diálogo com o corpo e com aquilo que habita o corpo. Quando uma pessoa vive medo, abandono ou ameaça, certos genes ativam respostas de contração, defesa, hipervigilância, sensibilidade e adaptação. Quando alguém vive segurança, apoio, sentido e presença, outros genes anti-silenciosos se tornam ativos, conduzindo o corpo à estabilidade, reparação e coerência. Não é o gene que determina a vida, é a vida que determina quais genes se manifestam. O código biológico é como uma biblioteca vasta, complexa e cheia de possibilidades. Mas ninguém lê todos os livros. A consciência escolhe quais histórias precisam ser vividas nesta existência. Isso significa algo profundo. O DNA não limita, ele acompanha, ele molda o corpo de acordo com a narrativa interna. E essa narrativa é moldada pela consciência, não pelas circunstâncias. É por isso que duas pessoas com o mesmo gene nunca vivem a mesma história. O gene da ansiedade pode tornar alguém vulnerável ou pode despertar sensibilidade que evolui para a empatia. O gene da intensidade emocional pode causar sofrimento ou pode se tornar fundamento para a criatividade, profundidade. O gene que predispõe ao medo pode paralisar ou pode desenvolver coragem. Não existe gene que determine destino. Existe gene que fornece terreno. A forma como esse terreno será usado depende da experiência, não da molécula. Quando a humanidade acredita que os genes são soberanos, ela se torna refém da própria biologia. Quando compreende que o gene responde à consciência, a biologia deixa de ser prisão e se torna caminho. O DNA não quer ser controlado, quer ser compreendido, quer ser vivido. E o gene não nasce ativo, nasce disponível. A escolha não está na estrutura, está na consciência que a vive. A vida governa o gene porque o gene existe para servir à experiência, não para determiná-la. Esse reconhecimento muda tudo. Ele desloca a narrativa da impotência para a responsabilidade, da passividade para a presença, da sobrevivência para a consciência. Não somos vítimas do código, somos expressão dele. E enquanto houver vida, o gene aguardará as próximas escolhas. Porque nada está fechado, nada está concluído, nada está finalizado. A biologia está sempre em movimento, porque a consciência está sempre em movimento. E o DNA acompanha, sempre acompanhou, sempre acompanhará. Capítulo 4. O mito da perfeição biológica. A cultura moderna alimentou uma fantasia persistente. A ideia de que existe um estado ideal de corpo, saúde, genética e funcionalidade humana. Esse ideal nunca foi real, foi projetado pela comparação, pela insegurança, pelo medo da imperfeição, pela necessidade humana de controlar o incontrolável. Essa visão criou um mito silencioso, o mito da perfeição biológica. Segundo esse mito, existiria um estágio onde o corpo funcionaria sem falhas, onde nenhum gene predisporia à fragilidade, onde o sistema imunológico seria impenetrável, onde a mente seria estável e onde a vida aconteceria sem resistência, doença ou limite. A medicina tenta alcançá-lo pela eliminação dos riscos. A estética tenta alcançá-lo pela modificação da aparência. O transhumanismo tenta alcançá-lo pela fusão entre humano e máquina. E a espiritualidade, distorcida, tenta,
alcançá-lo prometendo corpos de luz, DNA elevado ou seres perfeitos. Mas toda essa busca revela um equívoco fundamental. A perfeição nunca foi o objetivo. Se o corpo fosse perfeito, a experiência humana seria impossível. Sem erro não existe escolha. Sem limite não existe profundidade. Sem fragilidade não existe relação. Sem vulnerabilidade não existe amor. O corpo humano não possui falhas genéticas. Ele possui contrastes necessários. Algumas pessoas nascem com maior sensibilidade emocional, não por defeito, mas porque sua jornada exige sentir profundamente. Outras nascem com impulsividade não por erro, mas porque vieram experimentar movimento antes de controle. Outras carregam condições físicas não como punição, mas como caminho para perceber o que a força não ensina. O ser humano busca eliminar tudo que dói, e ao fazer isso, tenta eliminar também o que transforma. A vida não se desenvolve na estagnação. Ela se desenvolve no movimento. E o movimento sempre envolve atrito. A biologia não busca perfeição, busca coerência. A perfeição pressupõe destino fixo. A coerência permite a adaptação. É por isso que a vida não criou um corpo eterno, criou um corpo mutável. Não criou estabilidade absoluta, criou resiliência. Não criou imutabilidade, criou plasticidade. O erro nunca esteve no DNA, esteve na interpretação humana sobre ele. A ciência olha para o código e tenta melhorá-lo. A espiritualidade olha para o corpo e tenta transcender. Mas poucos conseguem enxergar o óbvio. O corpo é exatamente o que precisa ser para o que estamos vivendo agora. Nada falta, nada sobra, nada está errado. Quando a humanidade finalmente abandonar o ideal da perfeição biológica, descobrirá algo mais profundo. O corpo é mestre, não aluno. Ele não precisa ser consertado, precisa ser escutado. Não precisa ser superado, precisa ser compreendido. E quando essa compreensão nasce, algo muda silenciosamente. O ser humano deixa de lutar contra o corpo e começa, pela primeira vez, a caminhar com ele. Capítulo 5. O corpo como adaptação ao estado da alma. Existe uma crença silenciosa, quase automática, de que o corpo é uma entidade independente, funcionando por meios puramente biológicos, reagindo a estímulos, vivendo quase como uma máquina orgânica autônoma. Essa visão reduziu o corpo a mecanismo, o DNA a código fixo e a vida a um processo químico. Mas essa narrativa é incompleta. O corpo não é projeto isolado, é extensão. Ele não é causa, é resposta. Ele não é origem, é consequência. Antes do corpo existir, há um movimento anterior, a intenção da consciência. A alma, ou o que alguns chamam de essência, campo, ponto de origem, não escolhe o corpo por estética, por desejo, por projeção ou por expectativa. Ela escolhe o corpo porque esse corpo é adequado ao aprendizado, ao ciclo, ao tema e ao tipo de experiência necessário para aquela existência. Não existe corpo errado, não existe corpo inferior, não existe corpo acidental. Cada detalhe, desde predisposições emocionais, sensoriais e comportamentais, até alterações físicas, doenças, talentos, limites e sensibilidades, faz parte de um desenho maior. Um desenho que não atende ao ego, mas à evolução da consciência. A alma não escolhe o corpo ideal para viver conforto. Ela escolhe o corpo necessário para viver significado. É por isso que algumas pessoas chegam ao mundo com corpos fortes e expressivos, outras com corpos sensíveis e frágeis, outras com predisposição ao silêncio, outras com propensão ao movimento. Cada expressão biológica é alinhamento entre o propósito da experiência e a estrutura que tornará essa experiência possível. Se a alma precisa aprender vulnerabilidade, o corpo trará fragilidade. Se precisa aprender limites, o corpo trará resistência.
Se precisa aprender expressão, o corpo trará intensidade. Se precisa aprender entrega, o corpo trará aquilo que o ego não pode controlar. A maioria tenta modificar o corpo para que ele se ajuste à imagem idealizada que construiu de si. Mas o corpo nunca esteve ali para representar o ego. Esteve ali para revelar aquilo que ainda não foi visto. Quando o ser humano entra em conflito com o corpo, não está lutando contra a carne, está lutando contra a experiência que a alma escolheu. O corpo não foi feito para agradar a mente, foi feito para acordá-la. E esse processo continua durante toda a vida. Quando alguém amadurece emocionalmente, o corpo expressa isso. Quando alguém reprime sua verdade, o corpo expressa isso. Quando alguém vive contra si mesmo, o corpo expressa isso. O DNA registra, mas não julga. O corpo revela, mas não acusa. A biologia responde, mas nunca impõe. Essa é a parte mais difícil de aceitar. Não controlamos o corpo porque não controlamos a alma. O corpo é o reflexo temporário de algo que não pode ser possuído, apenas vivido. E quando finalmente compreendemos isso, o corpo deixa de ser obstáculo ou fracasso e se torna aquilo que sempre foi. Uma ponte entre a experiência e o eterno. Ele existe para servir à consciência e não ao contrário. E quando essa verdade se instala, a relação com o corpo muda. A rigidez vira escuta. A exigência vira respeito. O medo vira presença. Porque o corpo nunca pediu perfeição. Pediu apenas para ser a expressão honesta da jornada da alma exatamente como ela é. Capítulo 6. A fragilidade como tecnologia evolutiva. A fragilidade é uma palavra que muitos rejeitam. Ela carrega a ideia de fraqueza, vulnerabilidade, limite e exposição. A cultura moderna ensinou que fragilidade deve ser evitada, escondida, corrigida ou superada. Mas essa visão revela um profundo equívoco. O ser humano acredita que força é permanência, quando, na verdade, força é adaptabilidade. A fragilidade não é falha, é mecanismo. Ela existe não para punir o corpo, mas para orientar a consciência. Quando alguém adoece, o mundo externo costuma enxergar perda, mas o corpo está sinalizando desordem interna ou processo de transição. Quando o corpo se cansa, não é incapacidade, é limite. Quando o corpo treme, não é fraqueza, é proteção. Quando ele sente dor, não é castigo, é comunicação. A fragilidade é a forma mais direta do corpo dizer: aqui há algo que ainda não foi compreendido. Sem fragilidade, a humanidade viveria de forma automática, mecanizada, sem reflexão, sem profundidade e sem consciência do que realmente importa. A fragilidade obriga presença. Ela interrompe distrações. Ela desafia expectativas. Ela dissolve ilusões. É fácil sentir-se invencível quando nada nos confronta. É fácil acreditar em controle quando a vida responde às nossas vontades. Mas o ser humano não desperta enquanto está confortável. O despertar acontece onde dói. Por isso, muitas das maiores expansões humanas surgem em momentos de queda, não de triunfo. O sofrimento não é o objetivo, mas é o portal pelo qual a consciência atravessa quando a mente se recusa a ouvir. O corpo não busca perfeição, busca integração. Quando uma pessoa ignora suas emoções, o corpo carrega. Quando ela resiste às mudanças, o corpo endurece. Quando ela vive desconectada de si mesma, o corpo se torna o mensageiro. A fragilidade obriga o ser humano a sentir, e sentir é o caminho mais direto para a consciência. A espécie humana não evoluiu por ser forte, evoluiu por ser sensível. Sensível ao ambiente, sensível às relações, sensível ao próprio estado interno. A fragilidade é o sensor da vida. Ela permite perceber quando um ciclo termina, quando uma escolha está errada, quando um caminho não pertence mais àquele que o percorre. Sem fragilidade, não existiria mudança. Sem mudança, não existiria evolução. Sem evolução, a existência estagnaria. Por isso, aquilo que muitos chamam de defeito é, na verdade, tecnologia.
A fragilidade é o sistema que garante que a consciência continue se movendo, ainda que o ego preferisse permanecer imóvel. Ela não está a serviço do sofrimento, está a serviço da verdade. E quando o ser humano para de resistir a ela, algo muda profundamente. A fragilidade deixa de ser inimiga e se torna orientação. Então, pela primeira vez, o corpo não precisa gritar, porque o ser finalmente escuta. Capítulo 7. A verdade sobre o sofrimento e o DNA. O sofrimento é um dos aspectos mais incompreendidos da experiência humana. A maioria tenta evitá-lo, anestesiá-lo, negá-lo ou enquadrá-lo como sinal de erro, castigo, karma ou imperfeição. Mas o sofrimento não existe como falha, existe como passagem. Ele não aparece para destruir a vida, mas para revelar onde ela está desalinhada. O DNA não cria sofrimento. Ele apenas participa da resposta ao sofrimento quando ele surge. Quando a consciência ignora o que precisa ser visto, o corpo assume o papel de mensageiro. E o primeiro registro dessa mensagem não é químico, é vibracional. O sofrimento não começa na biologia. Começa na ruptura entre verdade interna e vida vivida. Quando alguém vive contra si mesmo, seja por medo, convenções, expectativas, condicionamentos ou autonegação, o corpo sente antes do pensamento. Ele registra o conflito como tensão, desconforto, desgaste, exaustão ou sintomas repetitivos. Esse processo não é punição, é correção. O DNA ajusta a expressão genética como resposta ao estado interno. Se o sofrimento é ignorado, o código fortalece respostas associadas à sobrevivência. Se o sofrimento é acolhido, compreendido e atravessado, o código reorganiza o corpo para um novo estado. O sofrimento é um ponto de bifurcação. Ou alguém se endurece, ou alguém desperta. E é por isso que duas pessoas vivendo a mesma dor nunca se tornam iguais. Uma pode se fechar, contraindo a biologia, ativando padrões defensivos, reprimindo a expressão e reforçando mecanismos de sobrevivência. A outra pode se abrir, expandindo a percepção, reconfigurando respostas emocionais e criando espaço para que novos genes antes silenciosos possam se expressar. Nenhum gene explica sofrimento. O que explica é a trajetória. Alguns herdaram padrões emocionais que pedem conclusão. Outros herdaram histórias que pedem perdão. Outros herdaram sensibilidades que pedem entendimento. Outros herdaram tensões que pedem libertação. Nada disso é fardo, é sequência. O sofrimento não é pessoal, é continuidade. Ele pertence não apenas ao indivíduo que sente, mas às gerações que vieram antes dele e às que virão depois. Aquele que sofre pode ser o fim de um ciclo ou o seu início. O sofrimento se torna destrutivo quando alguém tenta resistir ao que precisa ser vivido. Mas quando alguém atravessa o sofrimento com presença sem fugir, culpar ou fugir de si, algo extraordinário acontece. O DNA muda. Não porque a dor é sagrada, mas porque a integração é. Quando a dor cumpre sua função, ela desaparece. Não porque foi negada, mas porque foi compreendida. O sofrimento não é inimigo, é ferramenta. E quando o ser humano finalmente entende isso, a pergunta muda. Ele deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar para que isso existe em mim. E nessa pergunta, o sofrimento deixa de ser peso e se torna porta. Capítulo 8. A memória ancestral e o ciclo que insiste em voltar a experiências na vida humana que parecem repetidas, situações que retornam como ecos, relações que seguem a mesma estrutura, ainda que mudem de rosto, medos que surgem sem história pessoal, reações que não pertencem ao presente, mas vivem nele como se fossem naturais. O ser humano costuma chamar isso de destino, karma, padrão emocional ou personalidade. Mas esses nomes são tentativas de explicar algo mais profundo, a memória ancestral. O corpo carrega registros que não nasceram nesta vida,
São memórias herdadas não como lembranças, mas como tendências vibracionais. Elas não contam uma história com palavras, contam uma história com respostas. Se uma família viveu perseguição por gerações, os descendentes tendem a viver hipervigilância. Se uma linhagem viveu escassez, o corpo aprende a economizar energia, emoções e até amor. Se um ancestral silenciou a própria voz, alguém mais tarde sentirá o peso invisível de achar que sua existência ocupa espaço demais. A memória ancestral não é mítica, é funcional. O DNA registra padrões vividos com intensidade. E esses padrões se tornam portas abertas para que futuras gerações resolvam, transcendam ou continuem o ciclo. Por isso existe algo fundamental. O que não foi compreendido por quem veio antes, retorna para quem vem depois, não para punir, mas para concluir. A vida não suporta lacunas, ela busca fechamento. Se um trauma coletivo permanece sem elaboração, ele atravessa as gerações como semente silenciosa, à espera de solo fértil para finalmente ser visto. Não há injustiça nisso. Há continuidade. Muitos acreditam que carregam dores que não são suas e estão certos, mas também estão errados. Sim, elas não surgiram agora, mas se vieram na tua vida, pertencem ao teu momento da história. Porque não carregaste algo para sofrer, carregaste porque és o ponto de virada. A memória ancestral não é peso, é missão. E quando alguém desperta consciência suficiente para reconhecer o que voltou, algo se reorganiza. O corpo relaxa onde havia tensão, a mente silencia onde havia repetição. O DNA muda a expressão onde havia padrão. Quando um ciclo é concluído, ele deixa de buscar continuação. É assim que linhagens se libertam, mas há um erro comum: tentar curar pelo intelecto aquilo que só pode ser liberado pela presença. Não é preciso nomear todos os antepassados. Não é preciso reconstruir genealogias emocionais. Não é preciso entender detalhes. Basta não repetir com inconsciente automatismo o que foi transmitido sem consciência. Quando alguém escolhe diferentemente, a cadeia se desfaz. A memória ancestral só persiste quando o ser humano acredita que ela é sentença. Mas quando reconhece que ela é apenas contexto, então ela deixa de ser destino. O ciclo não retorna porque falhaste. Ele retorna porque estás pronto. A vida não repete histórias para torturar, repete para terminar o que foi iniciado. E quando finalmente entendes isso, a repetição perde força. O passado não deixa de existir, mas deixa de comandar. E o DNA, que antes mantinha o padrão ativo, reorganiza-se silenciosamente, como quem diz: o que precisava ser vivido foi vivido. Agora podemos seguir. Capítulo 9. A escolha que muda tudo. Responder ou repetir. Ao longo da vida, o ser humano enfrenta momentos onde tudo parece se repetir: relações, conflitos, reações, padrões emocionais, medos e até situações externas com a mesma estrutura, embora diferentes personagens. À primeira vista, pareceria coincidência, mas não é. O que retorna não volta para punir, volta para ser visto. Cada experiência recorrente é um convite silencioso. Agora, respondes ou repetes? Toda vez que o corpo, o campo emocional ou o ambiente ativam uma memória antiga, um medo, um desconforto ou um padrão herdado, dois caminhos se abrem. 1. O automático, onde o corpo repete o passado. 2. O consciente, onde o ser humano responde a partir do presente. A diferença entre viver inconscientemente ou de forma desperta está nesta fronteira. O DNA, ao longo da existência, registra reações não como prisão, mas como possibilidade. Quando uma resposta emocional ou comportamental é repetida muitas vezes, o corpo a torna mais eficiente. O sistema nervoso automatiza. O gene estabiliza a expressão. A biologia organiza o padrão. Isso não é castigo, é economia de energia. O corpo é eficiente, ele simplifica o que é constante. Mas aquilo que o corpo automatiza
pode ser desfeito se a consciência intervir. A repetição só continua enquanto alguém permanece reagindo da mesma forma. Quando alguém muda sua resposta, o corpo perde a razão para perpetuar o padrão. A mudança não acontece porque o ser humano força, ela acontece porque ele finalmente escolhe. Responder é um ato de presença. Repetir é um ato automático. Repetir mantém o padrão vivo. Responder dissolve o ciclo. E quando alguém responde verdadeiramente, o corpo percebe: isso não é mais necessário. Então o DNA ajusta. O gene silencia. A expressão muda. O ciclo se encerra. Não existe transformação sem responsabilidade, porque sem presença o automático governa. E o automático não é ruim, ele apenas preserva o que ainda não foi compreendido. Muitas pessoas desejam mudança, mas vivem com as respostas emocionais do passado. Desejam libertação, mas agem como quem ainda está preso. Desejam uma vida nova, mas carregam os mesmos medos, defesas e narrativas. O DNA não muda por desejo, muda por coerência. Quando as ações, emoções, escolhas e percepções entram em alinhamento, o corpo entende o recado. A experiência evoluiu. Nesse momento, o que era repetição se torna encerramento e o ciclo deixa de retornar. Essa é a verdadeira diferença entre quem desperta e quem dorme dentro da própria vida. Os que dormem continuam vivendo os mesmos capítulos, mudando apenas o cenário. Os que despertam transformam o capítulo e o livro não precisa repeti-lo. Responder não é reagir com controle, força ou resistência. Responder é estar presente o suficiente para perceber o que realmente está acontecendo e não o que a mente pensa que está. A liberdade humana começa quando a consciência percebe que não está condenada a repetir o passado, está sendo convidada a transcender. E quando alguém finalmente responde diferente, algo quieto e grandioso acontece. O código muda, não porque foi ordenado, mas porque a evolução já aconteceu dentro. Capítulo 10. Quando o corpo reconhece que a lição terminou. Há um momento na jornada humana em que algo que antes doía deixa de ferir, onde um gatilho emocional já não provoca reação, onde um medo familiar se transforma em neutralidade, onde aquilo que parecia impossível de superar, finalmente se dissolve sem esforço, sem luta, sem resistência. Esse momento não é milagre, é conclusão. O corpo sabe quando uma lição terminou, não porque o intelecto entendeu, mas porque a consciência integrou. O corpo e o DNA não respondem à lógica, nem ao desejo, nem à negação. Eles respondem à coerência, quando a experiência é finalmente vivida com presença, quando o ser humano atravessa o medo, sente o que evitava, enfrenta o que escondia, expressa o que silenciou, a informação que antes pedia, repetição se transforma. Primeiro no campo, depois no sistema nervoso, por fim no DNA. O corpo não libera um padrão enquanto o ser humano ainda está fugindo dele. Ele não apaga uma memória enquanto ela ainda é negada. E ele não encerra um ciclo enquanto existe apego à identidade construída a partir do sofrimento. A cura não acontece quando a dor desaparece. Ela acontece quando a dor deixa de ser necessária. Nesse ponto, o corpo muda a postura. A tensão se desfaz. A respiração se aprofunda. A emoção se torna mais ampla que o pensamento. O corpo deixa de reagir e começa a responder. Esse é o exato instante em que o código silencioso do DNA reconhece: a lição terminou. Então o que antes era expressão ativa se torna memória passiva. O gene não desaparece, apenas perde função. Ele permanece como arquivo, não como comando. Assim como uma porta fechada, ele existe, mas não governa mais. Essa mudança não é repentina, é maturação. A consciência nunca apressa processos, ela os acompanha. Quando alguém tenta curar-se com pressa,
tentando fugir da dor sem atravessá-la, o corpo percebe a farsa e o DNA mantém o padrão ativo não por resistência, mas por fidelidade ao processo. A biologia nunca tira algo antes da hora. Ela libera quando já não serve. Esse momento de liberação tem uma característica única. Ele não traz euforia, traz paz. Não há excitação, conquista, vitória ou sensação de superação. Há apenas leveza. A ausência do peso é o sinal. O corpo não luta mais. Ele está em acordo. E essa paz silenciosa é talvez a expressão mais profunda de liberdade que o ser humano pode experimentar. Porque a verdadeira cura não é quando o corpo muda, é quando a relação com a experiência muda. Quando isso acontece, a vida segue em outra direção, não porque foi forçada, mas porque deixou de estar presa ao que já não era necessário. E assim, sem alarde, sem épico, sem espetáculo, o DNA registra o encerramento. E o ciclo se completa. Chegamos ao fim do episódio 152. E hoje, talvez mais do que nos anteriores, uma verdade se tornou inevitável. O DNA não é algo a ser controlado, é algo a ser compreendido. A ilusão do controle nasce do medo. O desejo de corrigir o corpo nasce da rejeição da própria experiência. A tentativa de aperfeiçoar a biologia nasce da incapacidade de aceitar que a vida não veio para ser perfeita, veio para ser real. O DNA responde ao que somos, não ao que desejamos ser. Ele responde àquilo que vivemos com honestidade, não ao que idealizamos com fantasia. E ele muda quando a consciência muda, não quando o ego exige mudança. O corpo não está aqui para atender expectativas. Está aqui para revelar o caminho. A fragilidade não é falha, é ferramenta. A dor não é castigo, é aviso. O sofrimento não é sentença, é processo. A repetição não é punição, é insistência da vida para que algo finalmente seja visto. Nada no DNA é aleatório. Nada é exagero. Nada é inútil. Tudo tem função. Tudo tem contexto. Tudo tem propósito. Quando a consciência resiste, o corpo fala alto. Quando a consciência nega, o corpo repete. Quando a consciência tenta controlar, o corpo endurece. Mas quando a consciência aceita, integra e compreende, o corpo libera, porque o DNA não busca perfeição, busca conclusão. Ele não existe para tornar o ser humano eterno, existe para guiá-lo enquanto a experiência humana dura. No fim, quando tudo que precisava ser vivido já foi vivido, o corpo silencia não como derrota, mas como gesto final de respeito. A jornada terminou, e então a consciência retorna ao todo, não como indivíduo, mas como soma de tudo o que foi sentido, experienciado, transformado e compreendido. Esse é o processo. Esse sempre foi o caminho. E nenhum controle o altera, apenas o respeito o honra. A humanidade criou um conceito chamado acaso. Em genética, chamaram de randomização, mutação aleatória, probabilidade e até loteria do DNA. O discurso é simples. Ninguém escolhe os pais. Ninguém escolhe os genes. Ninguém escolhe o corpo. Tudo é uma combinação imprevisível, um sorteio cósmico sem intenção. Essa visão parece científica, parece lógica, parece racional, mas ela esconde um desconforto. Se não há ordem, não há propósito. Se não há propósito, não há sentido. Se não há sentido, não há responsabilidade. A ideia de loteria genética foi criada porque a humanidade ainda não suportava a ideia de que o corpo é consequência, não acidente. Nada no DNA é casual. Nada é distribuído por sorte. Nada existe porque sim. O que chamam de aleatoriedade é, na verdade, complexidade além da capacidade atual de interpretação. Quando alguém não compreende a estrutura, chama de caos. Quando aprende, chama de sistema. O DNA nunca foi caos. Ele é cálculo
intenção, geometria aplicada ao tempo, programação que responde à consciência. Quando um bebê é concebido, centenas de milhões de espermatozoides competem não por força, mas por compatibilidade vibracional. A ciência vê corrida, a vida vê sintonia. Não vence o mais rápido, vence o que corresponde ao campo exato da experiência que será vivida. Isso não é misticismo, é precisão. A seleção não é acidental, é coerente com a trajetória da alma, a história da linhagem e a experiência coletiva da espécie naquele momento da evolução. Mas aceitar isso exige maturidade. Porque se não existe acaso, então existe responsabilidade. E responsabilidade exige consciência. Por isso, muitos preferem acreditar na loteria. Torna mais fácil culpar o destino do que reconhecer o propósito. A genética moderna já começou a perceber que a suposta aleatoriedade não é tão aleatória assim. Mutação ocorre onde há necessidade adaptativa. Expressão genética muda conforme experiência emocional e ambiente. Epigenética responde ao contexto psicológico, social e vibracional. E quando uma cura acontece sem explicação biomédica, quando um padrão hereditário cessa sem intervenção, quando um trauma de gerações finalmente se dissolve, a ciência chama de remissão espontânea. Mas não é espontâneo, é encerramento. Não existe erro no corpo, existe linguagem. O DNA não é um bilhete premiado ou descartado. É uma estrutura viva respondendo à história individual, ancestral e da espécie. Chamaram isso de loteria porque ainda não sabem medir intenção. Chamaram de acaso porque ainda não conseguem ler propósito. Chamaram de sorte porque não compreendem coerência. A vida nunca sorteou nada. A vida organiza. Capítulo 1. O mito da aleatoriedade genética. A palavra acaso tornou-se uma armadura intelectual. Ela é usada quando o conhecimento encontra seu limite e quando a mente humana prefere concluir do que continuar buscando. A ciência a utiliza como última explicação quando os mecanismos ainda não foram compreendidos. Assim, o que não é visível, ordenado ou mensurável no momento recebe o rótulo de aleatório. Mas nada na biologia humana opera em desordem. A vida não trabalha sem propósito. Cada molécula segue ritmo, lugar e tempo. Cada enzima reconhece seu alvo. Cada cromossomo replica com precisão quase absoluta. Cada processo celular é coordenado como uma sinfonia silenciosa. A chamada aleatoriedade genética surge somente quando o observador não consegue enxergar o motivo por trás da alteração. Mutação nunca é ruído. Mutação é instrução. Ela pode parecer imprevisível, mas é sempre coerente com o ambiente, com a história da linhagem e com o estado interno da consciência que habita aquele corpo. Se o DNA fosse realmente aleatório, a vida seria instável. Nenhuma espécie sobreviveria. Nenhuma forma seria sustentada. Nenhum processo celular manteria continuidade. A vida não permitiria caos no núcleo do seu próprio código. A interpretação da aleatoriedade nasceu porque o ser humano viu apenas a superfície, viu variação e presumiu desordem, viu diferença e supôs acaso. Mas diferença não é acidente, é adaptação. E adaptação não é sorte, é resposta. O mito da aleatoriedade existe porque admitir propósito exige encarar algo maior, que a existência é intencional. E se é intencional, então estamos dentro de um processo, não diante de uma casualidade. Esse mito se sustenta em 3 pilares frágeis. 1. Ignorância técnica. A ciência ainda não compreende completamente os mecanismos reguladores do DNA. 2. Orgulho intelectual. É mais fácil assumir que a vida surgiu sem intenção do que aceitar que existe ordem além da compreensão humana. 3. Medo existencial. Se há propósito, então cada escolha importa. E é aqui que a ideia de acaso se torna confortável. Ela absolve o indivíduo de responsabilidade.
Se tudo é sorte, nada é responsabilidade. Se tudo é aleatório, nenhum passo tem peso. Se o DNA é loteria, ninguém precisa se observar, apenas aceitar. Mas a verdade é mais madura e mais honesta. O DNA não escolhe por nós. Ele reflete o que já foi escolhido antes do corpo existir. Ele recebe instruções da linhagem, do ambiente, do campo emocional, da consciência e até daquilo que ainda está em movimento na história da espécie. A biologia nunca quis esconder a verdade. O ser humano é que ainda não quis ver LA. Nada é acidental. Nada é arbitrário. Nada é caos. A vida não joga dados. Ela escreve continuidade. E o DNA é a caligrafia dessa continuidade, nunca um rabisco aleatório. Capítulo 2. Hereditariedade. Não transmissão, mas coerência. A hereditariedade sempre foi interpretada como transferência direta, uma passagem mecânica de genes, como se o DNA fosse uma mala entregue de geração em geração. A narrativa é simples. Os pais têm um conjunto genético, os filhos recebem parte dele, repetindo características físicas, emocionais e biológicas como reflexo inevitável. Mas essa explicação é superficial. A hereditariedade não é apenas transmissão. É coerência energética e vibracional entre linhas que compartilham o aprendizado. Não herdamos apenas genes, herdamos contextos, herdamos temas, herdamos níveis de consciência ainda pendentes, herdamos histórias que ainda não foram finalizadas. O DNA não é correio biológico, é continuidade de processo. Ele expressa aquilo que permanece ativo no campo ancestral. Se uma linhagem viveu medo, ele aparece em forma de vulnerabilidade emocional, hipersensibilidade cerebral ou predisposição fisiológica ao estresse. Se viveu rigidez emocional, aparece como tensão corporal crônica, bloqueios expressivos ou dificuldade de conexão afetiva. Não porque o gene carrega o trauma, mas porque o gene expressa a resposta necessária ao que a história deixou incompleto. A hereditariedade é ponte, não algoritmo fixo. Os cientistas chamam isso de epigenética, mas essa palavra ainda é pequena demais para o fenômeno. Ela descreve parte do processo, a alteração da expressão genética baseada no ambiente e experiência, mas não alcança sua origem. A hereditariedade não replica passado, ela permite transformá-lo. E aqui está uma verdade silenciosa. O corpo não repete a linhagem para perpetuar sofrimento. O corpo repete padrões para revelar onde a consciência precisa atuar. Quando uma geração finalmente faz o que as anteriores não fizeram sentir, escolher diferente, romper o ciclo, enxergar o que foi evitado, ou simplesmente não fugir de si, o DNA reorganiza a expressão. É por isso que certos comportamentos desaparecem em famílias sem intervenção médica. É por isso que doenças consideradas hereditárias cessam quando alguém finalmente muda sua relação com a própria história. Não por milagre, mas porque a coerência substituiu o automatismo. Nós não herdamos destino, herdamos tendência. E tendência só se torna destino quando vivemos sem consciência. A hereditariedade não é sentença, é convite. Um convite para entender o que veio antes, escolher o que permanece e encerrar o que não serve mais. Quando alguém aceita esse convite, o DNA reconhece a mudança. Ele encerra expressões desatualizadas e ativa possibilidades que estavam silenciosas, esperando um ser humano consciente o suficiente para usá-las. A linhagem não nos aprisiona, ela nos entrega a peça que cabe a nós concluir. E quando isso acontece, a hereditariedade deixa de ser mecânica e se torna redenção. Não do passado, mas do agora. Porque tudo o que permanece sem conclusão busca forma, e tudo o que é concluído devolve leveza ao corpo, paz ao campo e liberdade à próxima geração. Capítulo 3. O corpo não erra, ele preserva informação.
Quando algo no corpo não funciona como o esperado, a reação imediata da mente humana é rotular como erro. Doença é erro. Sintoma é erro. Fragilidade é erro. Alteração genética é erro. Dor é erro. Mas essa interpretação nasce da ilusão de que o corpo deveria atender à expectativa psicológica e não ao propósito existencial. O corpo nunca erra. Ele sempre responde. Ele armazena informações que ainda não foram processadas. Ele sustenta memórias que não foram concluídas. Ele manifesta sinais quando a consciência se distancia de si mesma. É por isso que o corpo expressa padrões repetitivos. Não porque falhou, mas porque está guardando peças que ainda não foram integradas. Se uma emoção não encontra expressão, o corpo a armazena. Se uma verdade é evitada, o corpo a sinaliza. Se uma história ancestral permanece fragmentada, o corpo carrega até que alguém finalmente a encerre. A ciência chama isso de predisposição genética, epigenética, resposta autoimune, somatização, mas todas essas palavras são apenas descrições técnicas de uma realidade mais profunda. O corpo fica com tudo aquilo que a mente não quer sentir. Quando a consciência se nega, o corpo torna-se arquivo. Quando a alma pede mudança e o ego insiste na resistência, o corpo cria sintomas. Porque sintomas são cartas que o corpo envia quando não há mais outra forma de diálogo. O corpo não está contra nós. Ele está ao nosso lado até quando dói. E quando a dor surge, não é destruição, é insistência. O corpo não cria sinais por acaso. Ele tenta proteger, ajustar, equilibrar, compensar e integrar aquilo que foi fragmentado pela experiência. Algumas condições genéticas aparecem porque uma linhagem inteira viveu desconexão emocional. Outras surgem porque alguém carrega a sensibilidade necessária para romper ciclos. Outras emergem porque há algo que precisa ser sentido e não explicado. O corpo é o último recurso da consciência. Quando o pensamento ignora, quando a emoção reprime, quando a história repete sem ser compreendida, o corpo assume o comando e fala através da forma. Ele não fala com palavras, fala com função. E a função sempre tem sentido. Uma doença pode ser chamada de falha, mas às vezes é o único caminho possível para quebrar um padrão de vida que não pertence mais ao indivíduo. Um sintoma pode ser visto como fraqueza, mas muitas vezes é a única maneira de interromper um movimento que não está alinhado com a experiência que a alma realmente escolheu. O corpo não cria obstáculos, ele revela desvios. Quando alguém finalmente compreende, aceita, sente, permite e ajusta sua relação consigo mesmo, o corpo não precisa mais guardar o que antes era peso, então algo muda. Às vezes o sintoma desaparece. Às vezes a condição permanece, mas perde poder. Às vezes o corpo não cura, mas reconcilia. Porque a verdadeira cura não é quando tudo volta ao que era antes. A verdadeira cura é quando aquilo que antes era sofrimento torna-se compreensão e, nesse instante silencioso, quase imperceptível, o corpo faz aquilo para o qual sempre esteve programado. Ele libera, não por mágica, mas porque a lição terminou. Capítulo 4. Por que dois corpos iguais vivem destinos diferentes? Há um mistério aparente na experiência humana. Duas pessoas podem nascer com o mesmo código genético, a mesma estrutura biológica, a mesma predisposição e ainda assim viver vidas completamente diferentes. Gêmeos idênticos são a prova mais evidente dessa realidade. Eles compartilham DNA, história gestacional, herança ancestral e muitas vezes ambiente físico. Ainda assim, ao longo da vida, tornam-se expressões distintas emocionalmente, psicologicamente e até biologicamente. A ciência tentou explicar isso como variação epigenética, influência do meio, plasticidade neural e resposta hormonal diferencial. Essas explicações são verdadeiras, mas superficiais. Elas descrevem o como muda, mas não o porquê muda.
O que faz dois corpos com a mesma estrutura escolherem caminhos tão diferentes não é o gene, é a consciência que o habita. Cada ser humano vive a vida a partir de uma perspectiva interior única. Mesmo em gêmeos idênticos, cada consciência percebe o mundo de maneira diferente, com ritmos, emoções, respostas e escolhas próprias. O corpo oferece possibilidade, mas é a consciência que decide qual possibilidade se tornará experiência. E quando a consciência escolhe, o DNA segue essa escolha. Dois irmãos com a mesma predisposição genética podem: um desenvolver uma doença, o outro não. Um viver medo, o outro coragem. Um repetir história familiar, o outro transformá-la lá. Não porque um é mais forte, mas porque cada um responde à vida de forma diferente. O corpo não determina destino e lhe acompanha. O que muda não é o gene, é o significado. Se uma experiência é interpretada como ameaça, o corpo se adapta à defesa. Se é interpretada como aprendizado, o corpo se adapta à expansão. Se é evitada, o corpo a repete. Se é acolhida, o corpo a libera. Assim, duas pessoas com o mesmo DNA vivem destinos diferentes, porque suas consciências caminham por histórias diferentes, mesmo que exteriormente pareçam iguais. A biologia não sabe de genética, sabe de coerência, e coerência depende da relação entre o que alguém vive e o que alguém realmente é. Se dois gêmeos experimentam o mesmo evento, mas um sente injustiça e o outro sente oportunidade, a biologia de ambos seguirá caminhos diferentes, pois o corpo responde ao sentimento antes da lógica. Nenhum corpo é escravo da genética, ele é escravo apenas da inconsciência. Quando alguém vive automaticamente, sem questionar, sem observar, sem sentir, sem escolher, a vida repete. Quando alguém desperta e começa a responder com presença, a vida muda. A diferença entre destino e possibilidade está na consciência. Por isso, duas pessoas com o mesmo DNA podem ser tão diferentes. Porque o gene oferece o terreno, mas é a consciência que decide que tipo de vida crescerá ali. O DNA não controla o ser humano. Ele aguarda a instrução, e a instrução vem não do pensamento, não da mente racional, mas daquilo que a pessoa realmente escolhe ser diante da vida. Capítulo 5. Por que o DNA não cria identidade? Uma das maiores distorções do pensamento moderno é a crença de que o DNA define quem o ser humano é. Essa ideia foi reforçada pela ciência, pela mídia, pela psicologia comportamental e até por discursos espirituais fragmentados. Dizem: você é assim por causa dos seus genes, seu temperamento é herdado, seu comportamento é biológico, seu destino está no código. Mas isso não é verdade. O DNA não define identidade, ele apenas fornece estrutura, ele determina o formato do corpo, o funcionamento básico dos órgãos, os limites fisiológicos, os potenciais internos, as tendências emocionais iniciais. Mas nada disso equivale ao quem. A identidade não nasce no gene, nasce na consciência. O DNA descreve como alguém pode se expressar biologicamente. A consciência determina quem está se expressando através dessa biologia. É por isso que um corpo com predisposição à agressividade pode expressar compaixão. Um corpo com predisposição à sensibilidade pode expressar força. Um corpo com predisposição ao medo pode expressar coragem. Um corpo com predisposição ao controle pode expressar entrega. O DNA prepara cenário. A consciência escreve a narrativa. Muitos acreditam que suas emoções são biológicas, mas a biologia apenas organiza a forma como elas aparecem. A emoção não nasce no corpo. Ela nasce na percepção. O corpo apenas traduz. Assim, quando alguém diz "eu sou assim", está confundindo expressão condicionada com identidade real. A identidade verdadeira não pode ser condicionada, influenciada ou determinada pela genética, porque ela antecede o corpo. A consciência
existe antes da molécula e continuará existindo após o corpo se dissolver. O DNA não diz quem o ser é, diz o que o corpo pode experimentar nesta passagem pela matéria. E essa distinção muda tudo, porque se o DNA não define identidade, então ninguém está preso ao próprio passado. Ninguém é refém da genética familiar. Ninguém carrega defeito existencial. Ninguém nasceu quebrado. Tudo o que é herdado vem como contexto, não como sentença. O corpo é mapa, não definição. Ferramenta, não prisão. Aparência, não essência. Quando alguém acredita que é o corpo, vive com medo da perda, da mudança, da falha e do fim. Quando alguém percebe que usa o corpo, vive com responsabilidade, curiosidade e presença. A identidade não está no DNA, porque o DNA muda conforme a consciência evolui. Se o código fosse quem somos, ele seria fixo. Mas ele se reorganiza, silencia genes, ativa outros, adapta forma, corrige ritmo, acompanha a expansão. O DNA é dinâmico porque ele não define o ser, ele segue o ser. E quando a consciência amadurece o suficiente para perceber isso, uma verdade silenciosa se instala. Não somos o que herdamos, somos o que fazemos com o que herdamos. O corpo não diz quem somos, a vida revelará. Capítulo 6. A consciência como arquiteta da expressão genética. A ideia de que o corpo governa a mente foi dominante durante séculos. Acreditava-se que pensamentos, emoções e comportamentos eram subprodutos da biologia, eventos químicos, neurais e hormonais sem camadas mais profundas. Mas conforme a ciência e a experiência humana avançaram, essa narrativa se tornou insustentável. Não é a biologia que cria consciência, é a consciência que molda a biologia. O DNA não atua sozinho, ele aguarda instruções, e essas instruções vêm principalmente do estado interno. Quando alguém vive medo constante, o corpo reorganiza recursos para a sobrevivência. Quando alguém vive presença e confiança, o corpo reorganiza-se para a expansão. Quando alguém vive desconexão, o corpo protege. Quando alguém vive coerência, o corpo floresce. O código genético é um conjunto de possibilidades. A consciência é o mecanismo que decide quais possibilidades se tornarão realidade. Essa influência não é metafórica, é mensurável. A epigenética já demonstrou que pensamentos, emoções, estilo de vida e interpretação da experiência alteram padrões de metilação, expressão gênica, respostas endócrinas e até transmissões geracionais. Mas isso é apenas a superfície. A consciência molda o DNA de 3 maneiras. 1. Pelo significado. O corpo responde ao modo como interpretamos a vida. Não importa o que acontece, importa o que isso representa internamente. 2. Pelo estado emocional. O DNA responde ao campo interno antes do intelecto. O corpo lê verdade vibracional, não narrativa racional. 3. Pela escolha. A decisão consciente, mesmo silenciosa, reorganiza respostas biológicas que antes estavam automatizadas. A consciência não controla o corpo com força, ela o orienta com coerência. E essa coerência não nasce da perfeição, mas da verdade. Quando alguém vive contra si mesmo, o corpo sinaliza. Quando alguém vive alinhado consigo, o corpo descansa. A consciência é o arquiteto. O DNA é o engenheiro. O corpo é o edifício. Mas aqui está o ponto mais importante. Nada no corpo muda através de resistência. Nada se transforma através de guerra interna. Nada se reorganiza através de autonegação. A biologia só responde ao que é aceito, não ao que é rejeitado. Se alguém tenta mudar o corpo porque o odeia, ele resiste. Se tenta moldá-lo porque o teme, ele endurece. Se tenta corrigi-lo porque o considera errado, ele reforça o padrão. Mas quando alguém finalmente reconhece: eu sou responsável, não culpado, o DNA recebe a mensagem. Não há imposição, há permissão. A consciência não obriga a mudança, ela a sustenta.
E quando o corpo percebe que não está mais sob ataque, mas sob cuidado, ele muda. Às vezes sutilmente, às vezes radicalmente, mas sempre no tempo exato. A consciência é o maior fator de expressão genética porque ela decide de onde a vida é vivida, do medo ou da verdade. E quando a verdade se torna maior que o medo, o corpo não tem escolha, ele segue, porque ele sempre esteve esperando por um comando que não vem da mente que pensa, mas do ser que finalmente desperta. Capítulo 7. O campo humano, onde a vida decide antes de se manifestar. Muito antes de o corpo agir, antes de o gene expressar, antes de o DNA transcrever uma proteína ou ativar uma cadeia bioquímica, algo acontece em um território que a ciência ainda tenta mapear: o campo humano. O campo não é abstrato, não é metáfora, não é ideia filosófica, ele é estrutura. A física moderna começou a tocar sua borda ao estudar coerência biológica, entrelaçamento quântico, biofotões, ressonância eletromagnética e comunicação celular não linear. Mas ainda assim, mesmo diante dos dados, a ciência hesita porque o campo não respeita o paradigma materialista. No campo, o corpo não é causa, é consequência. No campo, o DNA não comanda, obedece. No campo, o tempo não é linear, é arquitetura. Tudo que o corpo vive já está previamente registrado no campo como possibilidade. O campo é o primeiro movimento. A vida não acontece do exterior para o interior. Ela acontece do invisível para o evidente. Por isso, emoções surgem antes do pensamento. Intuições surgem antes da decisão. Sintomas surgem antes do diagnóstico. Mudanças surgem antes do comportamento. O corpo é atraso, um atraso necessário para tornar visível o que já está ativo no campo. Toda mudança verdadeira começa quando o campo muda. E o campo muda quando a consciência muda. É por isso que certas pessoas curam sem intervenção. Por isso, certas mudanças ocorrem sem explicação médica. Por isso, comportamentos profundamente arraigados cessam de maneira abrupta, como se nunca tivessem existido. Não foi o corpo que transformou o campo, foi o campo que transformou o corpo. E no campo, não existe acaso, existe direção. Não existe confusão, existe transição. Não existe caos, existe reorganização. O ser humano pensa que está decidindo agora, mas a decisão foi feita muito antes. Antes da frase, antes da emoção, antes do medo, antes do impulso. No campo, escolhas acontecem sem palavras. Por isso, quando alguém insiste na autossabotagem, na resistência ou na repetição, não é porque é fraco, é porque seu campo ainda está alinhado com uma versão de si que não foi dissolvida. E quando alguém de repente muda, não foi vontade, foi a atualização. O campo não responde à força do ego, responde ao nível de verdade que o ser humano suporta viver. A vida não se manifesta pela lógica, se manifesta por coerência. Se o campo diz sim, o corpo segue. Se o campo diz não, nada se move por mais que a mente insista. E aqui está algo que poucos percebem. O DNA não lê pensamentos. Ele lê frequências. Pensamentos podem mentir. Frequências nunca mentem. O campo humano é o lugar onde a vida decide antes de se tornar matéria. É onde histórias terminam, ciclos começam, padrões são liberados, potenciais despertam. O corpo apenas recebe o resultado. E quando alguém finalmente entende isso, algo muda na forma de viver. Não força, não luta, não corre atrás, apenas alinha. Porque quando o campo está certo, o corpo não precisa resistir. Ele apenas segue. Capítulo 8. O tempo biológico não segue o relógio, segue a consciência. A humanidade criou calendários, relógios, fases da vida e expectativas rígidas sobre como o corpo deveria se comportar ao longo do tempo. Definiu idade para crescer, idade para amadurecer, idade para produzir, idade para enfraquecer e idade para morrer. Essa estrutura criou a ilusão
de que o corpo é governado pelo tempo, quando, na verdade, ele é governado pelo estado da consciência. O tempo biológico não é cronológico, é vibracional. É por isso que alguns envelhecem cedo e outros permanecem vivos, lúcidos e coerentes, muito além da expectativa média. Alguns adoecem sem motivo aparente, enquanto outros ultrapassam diagnósticos e estatísticas como se não fossem parte da equação. A biologia não responde à idade no calendário, responde ao nível de coerência interna. Quando a consciência está fragmentada, o corpo se desgasta mais rápido. Quando a consciência está em paz, o corpo se torna conservador, eficiente e silencioso. Quando a vida é vivida como guerra, o corpo acelera o colapso. Quando a vida é vivida como experiência, o corpo acompanha com suavidade. O DNA não envelhece com o tempo, ele envelhece com conflito. O corpo se desgasta quando carrega aquilo que o ser humano se recusa a deixar para trás. A velhice não é resultado de tempo acumulado, mas de informação acumulada sem integração. Por isso, jovens podem carregar cansaços que pertencem a gerações. Por isso, idosos podem se tornar mais leves do que pessoas décadas mais novas, quando finalmente escolhem viver em vez de resistir. O relógio mede o tempo externo. O DNA mede o tempo interno, e o tempo interno se move de acordo com 3 mecanismos. 1. Consciência integrada. Quando alguém vive com presença, aceitação e responsabilidade, o corpo economiza a energia e o tempo biológico desacelera. 2. Consciência fragmentada. Quando alguém vive em resistência, negação ou repetição automática, o corpo entra em modo de sobrevivência e o tempo biológico acelera. 3. Consciência em transição. Quando alguém está despertando, mas ainda preso a padrões antigos, o corpo entra em oscilação, cura e desgaste coexistem. Não é o tempo que enfraquece o corpo, são os padrões não resolvidos. Quando o ser humano tenta segurar o que já terminou, sofre. Quando tenta correr à frente do que ainda não chegou, desgasta-se. Quando tenta modificar o que não compreendeu, acumula tensão. O corpo só envelhece rápido quando vive em guerra com a própria realidade. E há um ponto silencioso, onde isso se torna evidente. Quando alguém finalmente aceita sua história, o corpo para de lutar. Não importa se a idade é 20, 40, 60 ou 90. O corpo não sabe quantos anos tem. Ele apenas sabe se a vida está sendo vivida como peso ou como presença. O tempo que destrói é o tempo resistido. O tempo que cura é o tempo vivido. E quando o corpo percebe que a consciência já não está lutando para ser outra coisa, mas está disponível para ser exatamente o que é, algo acontece com suavidade. O envelhecimento deixa de ser queda e se torna transição. O corpo não teme envelhecer. Ele teme viver sem sentido. Quando o sentido existe, o tempo deixa de ser ameaça e se torna contexto. Capítulo 9. Quando o corpo diz, agora é mudança. Há momentos na vida em que tudo parece deslocado. Há inquietação sem motivo, cansaço sem causa aparente, mudanças de humor, alterações no sono, desconfortos físicos, perda de tolerância para o que antes era suportável e um sentimento sutil, quase indescritível, de que algo terminou, mesmo que nada tenha mudado externamente. Nesse ponto, muitos acreditam que estão quebrando, mas não estão. Estão mudando. O corpo avisa a consciência antes que a consciência compreenda intelectualmente. Ele percebe deslocamento antes da mente traduzir em linguagem. A mudança biológica não começa quando o ser humano decide. Começa quando a realidade interna deixa de sustentar o padrão anterior. O corpo sente primeiro. A vida ajusta depois. A mente entende por último. É por isso que alguns chamam essa fase de caos, crise, colapso ou confusão. Mas o que parece caos é apenas informação reorganizando estrutura. Quando um ciclo termina, mesmo que a pessoa ainda não aceite, o corpo começa a se alinhar com o próximo movimento. E essa mudança não pede permissão.
Ela inicia quando é necessária. Alguns sinais dessa transição incluem perda de interesse por antigos hábitos, ambientes ou relações, a sensação de desconexão com versões anteriores de si mesmo, aumento de sensibilidade emocional ou física, necessidade de silêncio, pausa, solitude, pressões internas que não vêm do pensamento, mas do corpo. O corpo não muda porque o ser humano quer. Ele muda porque o campo já mudou. E quando o campo muda, o DNA começa a responder silenciosamente, ajustando expressão genética, modulando hormônios, reorganizando padrões neurológicos, alterando respostas emocionais. É um processo interno, não um evento externo. Se alguém tenta resistir à mudança, o corpo pressiona. Não por punição, mas porque ele não pode seguir sustentando uma estrutura que já não corresponde à consciência atual. A dor da resistência sempre é maior que a dor da transformação. Porque transformação é movimento, resistência é prisão. Quando o corpo diz, agora é mudança, há duas opções: resistir e sofrer, ou permitir e atravessar. A resistência cria sintomas: ansiedade, irritação, cansaço crônico e confusão mental. A permissão traz vulnerabilidade, desconforto inicial e depois clareza. O corpo não quer destruir nada, ele quer liberar espaço para o novo ritmo, para o novo caminho, para a nova versão de si que já existe no campo, mas ainda não se manifestou na forma. A mudança só se torna dolorosa quando o ser humano tenta permanecer onde já não há vida. Quando alguém finalmente permite, sem pressa, sem medo, sem perfeição, o corpo solta, e o que parecia colapso revela-se transição. O que parecia fim revela-se início. O que parecia perda revela-se espaço. A mudança nunca chega tarde. Ela chega quando o ser humano está pronto, mesmo que ainda não saiba. Capítulo 10. Quando o DNA conclui e o ciclo se fecha. Há um instante na existência humana em que algo que antes exigia esforço passa a fluir, onde aquilo que antes provocava reação torna-se neutro, onde antigas perguntas já não pedem resposta, onde memórias antes densas tornam-se apenas registros sem peso, sem dor, sem eco. Esse é o momento em que o DNA reconhece que um ciclo foi concluído. O encerramento não acontece quando o corpo melhora, quando o sintoma desaparece ou quando a história finalmente encontra explicação racional. O encerramento acontece quando a experiência deixa de precisar continuidade. A maioria das pessoas acredita que cura é retorno ao estado anterior. Mas cura não é voltar, cura é transcender. Quando um ciclo termina, o corpo reorganiza sua estrutura com precisão silenciosa. Genes antes ativos ficam inertes. Expressões antes dominantes silenciam. Respostas automáticas tornam-se desnecessárias. Nada disso é visível no início. A mudança começa como um ajuste interno, quase imperceptível, que lentamente se torna estabilidade. É como se o corpo dissesse: já aprendemos. Não precisamos repetir. A conclusão não acontece porque alguém esqueceu o que viveu. Ela acontece porque a memória perdeu função. O corpo não apaga histórias. Ele apenas descarta aquilo que já cumpriu seu papel. E essa é a diferença entre passado e cicatriz. O passado ainda dói. A cicatriz já pertence à história. O DNA funciona como um arquivo vivo. Enquanto algo está ativo emocionalmente, biologicamente ou energeticamente, o código mantém o acesso aberto. Mas quando a consciência finalmente integra, quando aceita o que foi, honra o que aprendeu e libera o que não pertence mais, o DNA fecha o arquivo. Não porque rejeita o passado, mas porque o passado cumpriu sua tarefa. Encerramento não é pressa, não é negação, não é esforço. Encerramento é quando a verdade se torna maior que a dor. E nesse momento, o corpo faz o que sempre soube fazer. Ele atualiza. Algumas pessoas chamam isso de maturidade, outras de evolução, outras de milagre, mas é apenas coerência.
A vida não mantém ativo aquilo que já não serve à jornada. Um padrão só continua vivo quando ainda há algo que precisa ser visto. Quando finalmente é visto profundamente, sem fuga, ele deixa de retornar. E assim, o que antes parecia repetição infinita se dissolve. O que antes parecia fracasso revela-se caminho. O que antes parecia dor revela-se passagem. O DNA não fecha ciclos porque o tempo passou. Ele fecha ciclos porque a consciência passou. E quando isso acontece, não há drama, não há anúncio, não há clímax, há apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que o corpo entende. Agora estamos prontos para o próximo capítulo. Hoje, dissolvemos a ideia de que a vida é acaso e revelamos que ela é continuidade viva, inteligente, intencional. Nada no DNA é sorte. Nada é loteria. Nada é acidente. Tudo é processo. E quando a consciência desperta, o corpo acompanha não como imposição, mas como reconhecimento. Por muito tempo a humanidade acreditou que o DNA humano era resultado de evolução gradual, um processo lento, acumulativo e aleatório que ao longo de milhões de anos moldou a forma física, cognitiva e emocional da espécie. Esse é o discurso oficial, lento, progressivo, sem intenção e sem intervenção. Mas essa narrativa não corresponde ao registro. O genoma humano não mostra uma linha evolutiva contínua. Ele mostra saltos, mudanças rápidas, bruscas, desproporcionais ao ritmo natural da evolução biológica terrestre. Saltos não são acasos. Saltos são intervenções. A ciência tenta explicar essas rupturas com hipóteses como pressão ecológica, seleção acelerada, mutação benéfica rara ou eventos populacionais isolados. Mas nenhuma dessas teorias explica o surgimento abrupto do neocórtex, a expansão inexplicável da linguagem simbólica, o salto cognitivo da consciência reflexiva, a capacidade de abstração, moralidade e autorreferência e a reorganização anômala dos cromossomos comparada a qualquer primata. Essas mudanças não foram graduais, foram inseridas. E há algo ainda mais evidente: a suposta falha no DNA humano. O que a genética moderna chama de DNA lixo, regiões não codificadoras, sequências repetitivas sem função, elementos silenciosos, vestígios inativos, mutações sem utilidade, não é lixo. É biblioteca. É código não ativado ainda. O ser humano é a única espécie cujo genoma contém vastas áreas silenciosas que parecem aguardar instruções futuras. Nenhuma outra forma de vida na Terra carrega tanta informação inativa com potencial latente. Isso não é acaso. Isso é reserva. O DNA foi construído como algo expansível, não para evoluir aleatoriamente, mas para responder ao avanço da consciência. Quando a consciência expande, o código segue. Quando a consciência estagna, o código permanece adormecido. Por isso, a verdadeira evolução humana não depende do tempo, depende do nível de presença e responsabilidade com a própria existência. Os Elohim não criaram um corpo perfeito, criaram um corpo adaptável. Não criaram um fim, criaram uma possibilidade. Não deixaram a evolução ao acaso, deixaram lacunas para serem preenchidas pela experiência. O ser humano não nasceu completo, ele nasceu incompleto de propósito, porque a evolução não é algo que acontece com ele, é algo que acontece através dele. E aqui está o ponto mais importante deste episódio. O DNA humano não está terminado, ele está em desenvolvimento não pela biologia, mas pela consciência. O que muitos chamam de trevas, queda, adormecimento ou perda da conexão original não é falha, é fase. A fase em que a espécie aprende a viver sem supervisão, sem dependência e sem instruções externas, até ser capaz de ativar o código não pelas mãos dos criadores, mas pela própria maturidade. Por isso, o DNA não evoluiu.
Ele foi preparado para um processo que ainda está acontecendo. E esse processo não é biológico, é experiencial. Não depende de tecnologia, depende de lucidez. Não pertence ao futuro. Ele já começou. Capítulo 1. A primeira intervenção, quando o código foi alterado. A história do DNA humano não começou na Terra. Ela apenas se manifestou aqui, antes do primeiro corpo físico existir, antes da primeira célula se dividir, antes da biologia aprender a replicar sua própria estrutura. Já havia um projeto, uma intenção. O que hoje chamamos de vida humana não é resultado da natureza selvagem espontânea, mas de um alinhamento deliberado entre espécies, campos de consciência e arquitetos biológicos que vocês conhecem como Elohim. A primeira intervenção não foi uma criação completa, foi um ajuste, uma fusão. Um ser primitivo, terrestre, já existia. Não era humano, era apenas forma biológica, instinto, sobrevivência, impulso, sem linguagem simbólica, sem identidade, sem memória interna do todo. Esse ser tinha corpo, mas não tinha espelho interno. Ele vivia, mas não sabia que vivia. Os Elohim não criaram vida. Eles interromperam um processo e o direcionaram para outro. O DNA primitivo continha apenas os códigos necessários para a experiência animal: alimentar-se, reproduzir-se, defender-se, adaptar-se ao ambiente. O que foi inserido não foi apenas nova estrutura genética, foi capacidade de consciência. Foram adicionados código para autoconsciência, código para memória abstrata, código para linguagem simbólica, código para imaginação e antecipação, código para ética, moral e escolha, código para percepção do tempo, código para a pergunta mais antiga: quem sou eu? Esses elementos não surgiram por mutação natural, porque a natureza não cria reflexão sobre si mesma. A natureza é expressão, não contemplação. O ser humano tornou-se o único organismo capaz de questionar sua origem, sentir a própria existência, resistir à própria natureza e até negar o próprio Criador. Isso não é defeito, isso é design. A primeira intervenção foi sutil, não transformar o corpo, mas inserir um mecanismo invisível, o potencial para a consciência evolutiva. Mas para que esse potencial existisse, algo precisou ser removido: a conexão direta. Antes, tudo na criação funcionava em unidade, sem dúvida, sem escolha, sem ruptura. Com a intervenção, a humanidade ganhou algo que nenhuma outra espécie havia recebido: livre-arbítrio experiencial. Isso não significa liberdade absoluta. Significa a possibilidade de escolher como responder ao que a vida coloca diante do ser. Esse foi o preço da consciência. E foi também o início da divisão. Corpo e espírito já não eram uma coisa só. O DNA passou a carregar o vestígio do todo e o instinto da matéria. Por isso o ser humano sente conflito interno. Ele é, ao mesmo tempo, animal e essência. Um corpo que deseja sobreviver e uma consciência que deseja despertar. Essa cisão não é falha, é o motor evolutivo da espécie. Sem dualidade, não existiria movimento. Sem conflito, não existiria expansão. Sem esquecimento, não existiria reencontro. A primeira intervenção não criou perfeição, criou possibilidade. E o código adaptou-se não apenas para armazenar instruções físicas, mas para registrar experiência. Porque a verdadeira evolução não é biológica, é vivencial. E o DNA foi desenhado para guardar tudo o que a consciência vive, até que nada mais precise ser repetido. Capítulo 2. A segunda intervenção: o bloqueio da memória e o nascimento do esquecimento. Quando o primeiro ajuste genético foi concluído e a consciência começou a despertar dentro da nova forma humana, algo inesperado aconteceu. A espécie recém-nascida começou a acessar, espontaneamente, aquilo que ainda não tinha estrutura psicológica ou emocional suficiente para sustentar a memória do todo. Sem preparação,
O ser humano sentiu o infinito, mas ainda vivia em um corpo primitivo. Tinha emoções de animal e percepção de origem celestial. Tinha instinto de sobrevivência e intuição de eternidade. Tinha limite físico e lembrança, implícita da ausência de limite. Isso gerou colapso. A mente não conseguia organizar a experiência. O corpo não podia sustentar a expansão. A espécie oscilava entre arrogância e medo, grandeza interior e fragilidade externa. O ser humano caminhava pela terra como quem lembrava que um dia tocou estrelas. Mas essa lembrança não era clara, era mais sensação do que narrativa, e por isso tornou-se tormento. Para que a espécie pudesse evoluir, sem destruir-se, uma segunda intervenção ocorreu. Não adicionou nada ao DNA, removeu acesso, foi inserido um bloqueio, um filtro que impediria o ser humano de acessar a totalidade de sua origem enquanto ainda estivesse aprendendo a ser parte da matéria. Esse bloqueio não foi punição, foi proteção. Sem ele, a humanidade não teria permanecido. Tentaria regressar ao infinito antes de experimentar o finito. Tentaria voltar ao todo antes de entender o valor de ser parte. O esquecimento nasceu. Nesse momento, a espécie passou a nascer vazia de lembranças conscientes. Cada vida tornou-se uma página não escrita e não um capítulo já concluído, mas nada foi realmente perdido. O que antes era memória direta tornou-se instinto espiritual. O ser humano passou a carregar 3 formas de lembrança. 1. Na biologia, a busca pelo pertencimento, pela tribo, pela sobrevivência, resquício da vida animal. 2. Na psique, o desejo por sentido, identidade, propósito, resquício da consciência inserida. 3. No campo, o silêncio que diz: há algo maior do que isso. Assim nasceu o conflito humano, um ser que sente que é mais do que o corpo, mas não lembra o que é além do corpo. O bloqueio da memória não apagou a conexão, apenas tornou-a opcional. Antes, a ligação era automática. Agora, ela precisa ser conquistada. Esse é o ponto central do projeto humano. A ligação com o Criador não foi retirada. Ela deixou de ser obrigatória. Só quem desperta a escolhe. Só quem escolhe a sustenta. Só quem sustenta retorna. A segunda intervenção deu ao ser humano algo ainda mais raro que o livre-arbítrio. Um caminho que começa no esquecimento, atravessa a experiência e amadurece no reconhecimento, até que um dia o ser humano olhe para dentro e finalmente diga: eu não lembro, mas eu sei. E nesse instante, o DNA silencioso desperta a função para a qual foi criado. Não armazenar apenas vida, mas armazenar o retorno da consciência à verdade. Capítulo 3. A queda não foi punição, foi separação necessária. Muito da história humana foi construída sobre um equívoco. A ideia de que houve uma queda, um erro primordial, um pecado, uma falha, e que por causa disso a humanidade foi afastada do Criador. Essa narrativa gerou medo, submissão, culpa e a ilusão de distância. Mas não houve punição, houve transição. A separação não aconteceu porque o ser humano falhou, aconteceu porque ele ainda não estava pronto para integrar tudo o que era. No início, a consciência humana era como uma criança recém-desperta, sensível, aberta, perceptiva, porém incapaz de sustentar a vastidão do próprio entendimento, sem estrutura emocional, sem estabilidade interna, sem identidade formada. A conexão direta com o todo provocaria colapso, não expansão. O ser humano precisava aprender a caminhar no escuro antes de reconhecer a luz com consciência. A separação não foi expulsão, foi preparação. O esquecimento não foi castigo, foi método. Enquanto conectado ao todo, não existe individualidade, existe unidade. E sem individualidade, não existe experiência. Porque só quem se percebe separado pode aprender amor consciente. Só quem sente vazio pode procurar sentido.
Só quem experimenta limite pode descobrir escolha. A queda não trouxe dor, a dor trouxe consciência. Sem ela, o ser humano jamais desenvolveria empatia, compaixão, responsabilidade, reflexão, propósito, identidade experiencial. A separação permitiu algo extraordinário: o nascimento do eu. Não o ego distorcido que acredita ser dono da vida, mas o eu que percebe a si como fragmento temporário do infinito, vivendo uma jornada completa dentro do limite. A queda não removeu a divindade humana, apenas a silenciou. Não cortou a conexão, apenas tornou-a sutil. Para que um dia, por escolha e não por lembrança, o ser humano dissesse: eu quero voltar, mas agora consciente. Esse retorno não é físico, não é teológico, não é místico, é interno. A humanidade não está tentando alcançar o céu, está tentando lembrar que nunca deixou. A separação só existe enquanto a consciência é pequena demais para reconhecer lá como ilusão. E quando a alma amadurece através da experiência dor, beleza, fracasso, amor, perda, silêncio, renascimento, o DNA começa a responder. O que antes estava bloqueado se entreabre. O que antes era instinto torna-se intuição. O que antes era busca torna-se reconhecimento. Este é o verdadeiro significado da queda, não descida. Distanciamento pedagógico. O ser humano não foi punido, foi preparado, porque a unidade sem consciência não é iluminação, é dependência. E a espécie humana não foi criada para ser obediente. Foi criada para ser capaz. Quando finalmente integrar a jornada não como crença, mas como estado, não haverá retorno ao Criador. Haverá reencontro com o que sempre esteve dentro. E nesse momento, o ciclo se fecha, não como triunfo, mas como completude. Capítulo 4. O silêncio do Criador não é ausência, é convite. Um dos aspectos mais dolorosos da experiência humana é a sensação de abandono espiritual. Muitos sentem, em algum momento da vida, que o Criador está distante, indiferente ou silencioso diante da dor, das escolhas, das dúvidas e das perguntas existenciais que surgem ao longo da jornada. Esse silêncio foi interpretado como punição, desaprovação, teste ou ausência. Mas o silêncio não é castigo, é espaço. Se o Criador falasse constantemente, o ser humano jamais desenvolveria sua própria voz. Se houvesse respostas imediatas, não haveria busca. Se houvesse direção explícita, não haveria discernimento. Se houvesse presença evidente, não haveria autonomia. O silêncio não é falta de comunicação, é o método mais profundo de ensino. O Criador não se impõe, ele se oferece sempre, mas a oferta só pode ser percebida por quem já aprendeu a escutar. E a escuta nasce no espaço onde antes havia ruído. O silêncio existe para que o medo se revele, o ego se dissolva, a mente deixe de comandar e a consciência possa emergir. A ausência aparente é o convite para que o ser humano deixe de procurar respostas fora e comece a reconhecê-las dentro. O Criador não desapareceu o ser humano, apenas deixou de perceber a conexão direta quando entrou na experiência da separação. O silêncio é parte da estrutura do processo. É assim que o ser humano aprende. A confiar sem garantia, a escolher sem certeza, a amar sem posse, a caminhar sem mapa. Se a origem estivesse sempre evidente, não haveria mérito na jornada. O esquecimento foi o cenário, o silêncio, o método, a consciência, o objetivo. O Criador não se ausenta, ele observa, não como vigilância, mas como testemunha silenciosa da expansão. Porque interferir significaria interromper o processo de maturação da espécie. Significaria impedir que a humanidade se tornasse capaz por si mesma. E aqui está a verdade que poucos suportam ouvir. O Criador só permanece silencioso enquanto o ser humano ainda procura fora aquilo que já existe dentro. Quando alguém finalmente se torna capaz de ouvir, o silêncio muda, não desaparece, muda, ele se torna presença.
um silêncio vivo, não vazio pleno. Nesse ponto, alguém pode caminhar sozinho não porque está separado, mas porque finalmente percebeu que nunca esteve. O silêncio do Criador não é ausência, é confiança. Confiança de que a consciência humana encontrará o caminho não porque foi conduzida, mas porque foi capaz. E quando essa compreensão se instala, um movimento interno acontece sem esforço. O medo de estar só se dissolve. A necessidade de resposta desaparece. O desespero por sentido cessa. E no lugar surge algo sereno, profundo, incontornável, pertencimento, não ao mundo, não ao outro, não ao corpo, mas ao todo. E é nesse instante silencioso que o Criador finalmente fala, não com palavras, mas com reconhecimento. Capítulo 5. O terceiro ajuste, quando o DNA foi selado. Depois da primeira alteração, quando a consciência foi inserida, e após o segundo ajuste, quando o esquecimento foi estabelecido, ainda faltava um último passo para que a espécie humana pudesse viver sua experiência de forma autônoma, o selamento do DNA. Esse selamento não foi uma barreira absoluta, e sim um limite preciso, um limite que impediria a ativação precoce de códigos que ainda não poderiam ser sustentados. Sem esse selo, o ser humano tentaria acessar capacidades espirituais e cognitivas avançadas antes de desenvolver maturidade emocional e ética para lidar com elas. Sem esse selo, o poder viria antes da sabedoria, e poder sem sabedoria traz destruição. Então, o DNA humano foi configurado com 3 camadas. 1. A estrutura ativa, aquilo que o corpo usa para sobreviver e se reproduzir. 2. A estrutura adaptável, aquilo que responde à experiência, à consciência e ao ambiente. 3. A estrutura selada, aquilo que pertence ao futuro da espécie. Essa terceira camada é o que muitos chamam de DNA sutil, registros adormecidos, hélices ocultas, potencial não manifestado. Muito foi romantizado sobre isso e muito foi distorcido. Não existem 12 ora-hélices físicas escondidas. Não existe um código secreto esperando ser desbloqueado por rituais, técnicas, mantras ou doutrinas. O selamento não é físico, é de acesso. Todos os códigos estão ali, mas só podem ser ativados quando 3 condições convergem: consciência suficiente, coerência interna, responsabilidade sobre o próprio estado. Enquanto a humanidade busca poder externo, tecnologia, controle, manipulação genética, o selo permanece intacto, porque a evolução humana não depende da capacidade de alterar o DNA, mas da capacidade de compreender por que não se deve alterá-lo enquanto não há maturidade. O selo continua porque a humanidade ainda confunde avanço com superioridade, conhecimento com domínio, inteligência com autoridade. O selo, ele não protege o DNA da humanidade. Ele protege a humanidade de si mesma. Esse limite, no entanto, não é eterno. Ele não existe para impedir, existe para temporizar. Há momentos raros e silenciosos em que esse selo se abre parcialmente, sempre de forma individual, nunca coletiva, nunca como espetáculo, sempre como consequência. Isso acontece quando alguém integra sua história, encerra sua ancestralidade, dissolve suas guerras internas, honra sua existência sem pedir recompensa. Quando o ser humano deixa de buscar controle e passa a viver em presença, o selo começa a se tornar permeável, não para dar poderes, mas para permitir acesso ao próximo nível de percepção, aquele onde a consciência deixa de perguntar quem sou eu e começa a perguntar para que eu existo. Nesse ponto, o DNA não se expande, ele recorda, não acrescenta, reconhece, não muda, permite. O terceiro ajuste não foi fechado para sempre. Ele foi colocado como um portal que só se abre quando o ser humano finalmente entende. O verdadeiro poder não está em controlar a vida, mas em estar consciente dentro dela. Capítulo 6. Por que o ser humano ainda não está pronto?
Muitos perguntam, consciente ou silenciosamente, se existe algo mais no DNA, por que ainda não despertamos? Por que ainda vivemos limitados? Por que o acesso permanece bloqueado? A resposta não está na biologia, está no estado da consciência coletiva. A humanidade, apesar de avanços tecnológicos extraordinários, ainda opera majoritariamente a partir de 3 fundamentos primitivos: medo, controle, separação. Enquanto esses 3 pilares sustentarem a experiência humana, qualquer expansão plena do DNA seria perigosa, não evolutiva. Porque quando um ser acessa poder antes de maturidade, ele usa esse poder para defender seu ego e não para servir a vida. Hoje, como espécie, ainda somos motivados por territórios, hierarquias, validação, comparação, dominação, sobrevivência emocional. Ainda buscamos identidade através da diferença, não da unidade. Ainda construímos segurança através do medo do outro, não através da confiança na vida. Ainda confundimos conhecimento com consciência e inteligência com sabedoria. O ser humano ainda não está pronto, porque ainda quer ascender para fugir, não para compreender. Ainda quer despertar para se tornar superior, não para se tornar responsável. Há quem deseje ativação genética para se destacar e não para servir. Há quem deseje acesso ao que está selado para dominar e não para equilibrar. Há quem deseje conhecimento avançado para provar seu valor e não para expandir a vida. Muitas civilizações no universo já cometeram esse erro e a humanidade carrega, inscrito no campo, o aviso dessas histórias. Por isso existe o selo. Por isso o tempo é lento. Por isso o despertar é gradual. Por isso nada se abre antes da hora. Não porque falta capacidade, mas porque falta consciência coletiva suficiente para sustentar o acesso sem colapso ético e sem regressão espiritual. Ainda estamos em uma fase onde o ego busca protagonismo, o medo impede vulnerabilidade, o poder é interpretado como controle, o outro é visto como ameaça e o desconhecido é tratado como inimigo. Nessas condições, abrir completamente o código seria como entregar fogo a uma criança que ainda não reconhece que as mãos queimam. Mas há um ponto importante. Ainda não estamos prontos, mas estamos nos aproximando. O desconforto global, a fragmentação social, o colapso de sistemas, a crise de sentido, o aumento da sensibilidade emocional, tudo isso não é declínio, é transição. É o limite entre uma humanidade que reage e uma humanidade que começa a responder. O selamento do DNA não é rígido, é inteligente. Ele se abre exatamente no ritmo em que a consciência coletiva se torna capaz de usar o que recebe sem destruí-lo, não como privilégio, não como milagre, mas como consequência da maturidade. E quando esse ponto chegar, não haverá espetáculo, nem sinal externo, nem ruptura visível. Será silencioso, será natural, será inevitável, porque o DNA não espera tecnologia, ele espera consciência. Capítulo 7. O despertar não será coletivo, será gradual e individual. Há uma expectativa silenciosa espalhada pela espiritualidade moderna. A ideia de que, um dia, repentinamente, toda a humanidade despertará, que haverá um momento global, um gatilho, um acontecimento grandioso que ativará consciência em massa, transformando instantaneamente a espécie. Essa expectativa é fruto de ansiedade, não de compreensão. O despertar não acontece por evento. Ele acontece por maturação. Não existe salto coletivo sem indivíduos preparados para sustentar o novo estado. Não existe evolução simultânea. Existe efeito acumulativo. Consciência não se impõe, ela se contagia. Assim como luz não empurra a escuridão, ela apenas revela. Por isso, o despertar humano seguirá um processo silencioso, lento e inevitável, um por vez. Sempre foi assim. A evolução não se constrói em multidões.
Ela começa com um único ser que vê algo que os outros ainda não percebem. Não porque é superior, mas porque chegou a sua vez. O DNA responde a essa dinâmica. Ele não abre seus códigos para todos simultaneamente. Ele abre para aqueles cujo campo já alcançou o estado necessário para sustentar o próximo nível, enquanto a humanidade como um todo ainda luta por identidade, poder, validação, controle, pertencimento tribal, crenças de separação. Alguns indivíduos já começam a operar em outra frequência. Eles percebem o corpo não como identidade, mas como veículo. Percebem a existência não como acaso, mas como rota. Percebem a vida não como desafio, mas como experiência. Percebem o outro não como ameaça, mas como extensão. Esses não são escolhidos. Eles são primeiros. Primeiros apenas na cronologia, não na importância. O processo é assim. Um desperta, outro sente, um questiona, outro começa a mudar, um deixa de reagir, outro aprende a ouvir, um integra, outro decide não repetir, até que lentamente a massa crítica se forma. Quando isso acontece, o que antes era raro se torna comum não por imposição, mas por ressonância. Assim como o fogo não precisa convencer a madeira a queimar, basta tocar. A expansão da consciência funciona da mesma forma. Ninguém desperta por argumento. Ninguém desperta por coerção. Ninguém desperta por desejo de ser especial. O despertar acontece quando o ser humano cansa não do mundo, mas da narrativa limitada que viveu dentro dele. E quando essa exaustão finalmente encontra silêncio, o DNA responde. Ele abre acesso não como prêmio, mas como continuação do processo. É assim que uma espécie muda, não como revolução, mas como transição, camada por camada, pessoa por pessoa, geração por geração. O despertar não será coletivo, porque o coletivo ainda não sabe o que fazer com isso. O coletivo só recebe depois que os primeiros sustentam, vivem, integram e demonstram que é possível existir de outra forma sem destruir o próprio caminho. E quando esse momento chegar, não haverá anúncio, não haverá evento, não haverá sinal externo. Haverá apenas um fato simples. O mundo parecerá diferente, sem que nada visível tenha mudado, porque o despertar não transforma a realidade. Ele transforma o olhar. E quando o olhar muda, tudo muda. Capítulo 8. Os sinais dos que estão começando a despertar. O despertar não anuncia sua chegada com luzes, milagres ou epifanias cinematográficas. Ele chega em silêncio. Ele começa como desconforto, como desajuste, como um estranhamento do mundo que antes parecia normal. Os primeiros sinais não são de expansão, são de ruptura interna. A pessoa começa a perceber que algo mudou, mas não sabe nomear. Ela sente que o que antes fazia sentido já não sustenta a experiência, mas ainda não encontrou o novo referencial. Esse é o início. A seguir, alguns sinais se tornam recorrentes entre aqueles cujo DNA começa a responder à mudança de consciência. 1. Nada externo resolve mais. Antes, distrações, consumo, conquistas, validações e estímulos eram suficientes para manter equilíbrio. Agora, nada satisfaz. Não importa o quanto se faça, conquiste ou preencha, algo dentro permanece pedindo silêncio. 2. A sensibilidade aumenta. Cheiros, sons, ambientes, palavras, intenções, tudo parece mais intenso. Não é fragilidade, é expansão perceptiva. O corpo deixa de funcionar como filtro bruto e torna-se instrumento fino. 3. A verdade se torna prioridade. Mentiras leves, justificativas, máscaras sociais, tudo começa a causar incômodo. Não se trata de moralidade, é aversão vibracional. A consciência não tolera ruído interno quando o DNA começa a se alinhar. 4. A solidão deixa de ser ameaça e se torna necessidade. A pessoa busca silêncio, pausa,
recolhimento, não por fuga, mas por integridade. Ela precisa ouvir o que antes não conseguia perceber. O 5. O passado começa a se reorganizar. Situações antigas ressurgem não para repetição, mas para conclusão. Padrões se revelam. Ciclos pedem encerramento. Nada disso é caos, é limpeza. 6. O corpo muda. Sono irregular. Mudanças no apetite. Oscilação emocional. Sensações físicas inexplicáveis. Não é doença, é recalibração. O corpo está ajustando frequência antes da mente entender o processo. 7. As relações mudam. Pessoas que antes eram compatíveis deixam de encaixar. A vida começa a reorganizar vínculos. Alguns se afastam, outros se aproximam. O despertar nunca isola ele, refina pertencimentos. 8. Surge uma quieta certeza. Há algo mais. Mesmo sem provas, explicações ou doutrina, a pessoa simplesmente sabe, não como crença, mas como memória que começa a emergir. 9. O controle perde força. A urgência de dominar, prever, garantir ou moldar a vida começa a diminuir. No lugar, nasce algo novo, confiança. Não a confiança ingênua, que espera proteção externa, mas a confiança madura, que sabe que tudo tem propósito, mesmo quando dói. 10. A vida começa a responder. Pequenas sincronicidades surgem. Caminhos antes fechados se alinham. Respostas aparecem antes mesmo da pergunta ser formulada em palavras. Não é magia, é compatibilidade vibracional. Esses sinais não significam superioridade, significam transição. O despertar não torna alguém especial, torna alguém responsável. Não dá respostas, remove ilusões. Não cria, poder dissolve o medo. Cada um que desperta se torna uma nova linha de ressonância no campo humano. E é assim, silenciosamente, que a espécie evolui. Não por imposição, não por religião, não por doutrina, não por tecnologia, mas porque uma consciência desperta, inevitavelmente desperta outra. E essa é a verdadeira herança inscrita no DNA. Não a sobrevivência do mais forte, mas a ativação inevitável do próximo. Capítulo 9. O ponto sem retorno. Quando o despertar já não pode ser interrompido. Há um momento no processo evolutivo da consciência em que algo irreversível acontece. Antes disso, o despertar pode oscilar, avançar e recuar, expandir e contrair, abrir e fechar. Há dúvidas, resistências, recaídas, retornos aos antigos padrões, tentativas de manter viva a identidade anterior, mas chega um instante silencioso, íntimo, sem anúncio, em que a consciência atravessa um limite interno. Depois dali, não há como voltar a ser o que era. Esse momento não é emocional, não é intelectual, não é espiritual no sentido místico, é biológico. O DNA registra a nova percepção como referência permanente, e tudo que já não corresponde a esse novo estado começa a se dissolver. Esse ponto sem retorno não acontece por decisão, acontece por integração. Antes dele, a pessoa pode entender muitas coisas e ainda assim permanecer presa aos velhos comportamentos, reações e estruturas internas. Depois dele, o corpo e a mente deixam de sustentar aquilo que não está mais alinhado. A mudança deixa de ser escolha e passa a ser consequência. Há sinais claros quando esse limite é atravessado. 1. A busca chega ao fim. Não porque todas as respostas foram encontradas, mas porque a necessidade de respostas perde sua urgência. O ser não precisa mais confirmar sua verdade. Ele simplesmente a vive. 2. A dor muda de função. Ela deixa de ser ameaça e passa a ser linguagem. Não existe mais medo dela, existe escuta. 3. A repetição cessa.
O que antes retornava comportamentos, pessoas, padrões, ciclos, já não encontra terreno interno para se manter. A vida reorganiza o entorno porque o interno mudou. 4. O passado deixa de definir. Ele continua existindo, mas sua influência desaparece. A narrativa emocional associada a ele se dissolve e o que resta é apenas aprendizado. 5. A identidade torna-se fluida. O ego ainda existe, mas já não governa. Ele se torna função, não centro. 6. Surge um estado profundo de simplicidade. Nada precisa ser grandioso. Nada precisa provar valor. Nada precisa convencer. O ser humano começa a viver sem o peso de ser alguém. 7. A vida e a morte perdem antagonismo. Não há desespero diante do tempo. Há compreensão. O corpo é temporário, a experiência não. 8. O silêncio torna-se casa. Não vazio, mas presença. Não ausência, mas sentido. Esse ponto sem retorno não gera euforia. Não cria sensação de vitória. Não transforma alguém em mestre. Ele traz apenas uma verdade serena. Eu não preciso ser outra coisa além do que sou agora. E é exatamente por isso que o DNA libera o próximo acesso. O despertar não é triunfo, é maturidade. A irreversibilidade não aparece porque o ser humano se tornou perfeito, mas porque finalmente deixou de tentar escapar de si. A partir desse momento, a vida deixa de ser uma luta para ser controlada e se torna uma jornada para ser vivida. O ser não está pronto no sentido humano, mas está pronto no sentido essencial. Ele parou de fugir. A partir daí, a expansão não depende de esforço. Ela acontece naturalmente, gradualmente, inevitavelmente, porque uma vez que a consciência reconhece sua própria natureza, nenhuma ilusão consegue mantê-la pequena novamente. Capítulo 10. Quando o despertar coletivo começar. Embora o despertar seja, no início, individual, existe um ponto no processo humano em que o movimento deixa de depender de pioneiros isolados e começa a se tornar um fenômeno sistêmico. Esse ponto não chega quando a maioria desperta, ele chega quando a minoria alcança a massa crítica. Massa crítica não é número, é frequência. É quando suficientes indivíduos sustentam um estado interno de consciência estável, coerente e integrado, a ponto de influenciar o campo humano como um todo. Nesse momento, o despertar deixa de ser busca pessoal e passa a ser movimento inevitável da espécie. E quando isso acontecer, alguns fenômenos irão marcar essa transição. 1. A humanidade perderá a tolerância pela ilusão. Narrativas baseadas em medo, hierarquia, controle e separação simplesmente não funcionarão mais. Não será revolução, será desinteresse. Aquilo que não é verdadeiro perderá força. 2. O conceito de identidade mudará. O ser humano deixará de se definir por raça, país, religião, crença ou história pessoal e começará a reconhecer-se como consciência em experiência temporária. A competição cessará, não por moral, mas por irrelevância. 3. A ciência e a espiritualidade deixarão de ser opostas. A ciência será usada para compreender o mecanismo da vida e não para negar aquilo que ainda não sabe explicar. O invisível será estudado como continuidade do visível, não como fantasia. 4. A relação com o corpo mudará. O corpo será percebido como extensão da consciência e não como prisão da alma. A saúde deixará de ser combate e se tornará diálogo. O DNA começará a responder de forma mais rápida e visível. 5. A educação deixará de treinar desempenho e passará a despertar percepção. Ensinará presença, responsabilidade emocional, discernimento e capacidade de silêncio antes de exigir memorização e produtividade. 6. O medo deixará de governar decisões. Isso não significa que o medo desaparecerá, mas que ele deixará de ser bússola. O ser humano escolherá com base em coerência, não em proteção. 7.
As estruturas artificiais cairão sozinhas. Nenhum sistema baseado em dominação, manipulação ou mentira permanecerá. Não haverá guerra contra eles, eles apenas se dissolverão por falta de sustentação vibracional. 8. A morte será compreendida, não temida. Ela deixará de ser vista como fim e será entendida como transição tão natural quanto o nascimento. O desespero existencial desaparecerá. 9. A humanidade descobrirá que nunca esteve separada. A sensação de isolamento será substituída por um reconhecimento silencioso. Estamos conectados, não por crença, mas por estrutura. Nesse ponto, algo extraordinário acontecerá. O DNA que hoje está selado começará a tornar-se acessível de forma coletiva, não como milagre, não como evento, mas como etapa natural da espécie. E quando isso acontecer, a humanidade não se transformará em algo novo, ela finalmente se tornará aquilo que sempre foi capaz de ser. O despertar coletivo não será revolução, será lembrança. E neste ponto da jornada, já não estamos apenas falando sobre biologia, estamos falando sobre destino, propósito e estrutura da existência. Hoje, compreendemos que o DNA humano não é um acidente, nem um produto de evolução cega. Ele foi modificado, protegido, selado e calibrado para sustentar uma experiência específica. A travessia entre o esquecimento e o reconhecimento. Nada no que somos é falha. Nada no que sentimos é erro. Nada no caminho humano é desvio. Cada limite, cada bloqueio, cada silêncio e cada aparente ausência são elementos intencionais desse processo maior. Um processo que não busca perfeição, mas maturidade. E agora fica claro, a humanidade não está esperando ser despertada. Ela está aprendendo a tornar-se digna do acesso ao que já está inscrito. O despertar não é evento, é consequência. É o ponto onde a consciência finalmente deixa de buscar respostas como quem coleciona verdades e passa a viver como quem sustenta a presença. E quando isso acontece, o DNA responde, não com milagres, mas com coerência. Não com poder, mas com clareza. Não com magia, mas com responsabilidade. Quem desperta não se sente especial, se sente inteiro. Não se sente escolhido, se sente parte. Não se sente acima, se sente alinhado. E essa é a verdadeira evolução da espécie. Quando o ser humano deixa de perguntar o que devo fazer e começa a perguntar como posso existir com verdade, a resposta não virá da mente. Ela virá da vida, uma experiência por vez. E quando a consciência for capaz de sustentar esse estado como algo natural, não extraordinário, o próximo ajuste do DNA acontecerá, não como imposição, mas como consequência inevitável de quem finalmente se tornou capaz de carregar o que antes só podia desejar. O ser humano costuma acreditar que o DNA é apenas um código biológico, uma estrutura que define características físicas, predisposições e funções celulares. Mas essa é apenas a camada superficial, a mais visível, a mais limitada, a mais material. O DNA não é apenas um manual do corpo. Ele é um arquivo, um banco de dados vivo, que registra não somente a biologia, mas também a experiência, a percepção e a consciência de cada passagem pela matéria. Isso significa que o DNA não apenas transmite informações herdadas do passado, ele carrega a memória da forma como cada vida foi vivida. Porque o corpo não é apenas veículo, ele é testemunha. E o DNA não apenas organiza a matéria, ele registra a jornada. A ciência já começou a observar fragmentos dessa verdade, ainda sem compreendê-la plenamente. Traumas herdados, padrões comportamentais inexplicáveis, respostas emocionais automáticas, medos sem origem aparente, talentos espontâneos, lembretes internos que não vieram da educação, intuições que não foram aprendidas. Nada disso é acaso. São registros. O DNA
funciona como uma entidade de continuidade, garantindo que aquilo que foi aprendido, seja por dor, por amor, por repetição ou por consciência, não seja perdido quando o corpo se dissolve. Ele não guarda fatos, ele guarda vibrações, não registra eventos. Registra como o ser humano viveu cada evento. Por isso, duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma se traumatiza, outra amadurece. Uma repete o padrão, outra transcende. Uma se fecha, outra se expande. O DNA não registra a experiência externa, registra a resposta interna. E é por isso que lineagem não é destino, é ponto de partida. Ninguém nasce do zero e ninguém herda uma sentença. Herdam-se caminhos começados não concluídos. Cada vida acrescenta um capítulo novo ao código, não para melhorar biologicamente, mas para avançar a consciência. Esse mecanismo explica por que certas crianças parecem antigas, por que algumas pessoas têm facilidade com sabedorias que nunca aprenderam, por que alguns carregam medo sem causa lógica, por que talentos aparecem espontaneamente, por que certos padrões persistem por gerações até que alguém finalmente os encerre. O DNA não é um arquivo morto. Ele é responsivo, interativo, intencional. E seu propósito não é produzir corpos, é produzir completude. Cada vida acrescenta algo ao campo da espécie, seja uma lição integrada, seja uma ferida ainda aberta. Quando uma ferida é sentida profundamente e compreendida, ela se encerra. Quando é evitada, negada ou adiada, ela retorna, não como punição, mas como processo. O DNA não é uma prisão, é continuidade pedagógica. Ele garante que nada da experiência humana seja desperdiçado, até que tudo o que precisa ser aprendido seja finalmente integrado. Quando esse ponto chegar, quando não houver mais repetições necessárias, quando a consciência tiver vivido tudo o que precisava viver, o DNA cumprirá sua função final. Ele deixará de registrar e começará a liberar. A vida deixará de ser experiência e se tornará lembrança. E nesse ponto, o ser humano não retorna ao Criador como indivíduo, mas como totalidade integrada. O DNA então silencia, porque sua função se completa. Capítulo 1. Como o DNA registra experiências emocionais, a maior parte do sofrimento humano nasce da crença de que as emoções são passageiras, impulsos momentâneos, respostas químicas, reações temporárias ao ambiente ou a eventos externos. Mas emoção não é descarga, é inscrição. Toda emoção sentida profundamente, seja dor ou amor, medo ou coragem, perda ou expansão, deixa marca, não na mente, no DNA. A ciência já detectou mudanças epigenéticas após experiências traumáticas, mas ainda não compreende que isso não é exceção, é regra. A biologia nunca desperdiça intensidade. Quando uma experiência emocional é sentida profundamente, o corpo entende que ela é relevante e o DNA, silenciosamente, ajusta sua expressão como quem diz: isso importa. Mas a forma como o DNA registra depende de como a consciência viveu aquela emoção. Existem 3 caminhos. 1. Emoção reprimida, registro de proteção. Quando alguém sente algo intenso e tenta esconder, engolir, ignorar ou racionalizar, o DNA registra a experiência como ameaça não resolvida. Ele não entende. Eu suporto isso. Ele entende. Isso é perigoso. O corpo, então, ativa códigos de defesa, criando padrões de tensão, hipervigilância, controle, medo recorrente, fechamento emocional, repetição de situações semelhantes. Não para punir, mas porque acredita que a experiência ainda não terminou. 2. Emoção vivida, registro de aprendizado. Quando a emoção é sentida sem fuga, quando a pessoa permite que ela exista, sem tentar controlar lá, justificar lá ou silenciar, o DNA registra. Isso foi vivido, Krimpara.
Quando a experiência é vivida, ela não precisa retornar. A biologia não repete o que foi integrado. Esse registro promove expansão emocional, estabilidade interna, capacidade de responder em vez de reagir, dissolução de padrões automáticos. A mente aprende pela lógica. O DNA aprende pela coragem de sentir. 3. Emoção transformada, registro de evolução. A terceira forma é rara, mas quando acontece, ela altera profundamente a expressão genética. Ela ocorre quando a pessoa não apenas sente, mas compreende. Não intelectualmente, mas existencialmente. Quando alguém percebe que a dor não é inimiga, que o medo é orientação, que o sofrimento é processo e que a vida não está contra ele, o DNA registra. Isso não precisa mais existir como peso. E então, o código muda. Traumas deixam de ser herança. Padrões deixam de ser destino. Histórias deixam de ser repetição. Esse nível de registro é o que transforma linhagens inteiras. Porque, quando um único ser integra, gerações deixam de carregar o mesmo peso, não por milagre, por coerência. Esse mecanismo revela uma verdade profunda. O DNA não registra o que aconteceu. Registra como o ser humano se relacionou com o que aconteceu. O evento não define o código. A experiência interna define. Por isso, duas pessoas podem viver a mesma dor. Uma se fragmenta, a outra se expande. Por isso, uma família inteira pode carregar trauma até que uma pessoa decide sentir em vez de fugir. O DNA não responde ao sofrimento. Ele responde à consciência que emerge depois dele. E quando essa consciência finalmente compreende que emoção não é ameaça, mas linguagem, o código muda para algo mais silencioso. Memória não ferida. Capítulo 2. A diferença entre trauma e registro evolutivo. Nem toda experiência intensa se torna ferida. Nem todo evento marcante se transforma em peso. Nem toda dor vira trauma. O trauma acontece quando a experiência foi grande demais para o estado de consciência que a vivia naquele momento. Quando o impacto excedeu a capacidade de presença. Quando o corpo sentiu, mas a consciência não conseguiu acompanhar. O trauma é, portanto, experiência incompleta. Ele não é definido pelo que aconteceu, mas pelo que não pôde acontecer. Não pôde ser sentido, não pôde ser compreendido, não pôde ser integrado, não pôde ser concluído. E quando isso acontece, o corpo não arquiva, ele mantém o acesso aberto. Não porque insiste na dor, mas porque aguarda o momento em que a consciência finalmente estará pronta para vivê-la. Trauma é pausa, não sentença. Já o registro evolutivo é o oposto. Ele nasce quando algo foi vivido plenamente, mesmo que tenha doído. O registro evolutivo é o resultado de experiências que foram atravessadas com presença suficiente para se tornarem sabedoria, não peso. A diferença entre trauma e registro evolutivo é simples. O trauma exige repetição. O registro evolutivo encerra a repetição. No trauma, a experiência retorna como ciclo. No registro evolutivo, a experiência retorna como compreensão. No trauma, o corpo tenta proteger. No registro evolutivo, o corpo repousa. No trauma, o DNA expressa vigilância. No registro evolutivo, o DNA expressa inteligência. E aqui existe uma verdade que poucos suportam encarar. A humanidade ainda confunde memória de dor com identidade. Muitos carregam seu sofrimento como quem carrega sobrenome, acreditando que ele diz algo sobre quem são, quando na verdade ele diz apenas o que ainda não foi concluído. O trauma mantém alguém preso ao passado. O registro evolutivo dá ao ser humano a capacidade de atravessar novas experiências sem medo, sem repetição, sem projeção. O trauma cria defesa. O registro cria expansão. E é por isso que o DNA responde de forma tão diferente. No trauma, ele silencia genes de crescimento e ativa genes de sobrevivência. No registro evolutivo, ele desativa respostas primitivas e ativa potencial interno. O trauma aperta, o registro abre. O trauma fecha a percepção,
O registro amplia. O trauma diz: isso foi demais. O registro diz: isso me transformou. E aqui está o ponto essencial. A mesma experiência pode gerar trauma em uma pessoa e registro evolutivo em outra, porque não é o evento que determina o código, mas o estado interno diante do evento. Por isso, nada precisa ser apagado, nada precisa ser esquecido, nada precisa ser corrigido. Só precisa ser completado quando o trauma é finalmente sentido com maturidade e sem fuga. Ele se transforma. Ele deixa de ser ferida e torna-se registro evolutivo, e o DNA reconhece: essa história terminou. E nesse instante, o que antes era dor se torna ferramenta, o que antes era peso se torna clareza, e o que antes era medo se torna direção. Trauma não é fracasso, é capítulo interrompido. Registro evolutivo é o mesmo capítulo finalizado. Capítulo 3. O corpo só repete o que não foi compreendido. A repetição não é defeito, não é castigo, não é azar, não é destino. A repetição é uma ferramenta. O corpo e o DNA só voltam ao mesmo ponto quando algo ainda está incompleto, quando uma experiência não foi sentida, integrada ou compreendida. Ela retorna. Não porque o passado quer perseguir alguém, mas porque a consciência ainda precisa atravessar o que tentou evitar. O corpo é profundamente fiel ao processo evolutivo. Ele não permite que uma experiência seja encerrada apenas porque o indivíduo desejou que fosse. Ele só permite o fechamento quando a experiência se torna verdadeiramente vivida. E isso significa sem fuga, sem justificativas, sem distração, sem endurecimento interno, sem máscara emocional. A repetição persiste enquanto existe resistência. Por isso, padrões emocionais, comportamentais e até físicos aparecem em ciclos não por acaso, mas por coerência. O corpo não repete para machucar, ele repete para completar. E quanto mais alguém tenta superar algo sem realmente viver o que sente, mais forte se torna o retorno, porque aquilo que não foi sentido permanece vivo, aquilo que não foi visto permanece ativo, aquilo que não foi aceito permanece à espera. O ser humano sofre mais tentando evitar a experiência do que vivendo-a. A resistência cria tensão. A tensão cria sintomas. O sintoma cria busca. E a busca, quando ainda nasce do medo, cria nova resistência. O ciclo não é inimigo, é insistência. Porque em algum lugar dentro, o corpo sabe que o ser humano não nasceu para fugir da vida, nasceu para atravessar ela. E quando finalmente alguém deixa de lutar contra o que sente, o corpo muda de postura. A repetição começa a dissolver-se, a urgência desaparece, o peso diminui. Nada externo precisa mudar porque a mudança acontece no único lugar onde ela sempre esteve: a relação com a experiência. O corpo nunca quer controle, ele quer coerência. E quando a coerência aparece, o DNA recebe a mensagem. Isso foi compreendido. Nesse instante, algo raro acontece. A reação automática se torna escolha. O padrão repetitivo se torna memória. O desconforto se torna clareza. O medo se torna entendimento. E o que antes prendia passa a liberar. O DNA encerra a expressão como quem fecha um capítulo que não precisa mais ser revisitado, não porque foi esquecido, mas porque finalmente cumpriu sua função. A repetição não é um erro da vida, é uma oportunidade delicada, precisa e profundamente compassiva para que aquilo que precisa ser sentido possa finalmente ser vivido. Quando isso acontece, o corpo não precisa mais repetir, ele descansa. Porque a lição terminou. Capítulo 4. O que chamamos de karma é apenas memória não integrada. Poucos conceitos foram tão distorcidos quanto o chamado karma. Ao longo do tempo, ele foi tratado como castigo, dívida espiritual, punição por erros de vidas passadas, mecanismo moral do universo ou balanço cósmico entre culpa e pagamento. Nenhuma dessas interpretações é verdadeira.
O karma não é punição, é continuidade. O karma não existe para corrigir o ser humano, existe para completar o que ficou interrompido. Nada na existência vem com o propósito de punir. Tudo vem com o propósito de concluir. O que o mundo chamou de karma é simplesmente memória emocional, energética e experiencial que ainda não foi integrada. Isso significa que quando uma pessoa se encontra repetindo situações, emoções, relações ou padrões, não está pagando uma dívida, está reencontrando uma parte de si que ainda precisa ser sentida, compreendida e fechada. O karma não diz, você errou. Ele diz, ainda falta. E esse ainda falta não é sobre moralidade, é sobre evolução interna. O que retorna não é o evento, é a experiência não vivida dentro dele. Se houve medo, volta a coragem. Se houve fuga, volta a presença. Se houve controle, volta a entrega. Se houve rigidez, volta a vulnerabilidade. Se houve silêncio imposto, volta a voz. Nada volta igual volta como oportunidade. E é por isso que nenhuma tentativa de se livrar do karma funciona. Porque o karma não está fora, está dentro. Ele não se resolve com rituais, crenças ou instruções espirituais. Ele se resolve com consciência. Uma única frase desfaz séculos de confusão. O karma não está te perseguindo, ele está te esperando. Esperando pelo momento em que você tenha maturidade suficiente para atravessar o que antes não pôde enfrentar. Enquanto houver resistência, ele retorna. Enquanto houver medo, ele retorna. Enquanto houver identificação com a ferida, ele retorna. Mas quando finalmente houver compreensão verdadeira, não intelectual, ele se dissolve, sem esforço, sem luta, sem técnica, porque o ciclo nunca existiu para aprisionar, existiu para transformar. E assim como o DNA registra o que foi integrado, também registra o que ainda não foi. Por isso, o karma não é lei cósmica, é mecanismo pedagógico da consciência. Quando o aprendizado se completa, o registro muda. O gene ativa outra resposta. O corpo muda sua postura. A vida segue para outro capítulo. O karma não continua após a integração, porque não há mais repetição necessária. E então a grande revelação se torna evidente. Não estamos aqui para pagar nada. Estamos aqui para lembrar, viver e concluir o que ainda precisa ser sentido. O karma não é o fardo do passado, é a porta do próximo nível. E quando atravessada com presença, ele deixa de existir, não porque foi derrotado, mas porque cumpriu seu papel. Capítulo 5. A herança oculta, o DNA como guardião da história não contada. Muito do que o ser humano acredita ser escolha é, na verdade, continuidade. E muito do que imagina ser destino é apenas memória. O DNA não carrega apenas instruções biológicas. Ele carrega história. Não a história registrada em livros, monumentos ou tradições, mas a história que não pôde ser dita, sentida ou reconhecida. Tudo o que uma linhagem viveu e não conseguiu concluir é registrado. Toda dor silenciada, toda verdade negada, toda emoção interrompida, toda experiência que não encontrou espaço para existir plenamente. Essa herança atravessa gerações não porque alguém merece herdar, mas porque a vida tenta completar aquilo que ainda está aberto. Por isso, algumas pessoas nascem com medos que não pertencem à sua história pessoal. Por isso, algumas carregam saudades de lugares onde nunca estiveram. Por isso, algumas sentem repulsa, atração, familiaridade ou estranhamento sem explicação racional. Nada disso é mistério, é registro. A herança oculta no DNA é composta por 3 camadas. 1. A história vivida factual. Eventos concretos vividos pela linhagem. Guerras, fome, migração, violência, perda, rupturas. Mesmo quando não foram contados, eles existem no corpo como rastros. 2. A história, sentido emocional. Não o que aconteceu, mas como foi sentido. Não o trauma em si, mas a tentativa de sobreviver a ele. Vergonha, medo, submissão, raiva, silêncio,
coragem, renúncia, amor incondicional, tudo isso permanece. 3. A história incompleta vibracional, aquilo que ainda precisa se tornar consciência. O DNA aguarda até que alguém esteja pronto para transformar. E aqui está a parte mais extraordinária. O DNA não escolhe quem recebe, o que a vida escolhe quem está pronto. A linhagem não entrega peso, entrega missão. Aquele que sente mais profundamente não é o mais frágil, é o mais preparado. Aquele que rompe padrões não é rebelde, é ponto de conclusão. Aquele que não se encaixa, não está deslocado, está no lugar exato onde a história muda. Quando alguém começa a sentir intensamente uma dor que não entende, não está quebrando, está limpando. Quando alguém sente que carrega algo que não é seu, não está imaginando, está reconhecendo. Quando alguém decide não repetir, não está lutando contra o passado, está libertando o futuro. Porque a herança oculta no DNA nunca foi peso, sempre foi propósito. Somos continuidade até que nos tornemos ruptura. Somos repetição até que nos tornemos compreensão. Somos história até que nos tornemos consciência. E quando isso acontece, a linhagem inteira respira. Não no corpo, mas no campo. Porque a vida não busca perfeição, busca conclusão. E quando alguém finaliza o que gerações tentaram terminar, o DNA faz algo silencioso, poderoso e definitivo. Ele registra. Isso não precisa mais retornar. Entore. E então a linha segue, leve, clara, nova. Não porque o passado foi apagado, mas porque finalmente foi honrado. Capítulo 6. Quando o corpo começa a corrigir a própria linhagem. Há um momento na vida de alguns seres humanos em que o corpo começa a agir de forma diferente. Não responde mais como os outros. Não tolera certas dinâmicas. Não suporta ambientes, padrões ou emoções repetitivas. Não aceita permanecer onde antes sobrevivia. Nesse instante, a pessoa acredita que algo está errado consigo, mas o que está acontecendo não é colapso, é correção. Quando o indivíduo alcança o estado de consciência necessário, o corpo inicia um processo silencioso e profundo. Ele começa a desfazer a herança genética que não corresponde mais ao nível atual da consciência. Esse processo não é intelectual, não depende de crença ou intenção, não depende de esforço ou método, é automático. O corpo sabe quando chegou a hora, e quando chega, 3 movimentos começam. 1. Eliminação. O corpo começa a liberar padrões emocionais antigos, respostas automáticas herdadas, tensões inconscientes, condicionamentos ancestrais, crenças baseadas em sobrevivência e medo. Essa liberação pode se manifestar como choro inexplicável, crises emocionais, fadiga profunda, mudanças de apetite, afastamento de certas pessoas, vontade de solidão. Não é fragilidade, é limpeza. 2. Reorganização. Após a liberação, o corpo passa a reorganizar rotas internas, sistema nervoso, respostas hormonais, padrões de respiração, ritmo cardíaco, processamento da informação emocional. O que antes era reação automática torna-se espaço de escolha. O que antes era defesa torna-se presença. 3. Reescrita. Por fim, quando a liberação e a reorganização chegam a um ponto estável, o DNA inicia o que a ciência um dia chamará de reprogramação adaptativa consciente. Não é reprogramação no sentido artificial, é atualização natural. Genes ligados a medo, condicionamento, retração, compulsão e sobrevivência diminuem expressão. Genes ligados à presença, percepção, regulação e expansão aumentam expressão. Isso não transforma alguém em ser iluminado. Transforma alguém em ser íntegro, porque a humanidade não está evoluindo para ser extraordinária, está evoluindo para ser verdadeira. Esse processo pode durar meses, anos, ou mais de uma vida, não porque é difícil, mas porque é preciso gentileza. A consciência nunca força aquilo que o corpo ainda não está pronto para sustentar. E por isso, muitos sentem que estão mudando sem saber para onde, que não conseguem mais voltar ao que eram.
que não suportam mais aquilo que antes parecia normal. Isso não é perda, é transição. O corpo está dizendo: chegamos até aqui, mas não podemos continuar carregando o que já não corresponde ao que nos tornamos. E quando essa reescrita termina, a linhagem muda. A pessoa que passa por esse processo não se cura apenas a si mesma. Ela encerra ciclos que se estendiam há gerações. Esse é o momento em que alguém deixa de ser repetidor da história e se torna ponto de virada. O corpo sabe, o DNA registra, a linhagem descansa e a vida segue renovada. Capítulo 7. O ponto em que o DNA começa a responder à consciência e não ao ambiente. Na maior parte da história humana, o DNA atuou como resposta ao ambiente externo. Ele ajustava a expressão genética conforme clima, alimentação, ameaças, disponibilidade de recursos e experiências emocionais ligadas à sobrevivência. Esse mecanismo foi essencial. Sem ele, a espécie não teria persistido. Mas havia um propósito maior escondido nesse processo. O DNA não foi projetado apenas para reagir ao ambiente. Ele foi projetado para, um dia, responder à consciência. Esse ponto não é alcançado pela humanidade como fenômeno coletivo. Ele surge individualmente quando a experiência interna se torna mais determinante que a experiência externa. É o momento em que a pessoa deixa de ser moldada pelo mundo e passa a moldar sua realidade interna. A sobrevivência deixa de ser prioridade e a coerência passa a ser fundamento. A vida deixa de ser reação e se torna direção. Quando isso acontece, algo profundo muda. O DNA deixa de ajustar-se ao que acontece fora e começa a ajustar-se ao que desperta dentro. Esse é o ponto onde o corpo não reage mais ao medo. Ele observa. O sistema nervoso não dispara mais defesa, ele regula. A identidade não nasce mais da dor. Ela nasce da presença. A história não determina mais a rota, ela se torna referência. A ciência chama isso, timidamente, de plasticidade epigenética avançada. Mas o que realmente ocorre é muito mais antigo do que qualquer termo moderno. O corpo começa a obedecer à consciência. E quando esse estágio é alcançado, alguns fenômenos se tornam perceptíveis. 1. Mudanças emocionais não criam colapso físico. A pessoa pode sentir tristeza, medo, frustração, mas não perde estrutura. O corpo não interpreta mais emoção como ameaça, mas como movimento. 2. O pensamento deixa de ser compulsão e torna-se ferramenta. A mente não mais governa, ela serve. 3. O impulso de controle desaparece, não por resignação, mas porque a consciência percebe que a vida não está contra ela. 4. O corpo seleciona relações, ambientes e experiências. Ele rejeita o que desorganiza, não por medo, mas por incompatibilidade vibracional. 5. A intuição torna-se mais confiável que o pensamento, porque ela não analisa, ela reconhece. Nesse estado, o DNA começa a operar uma função que sempre existiu, mas raramente foi ativada. Ele passa a responder ao nível de consciência como parâmetro primário. Não é mais o ambiente que define expressão genética, é o estado interno. Dor não ativa mais defesa, ativa abertura. Desafio não gera retração, gera inteligência adaptativa. Futuro não gera ansiedade, gera presença. Esse é o ponto onde a evolução deixa de ser biológica e se torna espiritual biológica. E quando essa integração acontece, algo definitivo se torna claro. O corpo nunca foi obstáculo. Sempre foi ponte. A biologia nunca foi limitação. Foi preparação. O DNA nunca foi sentença. Foi promessa. A promessa de que um dia, finalmente, a espécie seria capaz de viver não apenas com consciência, mas como consciência. Capítulo 8. Quando a vida deixa de ser sobrevivência e se torna expressão. Durante grande parte da história humana, viver significou sobreviver. A vida foi administrada entre medos, necessidades, escassez, competição
e proteção. O corpo foi moldado para garantir continuidade, não para expressar consciência. Mas chega um momento sempre silencioso, sempre íntimo, em que algo muda. A vida deixa de ser algo a ser defendido e passa a ser algo a ser vivido. Esse momento não acontece quando tudo está resolvido, quando não há mais desafios ou quando o mundo se torna gentil. Ele acontece quando a consciência compreende profundamente que sobreviver não é viver. Até esse ponto, o ser humano age movido por 3 forças: o medo de perder, o desejo de garantir e a necessidade de controlar. Mas quando o DNA começa a responder à consciência, essas forças começam a perder autoridade. O medo deixa de ser bússola. A falta deixa de ser lógica. O controle deixa de ser estratégia. O ser humano passa então para um estado diferente, um estado onde a vida não é mais reação ao mundo, mas expressão do que existe dentro. E expressão não nasce de esforço, nasce de verdade. A expressão não pergunta: isso é seguro? Isso é correto? Isso será aceito? Ela pergunta apenas: isso é real para mim? Quando a vida chega a esse ponto, algumas mudanças se tornam evidentes. 1. O desejo de agradar desaparece, não por rebeldia, mas porque a coerência interna se torna prioridade. Autenticidade substitui a aprovação. 2. As escolhas deixam de buscar proteção e começam a buscar alinhamento. A pessoa para de fazer o que reduz sofrimento e começa a fazer o que aumenta a presença. 3. O tempo muda de textura. Não há mais pressa não porque tudo está resolvido, mas porque não há mais corrida contra nada. A vida deixa de ser contagem e se torna experiência. 4. A relação com o corpo se torna parceria. Ele deixa de ser instrumento e passa a ser extensão, uma forma inteligente da consciência se mover no mundo. 5. A criatividade se torna inevitável. Não artística necessariamente, mas existencial. Viver torna-se criação. 6. A simplicidade se torna luxo. O excesso perde sentido. O ruído perde espaço. A clareza se torna suficiente. 7. A existência deixa de ser explicada e passa a ser habitada. Não há mais necessidade de compreender tudo, apenas de estar presente no que se apresenta. Nesse estado, a vida não se curva mais às expectativas, às narrativas herdadas, às demandas externas. Ela se torna a expressão daquilo que sempre esteve no centro, mas estava oculto sob sobrevivência. Presença consciente. E aqui está a chave. O propósito não é encontrado, ele emerge. O sentido não é buscado, ele se revela. A vida deixa de ser algo que precisa justificar sua existência e se torna aquilo que a existência quer experimentar através desse fragmento da consciência. Neste ponto, o DNA já não busca proteção. Ele busca continuidade evolutiva não como repetição, mas como expressão. E a expressão mais elevada da vida não é perfeição, é autenticidade. Porque quando o ser humano vive com presença, verdade e simplicidade, o universo não está mais tentando protegê-lo da vida, está permitindo que ele finalmente participe dela, sem medo, sem fuga, sem máscara. A vida deixa de ser algo que se tenta sobreviver e se torna aquilo que finalmente se pode ser. Capítulo 9. Quando o ser humano deixa de buscar propósito e se torna propósito. Durante séculos, talvez milênios, a humanidade perseguiu a ideia de propósito como quem busca um tesouro escondido. Para muitos, o propósito parecia algo externo, uma missão, um destino, uma função escolhida pelo Criador ou determinada pelo universo. A vida tornava-se então uma busca incessante, por definição, uma corrida silenciosa para descobrir para que estou aqui. Mas chega um momento, sempre depois do silêncio,
nunca depois da pressa em que o ser humano percebe uma verdade profunda. Propósito não se encontra, propósito se torna. Enquanto a consciência está imatura, o propósito parece algo a ser conquistado, reconhecido ou dado como resposta. Mas quando a maturidade começa a se instalar, a busca perde sentido, não porque a pessoa desistiu, mas porque finalmente entendeu. A vida não pede tarefa, ela pede presença. Nesse ponto, 3 mudanças profundas acontecem dentro do ser humano. 1. O propósito deixa de ser futuro e passa a ser agora. A pessoa não está mais tentando alcançar um lugar interno. Ela começa a viver de forma tão alinhada com o que sente, com o que compreende e com quem é, que a própria vida se torna a expressão do propósito. O propósito deixa de ser direção e passa a ser estado. 2. O propósito deixa de ser função e passa a ser forma de existir. Não importa o que se faz, importa como se faz. O mesmo gesto pode ser sobrevivência ou consciência, dependendo de quem o executa. O propósito não está no o que, está no como. 3. O propósito deixa de ser identidade e passa a ser consequência. Não é mais definição do ego, mas resultado da coerência. Não precisa ser nomeado, ele é reconhecido. Propósito não é título, é vibração. Quando o DNA começa a operar nessa frequência, algo extraordinário acontece. O corpo já não busca direção, ele segue a vida. A mente já não exige respostas, ela se torna ferramenta. O ego já não precisa ser especial, ele apenas testemunha. E nesse estado, o ser humano deixa de perguntar: o que devo fazer? E começa a sentir: quem eu preciso ser agora? Porque a vida não precisa de tarefa, precisa de verdade. O propósito, então, se revela como aquilo que sempre foi, expressão natural da consciência quando ela deixa de ser governada pelo medo. A pessoa já não tenta provar valor, já não tenta ser reconhecida, já não tenta justificar sua existência. Ao invés disso, surge algo raro: simplicidade. Uma simplicidade que não é ignorância, é clareza. Uma simplicidade que não é passividade, é maturidade. E nessa simplicidade o ser humano percebe que não veio ao mundo para cumprir uma função. Veio para viver como uma extensão do todo, temporariamente traduzida em forma humana. Ele percebe que propósito não é destino, é coerência entre quem se é por dentro e o modo como se vive por fora. Quando essa coerência surge, a busca termina. E finalmente, o ser humano pode respirar sabendo: a minha existência já é propósito. O resto é expressão. Capítulo 10. O último estágio, quando o DNA deixa de ser registro e se torna transmissão. No início da existência humana, o DNA funcionava como receptáculo. Ele recebia, armazenava e preservava informações essenciais para a continuidade da espécie. Mais tarde, ele se tornou registro, guardando não apenas biologia, mas experiência, memória emocional, padrões comportamentais e trajetórias inacabadas. Mas existe um estágio além desse, um estágio raro, poucas vezes alcançado, mas inevitável no destino da espécie. É o momento em que o DNA deixa de funcionar somente como arquivo e passa a se comportar como campo transmissor. Não transmite palavras, não transmite crenças, não transmite identidade pessoal, ele transmite estado de consciência. Esse estágio começa quando o ser humano integra completamente sua ancestralidade, sua própria história, seus registros emocionais, seus ciclos, seus padrões, seus encontros e rupturas. Quando nada mais dentro dele pede repetição, quando não há mais fragmento exigindo retorno, o DNA sai da função de acumular e passa para a função de irradiar. Nesse ponto, a presença da pessoa já atua como ensino. Não há discurso, não há persuasão, não há intenção. A existência por si só reorganiza o ambiente. Esse é o momento em que o campo se torna linguagem, o silêncio se torna transmissão.
A vida se torna referência e o ser humano deixa de fazer e começa a ser. Esse estado não é iluminação, é maturidade evolutiva. Ele acontece quando a consciência é tão estável que nenhuma circunstância externa consegue desorganizar lá. A pessoa pode sentir dor, perda, mudança, desafio, mas não perde centro, porque já não vive a partir da mente, vive a partir do campo. O DNA reconhece isso e altera sua função. A partir daí, a linhagem não recebe peso, recebe elevação. Os próximos não herdam trauma, herdam espaço. O corpo não reage, responde. A vida não pressiona, flui. A transmissão não depende de proximidade física. Ela atravessa gerações, territórios e distâncias. O ser humano que chega a esse estágio se torna ponto de virada na linha do tempo da espécie. Não porque é especial, mas porque é completo. A pessoa sabe que nada foi em vão, nada foi erro, nada foi excesso, nada foi falta. Tudo foi caminho, tudo foi preparação. Tudo foi experiência necessária para que a consciência pudesse ocupar o corpo sem se perder nele. E quando esse estado se estabiliza, o DNA finalmente expressa sua função mais elevada. Não preservar o passado, mas permitir o futuro. Esse é o ponto em que o ciclo termina. O corpo deixou de sobreviver, a mente deixou de buscar, o ego deixou de defender, a história deixou de formar identidade e a consciência finalmente pode apenas existir. Quando isso acontece, o DNA realiza seu último ato. Ele se torna a ponte não mais entre gerações, mas entre estados de consciência. E então, a vida muda de direção. Não se vive para aprender, vive-se para irradiar. Não se caminha para chegar, caminha-se porque o caminho agora é expressão. E nesse instante silencioso, sem anúncio, sem troféu, sem testemunha, o ser humano entende. O despertar não era o destino, era a preparação para o que vem depois. Chegamos ao final do episódio 155. E agora, a essa altura da série, uma compreensão começa a se revelar com mais clareza. O DNA não é apenas uma estrutura biológica, ele é um percurso. Ele evolui conforme a consciência evolui. Ele reflete aquilo que foi vivido e, ao mesmo tempo, prepara o que ainda precisa ser experimentado. Ele não é prisão, é instrumento. Não é limite, é sequência. O DNA guarda a memória da espécie, mas não para carregar peso, e sim para garantir continuidade. Nada que o ser humano vive é desperdiçado. Nada que o ser humano sente é irrelevante. Nada do que aconteceu na história individual ou ancestral foi erro. Tudo faz parte do processo de transformação de um código que não nasceu pronto, porque sua finalidade nunca foi estática, sempre foi evolutiva. E agora, entendemos que existe um ponto de virada, um ponto onde o DNA deixa de responder apenas ao ambiente e começa a responder à consciência, onde repetição dá lugar à presença, onde dor dá lugar à compreensão, onde busca dá lugar à expressão. Nesse estágio, o ser humano não tenta mais encontrar sentido, ele se torna o sentido. Não tenta mais controlar a vida, ele caminha com ela. Não tenta mais ser alguém, ele finalmente habita quem já é. E nesse momento, o DNA faz aquilo para o qual foi criado desde o início. Ele deixa de registrar apenas a história e começa a transmitir consciência. O ser humano não vive para sobreviver, nem para provar, nem para conquistar, vive para ser. E quando alguém chega nesse estado, toda a linhagem descansa. A vida inteira, passada, presente e futura, reconhece. O ciclo não precisa mais se repetir. Durante grande parte da existência humana, a vida foi vivida a partir da mente, e a mente assumiu o papel de autoridade, acreditando ser a origem das escolhas, das percepções e dos caminhos. Mas a mente nunca foi causa, sempre foi tradução. Ela não cria o impulso interno, apenas tenta organizá-lo em linguagem. A maior parte do que o ser humano pensa
não nasce como pensamento, mas como sensação. Muito antes da lógica, existem sinais. Muito antes da decisão, existe direção. E muito antes da escolha, existe uma inteligência silenciosa que observa, registra e orienta mesmo quando não é reconhecida. Essa inteligência não está na mente, ela está no DNA. Ao longo de todos os episódios anteriores, compreendemos que o DNA não é apenas uma estrutura biológica, mas um campo de memória, continuidade e aprendizado. Ele registra não apenas características físicas, mas também respostas emocionais, estados internos e experiências não concluídas. Enquanto a consciência está em desenvolvimento, o DNA atua de maneira receptiva. Ele observa a vida, registra movimentos, armazena padrões e responde ao ambiente e à história. Nesse estágio, o corpo aprende com o mundo externo. A sobrevivência molda comportamento, a adaptação molda resposta e a repetição molda identidade. Mas chega um momento, inevitavelmente silencioso e interno, em que essa ordem se inverte. Não porque a mente decide, mas porque a consciência amadurece. Quando isso acontece, o DNA deixa de apenas registrar experiências e começa a instruir o corpo sobre o que já não faz sentido carregar. Esse é o ponto onde a vida deixa de ser movida pela busca e passa a ser movida pelo reconhecimento. O corpo passa a rejeitar o que um dia tolerou. Relações que antes eram aceitáveis se tornam pesadas. Rotinas antes automáticas começam a gerar desconforto. Há um deslocamento interno, como se algo estivesse mudando de lugar. O ser humano acredita estar perdendo estabilidade, mas na verdade está saindo da sobrevivência e entrando na coerência. Essa mudança não é súbita, mas gradual. Ela começa com pequenas percepções, como se a vida estivesse ajustando o foco. E então, algo profundo se torna evidente. O corpo não está mais obedecendo ao ambiente, está obedecendo à verdade interna. Essa transição marca o início de uma nova fase evolutiva. Uma fase onde o DNA não apenas guarda memória, mas orienta a direção. Nada nessa etapa é externo, milagroso ou extraordinário. É simples, silencioso e inevitável. Porque quando o ser humano alcança o ponto em que pode sustentar a própria consciência sem precisar se esconder atrás da sobrevivência, o DNA reconhece que o tempo da observação terminou e o tempo da instrução começou. Capítulo 1. Quando o corpo começa a receber instruções do DNA, há um momento no caminho humano em que o corpo começa a se comportar de maneira diferente diante da vida. E essa mudança não vem de decisões conscientes, nem de novas ideias, nem de disciplina, mas de uma inteligência mais profunda despertando por dentro. O ser humano, acostumado a acreditar que controla a própria existência através da mente, tenta interpretar o que está acontecendo, mas percebe que a lógica não acompanha o movimento interno. Nada foi decidido, mas algo mudou. Nada foi planejado, mas comportamentos começam a se transformar. Sem aviso, o corpo passa a rejeitar o que antes suportava sem esforço, e aquilo que era tolerado por conveniência, hábito ou vínculo emocional começa a gerar desconforto físico, irritação interna ou cansaço que não pode mais ser ignorado. O corpo deixa de negociar. Nesse ponto, o ser humano pode acreditar que está ficando mais sensível, frágil ou instável. Mas essa interpretação nasce apenas porque a mente ainda tenta interpretar o processo usando referências antigas. O que está acontecendo não é fragilidade, é refinamento. Antes desse estágio, o corpo funcionava como receptor. Ele absorvia experiências, reagia ao ambiente e se ajustava para manter a sobrevivência, mesmo que isso custasse a autenticidade. Mas agora, ao invés de reagir, o corpo começa a instruir, e essa instrução não vem por ideias ou palavras,
vem por sensações, vem por desconfortos, vem por ausências de vontade, por silêncios profundos, por afastamentos naturais que não exigem explicação. O DNA, ao alcançar esse ponto, deixa de se comportar como arquivo estático e assume o papel para o qual sempre foi desenhado: conduzir. E ele conduz através de um mecanismo que o ser humano raramente reconhece no início: incompatibilidade. O que já não corresponde ao estado atual da consciência passa a gerar reação imediata. Não importa o que a lógica argumente, não importa o que o emocional deseje manter, não importa o que o medo tente preservar. Quando o DNA começa a ensinar o corpo já não aceita viver à custa da própria integridade, e essa mudança se expressa em áreas simples e profundas ao mesmo tempo. O alimento muda, o sono muda, o ritmo muda, as conversas mudam, os ambientes mudam, as relações mudam e, sobretudo, a forma de sentir muda. Antes havia esforço para pertencer, agora há tranquilidade em não insistir. Antes havia tentativa de manter o que existia, agora há discernimento em permitir que o que não é mais verdadeiro se encerre. Esse processo pode parecer caótico no início, porque tudo o que era sustentado por hábito começa a ruir. Mas essa ruína não é destruição, é liberação. Nada do que cai vem para punir, vem para abrir espaço. O corpo sabe quando amadureceu o suficiente para não precisar mais tolerar aquilo que foi construído na ausência de consciência. E quando essa sabedoria emerge, o ser humano não está adoecendo, está finalmente aprendendo a escutar aquilo que sempre esteve falando, mas que agora pela primeira vez está sendo ouvido. Capítulo 2. O silêncio interno e a inteligência biológica. Quando o DNA começa a orientar o corpo, uma das primeiras mudanças perceptíveis não é física, nem emocional, nem comportamental. É o silêncio. Não um silêncio externo, onde o mundo fica quieto, mas o silêncio interno, onde a mente perde força, a urgência desaparece e o ruído deixa de comandar. Esse silêncio não chega de forma dramática, nem como experiência mística, nem como revelação espetacular. Ele chega como ausência, ausência de necessidade de controlar, ausência de necessidade de explicar, ausência de necessidade de convencer a si mesmo ou aos outros. O ser humano percebe que já não reage ao que antes o tirava do eixo. Situações que exigiam defesa agora passam sem esforço. Conflitos que pediam resposta agora se dissolvem sem tensão. E aquilo que antes despertava medo, agora se torna apenas uma informação, não uma ameaça. Esse silêncio interno não é vazio, ele é espaço. E é nesse espaço que a inteligência biológica começa a se manifestar. Durante toda a história humana, o corpo foi tratado como instrumento, máquina ou veículo da consciência. Mas o corpo não é objeto, ele é linguagem, ele é campo, ele é extensão da consciência em forma física. Enquanto a mente esteve no comando, o corpo precisou responder aos seus medos, às suas expectativas e às suas narrativas. Mas quando o DNA assume a função de orientar, o corpo deixa de reagir ao medo e passa a responder ao real. Esse silêncio interno é o sinal de que o sistema nervoso deixou o estado de sobrevivência e entrou no estado de presença. Antes, o corpo antecipava o futuro para evitar risco. Agora, ele habita o presente porque já não vê ameaça. E nesse estado, nasce uma nova forma de perceber a vida. As respostas deixam de vir da memória e passam a vir do que é sentido agora. As decisões deixam de vir da lógica e passam a vir da coerência interna. A intuição deixa de ser suspeita e passa a ser referência. Esse não é o silêncio da fuga, é o silêncio do alinhamento. E nesse alinhamento, o corpo começa a expressar algo que sempre existiu, mas estava encoberto por camadas de defesa. Sabedoria. O corpo sabe quando algo é verdadeiro. O corpo sabe quando uma escolha está em coerência. O corpo sabe quando um caminho é parte do processo e quando é apenas tentativa de repetição. A mente pensa, o corpo reconhece. E quando esse reconhecimento se torna mais forte do que o pensamento,
O ser humano percebe que não precisa mais procurar resposta, porque a resposta já está sendo vivida. Esse silêncio não é ausência de movimento, é ausência de conflito interno. Não há esforço, porque não há divisão. O que a vida pede é o que o corpo aceita. O que o corpo sente é o que a consciência sustenta. Esse é o início de uma nova fase evolutiva, onde o ser humano não vive mais tentando corrigir a própria natureza, mas finalmente aprende a habitá-la. E nesse estágio, o silêncio não assusta, ele acolhe, porque dentro dele, pela primeira vez, a vida deixa de ser busca e se torna escuta. Capítulo 3. Quando as decisões deixam de vir da mente. Há um ponto nesse processo evolutivo em que o ser humano começa a perceber que as decisões já não nascem mais do pensamento, do planejamento ou da análise racional. Elas surgem como reconhecimento, como se algo dentro já soubesse, antes mesmo que a mente formulasse a pergunta. Nesse estágio, a mente deixa de ser autoridade e passa a ser ferramenta não mais responsável por guiar a vida, mas por traduzir o que já está definido internamente. Durante a maior parte da existência humana, decidir foi sinônimo de comparar, ponderar, argumentar, calcular consequências e escolher o caminho mais seguro ou mais lógico. Mas isso é apenas uma etapa do desenvolvimento necessária, mas temporária. Quando o DNA começa a ensinar o corpo, algo muda silenciosamente. A decisão deixa de ser esforço e se torna clareza. O ser humano percebe que não está escolhendo, está reconhecendo. Nesse momento, o corpo já não tolera escolhas feitas para agradar, manter aparências, evitar desconforto ou preservar ilusões. Qualquer decisão que viole coerência interna gera peso, e qualquer decisão que esteja alinhada com o estado atual da consciência gera tranquilidade, mesmo que seja desconhecida, inesperada ou disruptiva. A mente interpretava incerteza como perigo. O corpo agora a reconhece como espaço. Enquanto a decisão vinha da mente, o ser humano buscava justificativas. Agora, ele busca consistência. Antes, a dúvida era sinal de falta de informação. Agora, a dúvida é sinal de falta de conexão consigo. E quando essa conexão é restaurada, a escolha se torna simples não no sentido superficial, mas no sentido essencial. A simplicidade não vem porque o caminho é fácil, mas porque ele é verdadeiro. O corpo não questiona, ele confirma, e essa confirmação não é pensamento, é sensação, é paz, é ausência de resistência. É o movimento natural da vida empurrando suavemente em uma direção. Nesse estágio, o ser humano percebe que não precisa mais defender suas escolhas, porque elas já não vêm do medo, vêm da integridade. O que antes exigia coragem, agora exige apenas presença. Mesmo quando a mente tenta retomar o controle, ela já não possui a mesma força. Ela percebe que não é mais a referência principal. Ela observa, ela organiza, ela dá linguagem, mas ela não decide. Esse processo não torna o ser humano impulsivo, torna-o autêntico. Não cria risco, cria alinhamento. Não o afasta da responsabilidade, o aproxima da verdade. Porque as decisões mais importantes da vida nunca foram aquelas que a mente calculou. Sempre foram aquelas que o corpo reconheceu como inevitáveis. Nesse ponto da jornada, o ser humano compreende algo que a mente jamais conseguiria explicar. A decisão não acontece quando escolhemos. Acontece quando finalmente paramos de resistir ao que já sabíamos. Capítulo 4. O novo papel do sistema nervoso. Quando o DNA começa a orientar o corpo, uma transformação profunda começa a acontecer no sistema nervoso. E essa mudança é uma das mais decisivas de toda a jornada evolutiva humana. Durante grande parte da vida, o sistema nervoso opera em vigilância. Ele monitora o ambiente, avalia riscos, interpreta sinais e se prepara para proteger o organismo de ameaças reais ou imaginadas. Esse estado não é erro. Foi essencial enquanto a humanidade viveu guiada pela sobrevivência. O corpo precisava estar pronto. A defesa era prioridade. A resposta rápida era necessária. A adaptação era o único caminho. Mas quando a consciência começa a amadurecer,
Esse mecanismo já não corresponde ao estado interno. O sistema nervoso percebe que não está mais vivendo dentro de uma narrativa ameaçadora, e a vigilância deixa de ser a linguagem dominante. A hipervigilância se dissolve, a tensão deixa o corpo, o alerta constante se reduz, e aquilo que antes era sobrevivência se transforma em presença. Nesse momento, o sistema nervoso muda de função. Ele deixa de proteger para permitir. Ele deixa de antecipar para reconhecer. Ele deixa de reagir para perceber. O corpo já não busca o que pode dar errado, ele sente o que está alinhado. E esse alinhamento não é passividade, é inteligência. Antes, qualquer desconforto era interpretado como sinal de perigo. Agora, o desconforto é compreendido como indicativo de desalinhamento. Antes, o corpo precisava se defender do mundo. Agora, ele se ajusta ao que é verdadeiro. O sistema nervoso, que antes operava em luta, fuga ou congelamento, agora começa a operar em regulação, expansão e fluidez. O que antes era defesa se torna sensibilidade, mas não sensibilidade frágil, sensibilidade consciente. A sensibilidade que sente, mas não se desorganiza, que percebe, mas não reage automaticamente, que acolhe, mas não se perde. Nesse estado, o corpo não responde ao passado, responde ao presente. E a mente deixa de reviver memórias como se fossem realidades atuais. A biologia não dispara mais alarmes por experiências antigas que ainda estavam registradas como ameaça. O corpo entende que o perigo não está mais aqui. E quando esse entendimento se estabiliza, surge algo raro: segurança interna. Não segurança baseada em controle, mas segurança baseada em presença. O sistema nervoso finalmente pode descansar, não porque tudo está resolvido externamente, mas porque a consciência reconhece que já não precisa se defender da vida. Esse descanso não é inércia, é maturidade. A vida não deixa de trazer desafios. O mundo não deixa de ser imprevisível. As circunstâncias não se tornam perfeitas, mas algo dentro não treme mais. Porque o sistema nervoso deixa de buscar segurança fora e encontra paz dentro. Esse é o ponto em que a biologia e a consciência deixam de ser opostas e passam a trabalhar juntas. A vida deixa de ser guerra e se torna caminho. Capítulo 5. O corpo como radar, não como defesa. Há um momento no processo evolutivo em que o corpo deixa de funcionar como armadura e passa a funcionar como instrumento de percepção. Durante grande parte da vida humana, o corpo aprendeu a se contrair diante do desconhecido, a reagir antes de compreender e a se proteger antes de sentir. Esse mecanismo manteve a espécie viva enquanto a consciência ainda estava em desenvolvimento. Mas proteção constante não é sinônimo de segurança, é sintoma de ausência de presença. Quando o DNA começa a orientar o corpo, algo sutil, porém decisivo, acontece. A defesa deixa de ser automática e o corpo passa a perceber antes de reagir. Essa mudança é profunda. Antes, tudo que parecia incerto despertava alarme. Agora, o corpo observa sem tensão. Antes, a vida era filtrada pelo medo. Agora, ela é percebida pelo estado interno. O corpo se torna um radar silencioso, sensível e preciso. Ele sente antes de pensar, ele reconhece antes de analisar, ele detecta coerência antes que a mente consiga explicar. E da mesma forma, detecta incompatibilidade antes da narrativa racional tentar justificar sua permanência. Esse radar não opera com lógica, mas com verdade. Não com medo, mas com inteligência. Ele não tenta prever o que pode acontecer. Ele sente o que já está presente. Quando o corpo começa a funcionar dessa forma, o ser humano percebe mudanças claras. Ambientes que antes eram suportáveis, agora geram desconforto imediato. Conversas que sustentavam vínculos artificiais, agora soam vazias. Hábitos que anestesiavam começam a perder sentido. Compromissos mantidos por obrigação se tornam impossíveis de sustentar.
Nada disso é fuga, é precisão. O corpo não está rejeitando pessoas, lugares ou experiências. Ele está rejeitando incoerência. Antes, a defesa era ativada porque o corpo precisava se proteger do mundo. Agora, a percepção é ativada porque o corpo precisa permanecer fiel ao que se tornou. Esse radar não cria afastamento, cria discernimento. E discernimento não é julgamento, é reconhecimento. Reconhecimento do que pertence e do que já não faz parte do caminho. Reconhecimento do que nutre e do que consome. Reconhecimento do que expande e do que contrai. O corpo se torna bússola, uma bússola que não aponta direção geográfica, mas direção interna. E essa direção não depende de certezas ou garantias. Depende apenas de autenticidade. Quando o corpo opera como radar, o ser humano começa a confiar em algo que antes ignorava. Sensações. Sensações não são fraqueza, são orientação, não são ruído, são linguagem. E essa linguagem não precisa ser traduzida, apenas ouvida, porque quando o corpo deixa de defender e começa a sentir, não há mais necessidade de lutar contra a vida. Há apenas o movimento natural de ir onde a verdade chama e sair de onde a alma já não permanece. Capítulo 6. Quando relacionamentos mudam por incompatibilidade vibracional, quando o DNA começa a ensinar o corpo, uma das áreas onde a mudança se torna mais evidente é nos relacionamentos. Não porque o ser humano queira mudar quem está ao seu lado, nem porque ele se torne seletivo por ego, superioridade ou exigência, mas porque o campo interno começa a operar em outro nível de coerência. Durante grande parte da vida, os relacionamentos foram mantidos por hábito, vínculo emocional, conveniência, história compartilhada ou medo da perda. A conexão era sustentada por necessidade, mas quando o corpo passa a responder ao estado interno da consciência em vez de ao condicionamento, as relações deixam de seguir a lógica da repetição e passam a seguir a lógica da verdade. E nessa transição acontece algo inevitável. Incompatibilidades começam a se revelar. Essas incompatibilidades não surgem porque alguém se tornou melhor, mais evoluído, mais consciente ou mais preparado. Elas surgem porque a frequência interna mudou. Antes, o corpo tolerava ambientes pesados, conversas vazias, vínculos baseados em falta e conexões centradas em dor. Agora, ele não consegue mais permanecer onde existe desconexão consigo mesmo. O corpo sente onde existe troca e onde existe drenagem, onde existe presença e onde existe ausência, onde existe respeito e onde existe exigência. E essa percepção não passa pela mente, ela acontece antes do pensamento. Quando o DNA assume a instrução, o corpo não aceita mais permanecer em relações sustentadas pelo medo da solidão, pela obrigação emocional ou pelo apego à versão antiga de si mesmo. Ele sabe quando um vínculo chegou ao fim e sabe quando o encontro ainda é parte do caminho. Esse processo pode ser desconfortável porque a mente tenta preservar o que é conhecido, enquanto o corpo já está respondendo ao que é verdadeiro. A mente argumenta, o corpo silencia. A mente tenta entender, o corpo apenas sente. E nesse sentir, a direção se torna clara. Algumas relações se transformam, não se encerram, amadurecem. O vínculo deixa de ser dependência e se torna presença. O diálogo deixa de ser defesa e passa a ser reconhecimento. A convivência deixa de exigir esforço e se torna natural. Outras relações simplesmente se afastam, sem conflito, sem explicação, sem final dramático. A distância acontece como consequência, não como decisão. A vida reorganiza e algumas conexões novas surgem com a naturalidade de algo que não está começando, mas reencontrando. Essas relações têm outra textura, não exigem defesa, não exigem máscara, não exigem velocidade. Elas respiram. São silenciosas, profundas e estáveis, mesmo quando não são perfeitas. Porque elas não estão sustentadas pelo medo, estão sustentadas pela autenticidade. Nesse ponto da jornada, o
O ser humano finalmente compreende que os relacionamentos não servem para preencher vazios, proteger fragilidades ou evitar solidão. Eles existem para expandir presença. E presença só pode existir onde há verdade, mesmo que essa verdade seja a necessidade de seguir caminhos diferentes. Quando o DNA começa a orientar a vida, os vínculos deixam de ser escolha baseada no que foi e passam a ser expressão do que é. E nesse estado, o amor não diminui, ele muda de forma, ele deixa de prender e começa a liberar. Capítulo 7. Quando o corpo rejeita o que não está alinhado, há um ponto no processo em que o corpo deixa de pedir, suportar ou negociar e começa a rejeitar tudo aquilo que já não corresponde ao estado interno da consciência. Essa rejeição não é agressiva, impulsiva ou emocional, ela é orgânica. Ela acontece da mesma forma que o corpo rejeita um alimento estragado ou uma substância tóxica. Não porque pensa, mas porque reconhece. Antes dessa fase, o corpo tentava se adaptar às circunstâncias externas. Ele aprendia a tolerar. Ele se ajustava para não perder vínculos, estabilidade, identidade ou pertencimento. Ele sacrificava a verdade para manter estruturas. Mas quando o DNA começa a instruir o corpo, a adaptação deixa de ser mecanismo principal. A coerência assume o lugar. Tudo aquilo que está desalinhado começa a gerar sinais. No início, esses sinais são sutis, leve inquietação, desconforto inexplicável, perda de interesse, afastamento espontâneo. Nesse estágio, muitos tentam racionalizar o que sentem, tentam encontrar justificativas, tentam continuar por lealdade, expectativa ou medo, mas o corpo insiste. Se o desalinhamento persiste, os sinais ficam mais claros: cansaço, sem razão aparente, falta de energia ao entrar em certos ambientes, queda vibracional ao conversar com determinadas pessoas, dificuldade em permanecer em padrões antigos. E então, se ainda houver resistência, o corpo toma posição. Ele rejeita. A rejeição pode se manifestar como irritação, repulsão, exaustão profunda, ansiedade localizada ou sensação de que algo interno está sendo violado. Ele não está reagindo ao outro. Ele está protegendo o novo estado interno. Esse processo não é punitivo, é preservação, porque quando a consciência começa a operar de forma mais elevada, qualquer retorno a antigos condicionamentos se torna fractura interna. O corpo sabe quando está se traindo, e quando essa consciência se consolida, o corpo já não permite retrocesso. Ele rejeita alimentos que antes sustentavam compulsões emocionais. Rejeita hábitos que serviam para entorpecer a percepção. Rejeita ambientes onde a energia não flui. Rejeita diálogos onde a verdade precisa ser diminuída para caber. Rejeita versões antigas de si mesmo. Essa rejeição não é rigidez, é respeito. Respeito pela integridade alcançada, respeito pelo estado interno construído, respeito pelo novo nível de consciência estabilizado. O ser humano pode tentar por um tempo insistir em antigas rotas, mas insistência agora dói, porque já não há ressonância. E tudo aquilo que não ressoa exige esforço. O corpo não quer esforço, ele quer autenticidade. O corpo não quer convencimento, ele quer verdade. E a verdade, nessa fase, não precisa ser explicada. A verdade se reconhece pelo efeito que causa. Paz. Esse é o momento em que o ser humano percebe que não está perdendo nada. Está apenas deixando o que já não tem lugar na vida que está emergindo. Quando o corpo rejeita o que não está alinhado, ele não está dizendo isso é errado. Ele está dizendo isso não é mais parte de quem me tornei. E essa frase silenciosa é uma das maiores declarações de maturidade que um ser humano pode viver. Capítulo 8. Sintonia, sincronicidade e direção interna. Quando o DNA começa a orientar o corpo, a vida deixa de parecer aleatória e passa a demonstrar uma ordem silenciosa, precisa e profundamente coerente. O ser humano começa a notar que certas situações acontecem no momento exato em que são necessárias. Ele percebe que,
Encontros significativos surgem sem planejamento. Que decisões antes difíceis se tornam óbvias quando o tempo interno amadurece. E que caminhos antes invisíveis começam a aparecer sem esforço. Essa nova forma de viver não é baseada em controle, estratégia ou previsibilidade. Ela é baseada em sintonia. Sintonia é o estado em que a vida externa começa a refletir o estado interno, não como recompensa, mas como consequência. Nesse ponto, o ser humano percebe que não precisa mais forçar portas, porque aquilo que pertence se aproxima e aquilo que não pertence se afasta. A mente, acostumada a exigir explicações, tenta entender essa mudança. Ela quer lógica, ela quer garantia, ela quer mapa, mas a direção interna não opera com mapas. Ela opera com sensação. A sensação se torna bússola e a sincronicidade se torna linguagem. Sincronicidade não é coincidência, é precisão, é o eco da coerência. É o encontro entre o que o ser humano se tornou internamente e o que a vida começa a refletir externamente. Nesse estágio, algo profundo acontece com o ritmo da vida. A urgência desaparece, a pressa perde sentido, a comparação deixa de existir, a espera se torna natural, porque a confiança começa a substituir o controle. O ser humano percebe que nada chega cedo demais e nada chega tarde. Tudo chega quando existe espaço interno o suficiente para receber. Essa compreensão não vem da mente, ela nasce da experiência. Antes, a vida exigia esforço. Agora, ela se revela. Esse processo pode ser desconcertante no início, porque o movimento externo ele já não é guiado por metas ou expectativas, mas por alinhamento. Algumas escolhas parecem ilógicas, mas são inevitáveis. Alguns caminhos parecem arriscados, mas são certos. Algumas despedidas parecem dolorosas, mas são libertação. E algumas chegadas parecem milagre, mas são continuidade. Quando o DNA instrui, a vida deixa de ser uma sequência de eventos desconectados e se torna um fluxo. O fluxo não é passividade. O fluxo é participação consciente. Não se trata de esperar que tudo aconteça sem movimento. Trata-se de mover-se quando se torna impossível permanecer imóvel. Nesse estado, a direção não vem do pensamento, mas da clareza interior. E a clareza não nasce do controle, nasce do reconhecimento. É assim que o ser humano aprende algo que nenhuma doutrina, método ou esforço pode ensinar. A vida não está conduzindo ele para o lugar onde deve chegar. Ela está revelando o lugar onde ele já pertence. E quando essa percepção se estabiliza, a sincronicidade deixa de ser surpresa. Ela se torna o lembrete constante de que a vida e a consciência finalmente estão em acordo. Capítulo 9. O corpo como expressão da consciência. Há um ponto no processo evolutivo em que o corpo deixa de ser percebido como limite e passa a ser compreendido como extensão da consciência. Durante grande parte da vida, o ser humano tratou o corpo como algo separado de si, um instrumento, um recipiente, um veículo temporário a ser tolerado, disciplinado ou controlado. Mas quando o DNA começa a orientar o corpo, essa percepção muda completamente. O corpo deixa de ser obstáculo e se torna linguagem. Ele passa a expressar com precisão silenciosa o estado interno da consciência. Não importa o discurso, não importa a intenção, não importa a imagem que a mente tenta sustentar. O corpo sempre revela o real. Ele mostra, através de energia, postura, respiração e ritmo, aquilo que já amadureceu e aquilo que ainda pede presença. Nesse estágio, o corpo já não responde a máscaras emocionais, expectativas sociais ou identidades montadas para pertencer. Ele responde ao que é verdadeiro. E o que é verdadeiro não precisa ser explicado, apenas vivido. O corpo começa a refletir equilíbrio onde antes havia esforço. Ele se torna mais leve, não porque a realidade externa mudou, mas porque a resistência interna desapareceu. O movimento deixa de ser reação e se torna expressão. A respiração deixa de ser automática e se torna presença. O olhar deixa de buscar aprovação e passa a reconhecer.
e o silêncio deixa de ser desconforto e se torna repouso. Nesse ponto, a forma como o corpo ocupa o espaço muda. Há menos tensão, menos defesa, menos dureza. Não por fragilidade, mas por confiança. O corpo sabe que não precisa se proteger de nada que a consciência já integrou. E quando essa segurança interna se estabiliza, algo se revela com clareza. O corpo nunca foi inimigo, foi mensageiro. Ele nunca tentou impedir o ser humano de evoluir. Tentou mostrar onde ele ainda se dividia. Toda dor guardava uma instrução. Todo desconforto apontava uma direção. Toda contração escondia uma verdade não vivida. Quando a consciência amadurece o suficiente para reconhecer isso, o corpo deixa de carregar o peso da história e passa a expressar o que existe agora. Ele se torna vivo, não no sentido biológico, mas no sentido consciente. Cada gesto passa a ter presença, cada movimento se torna afirmação, cada passo se torna continuidade. O corpo deixa de ser parte da vida e se torna parte do caminho. Um caminho onde não é mais necessário fugir do que se sente, porque aquilo que é sentido já não ameaça, ensina. E quando o corpo passa a expressar a consciência dessa forma, o ser humano finalmente entende que evolução não é deixar o corpo para trás. Evolução é habitá-lo por inteiro. Ele não é o fim da jornada, é o lugar onde a jornada se torna real. Capítulo 10. O início da era da biologia consciente. Quando o DNA começa a orientar o corpo e o corpo passa a expressar a consciência em vez da história, a existência entra em uma nova fase. Uma fase em que a biologia deixa de ser apenas suporte da vida e se torna participante da consciência. Durante milênios, o ser humano acreditou que a evolução acontecia fora dele, através de adaptações lentas, mutações aleatórias e pressões ambientais. Mas a evolução verdadeira não acontece quando o corpo muda. Acontece quando a consciência muda. E o corpo ajusta sua expressão como consequência. Nesse ponto da jornada, o ser humano percebe algo fundamental. A biologia nunca foi separada da consciência. Ela sempre respondeu ao estado interno. Ela sempre refletiu aquilo que o ser humano conseguia sustentar. Ela sempre esperou pelo momento em que poderia servir não mais à sobrevivência, mas à expressão. E esse momento chega quando o corpo deixa de operar a partir do medo e passa a operar a partir da presença. Nesse estado, a vida não é mais conduzida pelo instinto, mas pela sabedoria interna. O sistema nervoso não dispara alarme, ele mantém estabilidade. O corpo não se contrai, ele recebe. A mente não tenta controlar, ela se alinha. Essa transição marca o início da biologia consciente. A biologia consciente não é extraordinária, sobrenatural ou mística. Ela é natural, mas até agora raramente foi vivida. É o estado em que o corpo e a consciência deixam de ser dois movimentos separados e se tornam uma única experiência. Nesse estado, a saúde deixa de ser ausência de doença e se torna coerência entre o que se vive e o que se é. O corpo não adoece para punir, adoece para comunicar. Não sofre para fragilizar, sofre para revelar. E quando essa revelação é compreendida, o corpo muda a sua resposta. Ele deixa de resistir, ele deixa de compensar, ele deixa de carregar, ele começa a liberar. Nada disso acontece de forma repentina ou forçada. A biologia consciente não exige pressa, ela exige maturidade. Esse processo é silencioso. Ele se instala na respiração que desacelera, na postura que se abre, na mente que deixa de lutar contra o agora, na vida que passa a ser vivida com mais escuta do que expectativa. E então, algo antes inimaginável se torna evidente. O corpo não é apenas o lugar onde a consciência habita. Ele é o lugar onde a consciência se torna visível. Nesse ponto, o ser humano não precisa mais escolher entre matéria e espírito, entre instinto e consciência, entre território e transcendência. Ele percebe que tudo isso faz parte do mesmo movimento, o movimento de lembrar quem é. E quando essa lembrança se estabiliza, o DNA deixa de registrar o passado
e começa a transmitir estado. A vida deixa de ser sobrevivência e se torna presença. E pela primeira vez na história humana, a biologia e a consciência caminham juntas não como antagonistas, mas como unidade. Chegamos ao final do episódio 156. E agora, ao olhar para tudo o que foi dito, um ponto se torna inevitavelmente claro. Existe um momento no caminho humano em que a vida deixa de ser conduzida pelo medo, pela memória e pelo condicionamento, e passa a ser guiada pela coerência interna. O DNA não é mais apenas arquivo, é direção. O corpo não é mais apenas sobrevivência, é expressão. A mente não é mais mecanismo de controle, é ferramenta de reconhecimento. E a consciência, finalmente, deixa de ser um conceito distante e passa a ser o eixo silencioso que sustenta cada escolha, cada movimento e cada respiração. Nesse ponto da jornada, a vida não se organiza através de esforço, luta, busca ou tentativa. Ela se organiza sozinha, ela se revela, ela se alinha, e o ser humano percebe que aquilo que parecia caos era, na verdade, transição. Nada foi por acaso, nada foi desperdício, nada foi erro. Tudo o que foi vivido, inclusive o que doeu, o que pesou, o que se repetiu e o que parecia impossível, fez parte do processo que trouxe até aqui. O corpo aprendeu, a mente se acalmou, o DNA assumiu sua função e a consciência encontrou espaço suficiente para habitar a experiência sem se fragmentar nela. A partir daqui, o caminho não exige pressa, não exige controle, não exige conquista. Ele exige apenas presença, porque agora, mais do que nunca, a vida deixa de ser uma pergunta e se torna resposta. Durante grande parte da história humana, acreditou-se que o DNA era estático, imutável, rígido, e que sua função era apenas transmitir características herdadas de gerações anteriores, como um livro já escrito no qual nada poderia ser alterado. Essa narrativa criou não apenas uma visão limitada da biologia, mas também uma percepção limitada de si mesmo, como se cada pessoa fosse uma continuação mecânica do passado, presa a heranças emocionais, comportamentais e físicas, das quais não poderia escapar. Mas essa ideia nunca foi a verdade completa. Ela foi apenas o entendimento possível naquele estágio da consciência humana. Com o avanço desta jornada, e especialmente após o ponto onde o DNA deixa de apenas registrar e começa a instruir o corpo, um novo processo começa a emergir. Um processo silencioso, delicado e profundamente transformador, no qual a consciência se torna agente ativo, não apenas observador ou receptor. Nesse estágio, o DNA não apenas responde ao ambiente externo ou às experiências vividas, mas ao estado interno da consciência. Isso significa que a forma como alguém se relaciona consigo mesmo, com suas emoções, com suas escolhas e com a vida, passa a alterar a expressão genética. O corpo deixa de ser resultado e passa a ser consequência da consciência. E isso marca o início de uma nova fase evolutiva, aquela em que o DNA reconhece o estado interno e ajusta sua expressão para corresponder àquilo que a consciência se tornou e não ao passado que a história carregava. Nada disso é esforço, nada disso é técnica, nada disso exige controle, porque o DNA não responde ao desejo, ele responde ao estado. E quando o estado muda, o código muda. Esse é o ponto exato onde a biologia deixa de ser herança e se torna criação. Capítulo 1. A plasticidade silenciosa do código. Durante muito tempo, o DNA foi interpretado como uma estrutura rígida, determinada e impermeável à mudança, como se fosse a versão finalizada da história humana, entregue, pronta e imutável ao nascimento. Essa crença sustentou a ideia de destino biológico, de limitação hereditária e de continuidade inevitável dos padrões recebidos da linhagem familiar. Mas essa interpretação
nunca refletiu a totalidade da realidade. Refletia apenas o que a humanidade era capaz de perceber naquele estágio de compreensão. Com o avanço da consciência, torna-se possível perceber algo mais profundo. O DNA não é um texto finalizado, mas um organismo vivo, dinâmico e responsivo. Ele não é apenas aquilo que foi herdado, ele é aquilo que está sendo vivido. O código não é estático, ele é plástico. A plasticidade do DNA não é resultado do acaso, nem uma adaptação improvisada do corpo. Ela é parte do design original da espécie humana. O DNA foi criado para responder à vida, não para obedecê-la de forma cega. Enquanto o ser humano vive em estado de sobrevivência, essa plasticidade permanece adormecida, porque o corpo está ocupado tentando preservar integridade diante de um mundo interpretado como ameaça. Mas quando o sistema nervoso encontra estabilidade, quando o corpo deixa de reagir por medo e quando a consciência se torna presença em vez de defesa, o DNA reconhece que existe espaço para atualização. Essa atualização não acontece por imposição da mente, nem por vontade, nem por repetição de frases, rituais ou técnicas. Ela acontece porque o estado interno mudou. O DNA responde ao campo interno, não ao desejo intelectual. Nesse ponto, o corpo deixa de experimentar a vida como uma sequência linear de eventos e começa a viver LA como um campo em constante ajuste. As instruções internas não vêm mais do passado, vêm do agora. Essa plasticidade silenciosa se manifesta de muitas formas. O corpo altera respostas emocionais. Ele desativa padrões antigos que sustentavam dor, repetição ou condicionamento. Ele reconfigura percepções. Ele ajusta respostas fisiológicas. Ele reorganiza prioridades biológicas para corresponder ao estado atual da consciência. E essa mudança não acontece de forma caótica, nem abrupta, nem aleatória. Ela acontece com precisão, porque o DNA nunca altera o código para atender o ego. Ele altera o código apenas quando o ser humano se torna capaz de sustentar uma versão mais elevada de si mesmo. Essa é a razão pela qual muitas pessoas tentam mudar comportamentos, padrões ou crenças sem conseguir. A mente quer, mas o corpo ainda não pode. A mudança só acontece quando existe coerência. E coerência não é perfeição, é alinhamento. Quando o ser humano finalmente alcança esse estado, o DNA reconhece que o corpo já pode expressar algo além da sobrevivência e inicia o processo. A plasticidade silenciosa é a linguagem do futuro sendo escrita dentro do presente. É o momento em que o corpo deixa de carregar história e começa a carregar consciência. Capítulo 2. A diferença entre intenção e estado. Há um ponto no processo onde o ser humano começa a perceber algo que a mente por muito tempo resistiu em aceitar. Mudança verdadeira não acontece pela intenção, acontece pelo estado. A intenção pertence ao pensamento. O estado pertence à consciência. Enquanto alguém deseja algo, mas vive internamente em oposição ao que deseja, nada muda. Não porque haja incapacidade, mas porque não existe alinhamento. A intenção pode dizer, estou pronto. Mas o estado interno, silencioso e incorruptível, revela se isso é verdade. A mente pode repetir frases, visualizar resultados, criar metas e sustentar expectativas. Mas o DNA não responde à expectativa, responde à coerência. Essa é a razão pela qual tantos esforços de mudança parecem falhar ou gerar apenas ajustes temporários. A intenção tenta alterar a superfície. O estado regula a estrutura. Quando a intenção tenta forçar algo que o estado ainda não sustenta, o corpo responde com resistência, não como punição, mas como preservação. A mente se frustra. O corpo protege. O DNA aguarda, porque nada no organismo humano se move pela pressa.
se move pelo tempo interno, e o tempo interno não é cronológico, é maturacional. A mudança acontece quando algo dentro já se tornou inevitável, quando o antigo já não pode continuar existindo sem gerar fratura interna, quando aquilo que antes fazia sentido já não encontra lugar dentro do ser. Nesse ponto, a intenção deixa de ser esforço e se torna reconhecimento, e a mudança deixa de ser busca e se torna consequência. O estado, diferentemente da intenção, não exige repetição, disciplina ou reforço. Ele sustenta, ele informa, e quando o estado é verdadeiro, o DNA reconhece. O código não espera a permissão da mente, ele aguarda a integridade. Quando essa integridade surge, mesmo que silenciosa e sem espetáculo, algo começa a se reorganizar profundamente. A resposta emocional muda antes da resposta comportamental. A percepção muda antes da ação. A energia muda antes da forma. E quando finalmente a mudança se manifesta, ela não parece um esforço conquistado, parece algo natural que sempre esteve esperando o momento certo para emergir. A mente pergunta: como faço para mudar? A consciência responde: você não faz, você se torna. A intenção pertence ao futuro. O estado pertence ao agora. E mudança verdadeira só pode acontecer no agora, porque é apenas no presente que o DNA pode ser atualizado. A intenção pode inspirar, mas é o estado que transforma. Quando o ser humano compreende essa diferença, algo se acalma, a luta desaparece, a ansiedade cessa, a necessidade de controle perde sentido e o corpo finalmente encontra o ponto onde não precisa mais tentar ser, apenas pode existir naquilo que já se tornou. Capítulo 3. Quando o corpo deixa de repetir história. Durante grande parte da existência humana, o corpo funcionou como repetidor da história emocional, genética e comportamental da linhagem. Ele carregava memórias não resolvidas, padrões herdados, respostas automáticas e comportamentos que muitas vezes não pertenciam à experiência atual, mas sim ao passado coletivo. Por muito tempo, acreditou-se que isso era destino, uma condenação inevitável, uma herança impossível de alterar. Mas o corpo nunca foi prisioneiro do passado, apenas guardião temporário do que ainda não havia sido compreendido. O DNA não repete porque quer repetir. Ele repete porque ainda existe algo a ser reconhecido. Enquanto a consciência não está desperta, o corpo se torna o espelho do que foi herdado. Ele mantém o que a mente não vê. Ele protege o que a consciência não sustenta. Ele replica o que ainda não foi integrado. Esses padrões se manifestam de diversas formas. Relacionamentos que seguem a mesma narrativa. Reações emocionais desproporcionais ao presente. Escolhas que geram os mesmos resultados. Ciclos que parecem inevitáveis. Mas quando o estado interno muda, quando a presença substitui o condicionamento e quando a consciência começa a assumir o lugar que antes pertencia apenas ao instinto, o corpo reconhece que ele já não precisa carregar o passado. E é nesse ponto que os padrões se dissolvem, não porque foram combatidos, não porque foram negados, não porque alguém decidiu ser diferente, mas porque já não existem condições internas para sustentá-los. A repetição não desaparece pela força, desaparece pela consciência. Quando o corpo sente que já existe espaço para uma nova experiência, ele deixa de responder ao passado como se fosse presente. Ele deixa de ativar memórias como se fossem realidade. Ele deixa de recriar cenários antigos na tentativa de resolvê-los novamente. Nada disso acontece de forma abrupta. O desconforto vai diminuindo, a urgência desaparece, o gatilho perde força, o impulso já não encontra justificativa. É assim que o corpo demonstra que não está repetindo, está liberando. A mente pode tentar analisar essa mudança, buscando explicações ou validações. Mas o corpo não se move por explicação, ele se move
por reconhecimento. Quando o DNA entende que a experiência já foi integrada, ele encerra o ciclo. Não importa quantas gerações carregaram aquele padrão, não importa quantas vezes ele retornou. Quando a consciência sustenta algo novo, o corpo reorganiza sua expressão. Esse momento pode parecer estranho. Não há luta, não há perda, não há despedida dramática, apenas um silêncio onde antes existia esforço. E então, algo profundo se torna evidente. O corpo nunca esteve contra você. Ele sempre esteve tentando completá-lo. Quando o corpo deixa de repetir história, o ser humano percebe que evolução não é se tornar alguém novo, é deixar de proteger quem já não existe. E nesse ponto, pela primeira vez, a vida deixa de ser continuação e se torna escolha. Capítulo 4. A velocidade da transformação interna. Quando o DNA começa a responder ao estado de consciência, algo curioso acontece com o tempo interno. A mudança deixa de seguir o ritmo linear, previsível e progressivo que a mente espera e passa a acontecer em saltos, pausas e expansões. Durante grande parte da vida, a transformação é lenta porque precisa passar pelo filtro do condicionamento. Cada passo exige esforço. Cada mudança exige confronto. Cada escolha exige negociação com o medo. Mas quando o estado interno muda, o tempo muda. A transformação já não acontece pela força, mas pela inevitabilidade. E aquilo que antes demandava anos de tentativa se dissolve em momentos de clareza. Essa mudança na velocidade não é caos, é maturidade. A jornada humana pode ser dividida em 3 ritmos internos. No primeiro, a mudança é teórica. A mente compreende, mas o corpo ainda não reconhece. Esse é o período da busca, do estudo, da observação e do despertar gradual. No segundo, a mudança é processual. O corpo começa a sentir, o sistema nervoso começa a ajustar respostas e padrões começam a perder força. Esse é o período da integração. No terceiro, a mudança é imediata. Não há negociação, não há resistência, não há retorno ao antigo. Esse terceiro ritmo só chega quando há coerência entre mente, corpo e consciência. E quando essa coerência acontece, o DNA já não precisa de repetição para aprender, ele apenas atualiza. A transformação interna segue ciclos. Alguns momentos são expansivos, onde tudo parece fluir com naturalidade. Outros são silenciosos, onde nada parece acontecer. E alguns são desconstruções, onde tudo que não está alinhado perde espaço. A mente, acostumada ao controle, pode interpretar as pausas como retrocesso e as desconstruções como perda. Mas nada disso é retrocesso ou perda. Tudo isso é ajuste. A velocidade da transformação não depende de esforço, depende de disponibilidade. Quando alguém tenta acelerar o processo por desejo, o corpo resiste. Quando alguém tenta desacelerar o processo por medo, o corpo insiste. O ritmo é determinado pelo estado, não pelo ego. Esse entendimento traz algo profundo: descanso. O ser humano deixa de exigir de si o impossível. Ele percebe que está sempre no ponto exato da jornada, nunca atrasado, nunca adiantado. A transformação acontece quando existe maturidade suficiente para sustentá-la. Nunca antes, nunca depois. E esse ritmo não é apenas individual, ele é preciso. Há momentos em que a vida irá acelerar, como se algo interno estivesse finalmente pronto. Há momentos em que a vida irá silenciar, porque o corpo está reorganizando o que já mudou, e há momentos em que tudo parece se desfazer ao mesmo tempo, não por colapso, mas por libertação. Quando o ser humano compreende isso, ele deixa de lutar contra o processo. Ele passa a caminhar junto com ele. A transformação deixa de ser projeto e se torna movimento natural. E nesse ponto, a velocidade não importa mais, porque o ritmo não é escolhido, é revelado. Capítulo 5. O corpo como mensageiro do campo interno.
Quando o DNA começa a responder ao estado de consciência, algo se torna incontornável. O corpo deixa de ser interpretado como obstáculo e passa a ser entendido como mensageiro. Durante grande parte da vida humana, o corpo falou, mas não foi ouvido. Ele avisou quando algo estava pesado. Ele avisou quando um caminho era incoerente. Ele avisou quando uma relação já havia terminado internamente. Ele avisou quando a mente tentava permanecer onde o ser já não pertencia. Mas a mente, condicionada a proteger identidade, rotina e narrativa, tentou silenciar esses sinais. Chamou-os de fraqueza, chamou-os de exagero, chamou-os de sensibilidade excessiva. Por isso, o corpo precisou repetir. Repetiu em forma de desconforto, depois em forma de tensão, depois em forma de ansiedade. E quando nada disso foi compreendido, repetiu em forma de dor. A dor nunca foi inimiga, foi tradução. A dor é a forma mais alta do corpo dizer: algo dentro de você já não está mais de acordo com o que está vivendo. Quando o estado interno muda, a comunicação do corpo também muda. Ele deixa de gritar porque finalmente está sendo escutado. O corpo nunca quis punir, quis orientar. E quando essa orientação começa a ser reconhecida, a relação entre consciência e biologia se transforma. O corpo se torna bússola. Ele aponta sem exigência, ele direciona sem confronto, ele ajusta sem violência. O ser humano passa a notar pequenos sinais, um cansaço que aparece em lugares onde antes havia energia, um desconforto ao repetir padrões antigos, uma tranquilidade inesperada diante do novo, uma paz silenciosa diante do que antes gerava medo. Esses sinais não são aleatórios, eles são linguagem, e essa linguagem não precisa ser interpretada com lógica, apenas percebida com presença. O corpo fala através de expansão e contração. Tudo que expande está em alinhamento. Tudo o que contrai está fora dele. Essa percepção simples se torna uma das maiores revelações da jornada. A vida deixa de ser analisada e passa a ser sentida. O corpo se torna o ponto onde o invisível se torna concreto, onde o que está dentro encontra forma, onde o estado interno se manifesta em experiência. E quando isso acontece, o ser humano compreende algo essencial. O corpo nunca esteve atrasado. Estava esperando a consciência amadurecer o suficiente para ouvi-lo. Quando o corpo é reconhecido como mensageiro do campo interno, ele deixa de carregar tensão acumulada. A respiração aprofunda, a postura suaviza, o olhar muda, o ritmo se estabiliza. A vida não se torna perfeita, se torna verdadeira. E quando a vida é verdadeira, não há mais medo de senti-la. Capítulo 6. Quando a identidade deixa de ser defesa. Há um ponto na jornada evolutiva em que a identidade, que antes servia como proteção, explicação e estrutura psicológica, começa a perder peso e se dissolve sem esforço. Durante a maior parte da vida, o ser humano constrói uma identidade como quem ergue um muro. Ele define quem é, do que gosta, o que aceita, o que rejeita, o que tolera e o que perde. Essas definições não nascem da autenticidade, nascem do medo. A identidade é formada inicialmente pela necessidade de se proteger do desconhecido e de encontrar estabilidade dentro de um mundo que parece imprevisível. Durante muito tempo, essa construção é essencial. Ela oferece direção, ela organiza experiências, ela cria uma sensação de continuidade. Mas quando o DNA começa a responder ao estado de consciência, a função da identidade muda. Ela deixa de ser defesa e se torna reconhecimento. Antes, a identidade dizia: isso sou eu, por delimitação. Agora, ela diz: isso sou eu, por presença. A mente tenta preservar antigos papéis, porque eles oferecem território conhecido. Mas o corpo sabe quando algo já não corresponde ao estado interno atual. Ele sente quando uma definição deixou de ser verdade.
E quando a consciência amadurece o suficiente, essas definições se desfazem naturalmente. Não há esforço para abandoná-las. Há apenas ausência de sentido em carregá-las. A antiga necessidade de afirmação desaparece. A comparação perde força. A defesa se torna desnecessária. O ser humano não precisa mais convencer o mundo de quem é porque finalmente reconhece que não é rótulo, narrativa ou personagem, é presença. E presença não exige explicação. Nesse ponto, a relação com o passado muda. A história deixa de ser identidade e se torna referência. O trauma deixa de ser limite e se torna aprendizado. A memória deixa de ser prisão e se torna arquivo. Nada é negado, tudo é integrado. Quando a identidade deixa de funcionar como defesa, algo sutil acontece com a forma como o ser humano se move no mundo. Ele já não age para ser visto, não fala para convencer, não decide para provar, não se relaciona para preencher ausência. Ele vive a partir de coerência e não mais a partir de necessidade. O corpo sente essa mudança. A rigidez desaparece, a tensão diminui. A mente encontra silêncio sem medo de desaparecer, porque o ser humano começa a perceber que nunca foi o papel, foi a consciência habitando o papel por um tempo. Quando essa compreensão se estabiliza, existe liberdade. A liberdade que não vem de fazer tudo o que se deseja, mas de já não precisar representar nada. A identidade deixa de ser construção e se torna expressão. Ninguém perde a si mesmo. Pelo contrário, pela primeira vez, encontra-se. E nesse encontro, não existe defesa, existe descanso. Capítulo 7. O momento em que o corpo reconhece o novo padrão. Há um instante silencioso no processo evolutivo em que o corpo percebe que o antigo padrão não é mais necessário, e é nesse momento que a mudança deixa de ser possibilidade e se torna realidade. Durante a maior parte da jornada, o corpo responde a hábitos, memórias emocionais e estruturas repetidas tantas vezes que se tornaram automáticas. Essas respostas não eram erro, eram proteção. O corpo mantinha padrões porque acreditava que eles eram essenciais para garantir continuidade, pertencimento e segurança. Mesmo quando a mente desejava mudança, o corpo mantinha o antigo porque ele representava previsibilidade. E previsibilidade, para um organismo ainda estruturado pela sobrevivência, é interpretada como vida. Mas há um ponto em que a consciência cresce ao ponto de modificar o significado interno da segurança. O que antes era mantido por medo passa a ser percebido como peso. O que antes era apoio passa a ser limite. O que antes sustentava passa a aprisionar. Nesse exato momento, o corpo começa a reconhecer o novo padrão. Esse reconhecimento não é um evento externo, emocional ou intelectual. Ele é fisiológico, ele é neurológico, ele é energético, ele é silencioso. No início, o corpo testa o novo estado com pequenas experiências. Ele observa como você reage ao que antes causava contração. Ele nota se há retorno automático ao antigo. Ele avalia se o novo pode ser sustentado, não apenas desejado. Esse processo não é julgamento, é calibragem. Se existe coerência interna suficiente, o corpo começa a transferir energia que antes alimentava o padrão antigo para o novo estado. E aí, sem aviso, algo muda. O impulso desaparece. O gatilho não encontra resposta. A urgência perde força. A repetição se dissolve. A mente pode tentar entender o que aconteceu. Ela procura lógica, significado, explicação. Mas o corpo não se move pela mente, ele se move pela verdade. Quando o corpo reconhece que o novo é seguro, o antigo cai sem conflito. Não há luta como antes. Não há tensão. Não há despedida dramática. Só existe leveza. Muitos imaginam que esse momento chega como vitória, conquista ou ápice, mas ele chega como simplicidade. Algo que antes exigia esforço, agora acontece naturalmente. Algo que antes doía, agora não tem impacto. Algo que antes prendia,
agora não tem mais lugar. E é nesse ponto que o ser humano percebe que mudança verdadeira não acontece quando ele vence o antigo, mas quando deixa de se identificar com ele. Porque o antigo só existe enquanto é defendido. Quando o corpo reconhece o novo padrão, ele não apenas aceita a mudança, ele se torna a mudança. E quando isso acontece, a evolução deixa de ser jornada e se torna estado. Capítulo 8, a inteligência do alinhamento interno. Quando o DNA responde ao estado da consciência e o corpo reconhece um novo padrão, a vida começa a se reorganizar a partir de um princípio silencioso e profundamente estável: o alinhamento interno. Esse alinhamento não é crença, intenção ou esforço, é um estado. Ele não é sustentado por disciplina mental, mas por coerência vibracional entre o que se sente, o que se sabe e o que se vive. Durante grande parte da existência humana, decisões foram tomadas a partir da tentativa de prever resultados, evitar consequências, manter estabilidade ou garantir aceitação. Mas quando o alinhamento interno se torna eixo, esse movimento deixa de ser necessário. A vida já não é conduzida por medo, é conduzida por verdade. A verdade interna não se impõe como regra, exigência ou moralidade. Ela se manifesta como direção, e essa direção não exige argumentação ou justificativa. Ela se revela como sensação inequívoca. A inteligência do alinhamento interno opera por contrastes simples. O corpo se expande diante do que é verdadeiro. O corpo se contrai diante do que não é. A mente pode criar justificativas para ignorar a contração. Mas o corpo não mente. Ele é preciso, ele é honesto, ele é imediato. Essa inteligência se manifesta de várias formas. Algumas vezes como um não silencioso que não precisa ser explicado. Outras vezes como um sim que chega com calma e inevitabilidade. Algumas vezes como afastamento espontâneo. Outras como aproximação natural. Esse alinhamento não depende de lógica, depende de consistência interna. Quando há alinhamento, a vida flui. Não porque se torna perfeita, mas porque deixa de estar em conflito consigo mesma. Os obstáculos não desaparecem, mas já não se transformam em resistência interna. As escolhas não se tornam fáceis, mas se tornam claras. O futuro não se torna previsível, mas se torna seguro. Esse estado é frequentemente confundido com passividade, mas não existe passividade aqui. Existe precisão. A pessoa que vive a partir de alinhamento não precisa correr atrás do que é seu. Ela caminha na direção certa e a vida responde. O alinhamento interno é o ponto onde o destino deixa de ser busca e se torna consequência. Nesse estágio, a mente encontra seu lugar. Ela deixa de tentar controlar o fluxo e passa a colaborar com ele. Ela organiza, traduz e manifesta, mas não lidera. Quando o alinhamento interno se consolida, o ser humano passa a viver da única forma que é realmente natural para ele, em harmonia com o que se tornou, sem esforço, sem resistência, sem disfarces. A inteligência do alinhamento interno não é ensinada, é lembrada, e quando ela retorna, a vida deixa de ser sobrevivência e se torna movimento consciente. Capítulo 9. A estabilização do novo estado. Quando o DNA passa a responder ao estado da consciência e o corpo reconhece um novo padrão, uma fase essencial se inicia: a estabilização. Muitas transformações humanas não se completam porque são iniciadas pela mente, mas não sustentadas pelo corpo. A mudança é sentida, desejada ou compreendida, mas ainda não existe estrutura interna suficiente para mantê-la lá. Nesse caso, o antigo retorna não como punição, mas como convite à integração. A estabilização é o ponto onde a mudança deixa de ser experiência momentânea e se torna natureza. Antes desse estágio, o novo estado é frágil. Ele pode ser sentido com clareza, mas ainda não é automático. A consciência precisa lembrar. O corpo ainda testa. O sistema nervoso ajusta ritmo,
Resposta e presença. É como aprender uma nova respiração natural, mas ainda reconhecida conscientemente. Com o tempo, algo muda. A mudança deixa de ser mantida através de atenção e passa a ser mantida através de familiaridade. O novo se torna conhecido. O antigo se torna impossível. Nesse ponto, não existe mais conflito. Não existe mais esforço para permanecer coerente. Não existe mais negociação entre passado e presente. O corpo já não precisa perguntar qual é o caminho ele caminha. A mente já não precisa justificar, ela reconhece. A consciência já não precisa escolher, ela é. Essa estabilização não significa ausência de desafios ou ausência de movimento externo. Significa ausência de fragmentação interna. Mesmo diante de incertezas, o centro permanece estável. Mesmo diante de mudanças externas, o estado interno não treme. Mesmo quando há desconforto, não há ruptura. A estabilização é o ponto onde o que foi integrado se torna irremovível. A vida pode convidar o antigo comportamento. O mundo pode apresentar antigos cenários. Pessoas podem tentar evocar antigas versões, mas o corpo já não encontra acesso ao passado. Ele já não reconhece aquele padrão como pertencente. Ele já não sabe como retornar à versão que um dia sustentou. Não por força, por maturidade. Nesse estágio, o ser humano percebe algo profundo. A evolução não é uma linha reta, é um ponto de retorno impossível. Quando algo é verdade, ele não pode ser esquecido. Quando algo é integrado, ele não pode ser desfeito. Quando algo se torna estado, ele não precisa mais ser mantido porque ele se mantém. Esse é o momento em que a jornada interna deixa de ser sobre transformação e passa a ser sobre expressão. A vida deixa de ser mudança e se torna continuação natural do que o ser se tornou. E nesse ponto, a pergunta não é mais como eu mudo, mas sim como eu vivo o que já sou. Capítulo 10. Quando o DNA se torna espelho da consciência. Há um ponto na jornada humana em que o DNA deixa de responder às memórias do passado e passa a refletir o estado atual da consciência, e é nesse momento que o corpo se torna espelho e não arquivo. Ao longo de grande parte da vida, o DNA atua como registro, guardando padrões herdados, histórias emocionais e respostas ancestrais que um dia serviram como estratégia de sobrevivência. Esses registros não foram erro, foram proteção. Eles preservaram continuidade enquanto a consciência ainda não podia sustentar. Escolhas a partir de presença. Mas quando o estado interno amadurece, quando o corpo reconhece novos padrões e quando a identidade deixa de ser defesa, algo profundo acontece. O DNA já não precisa carregar o passado. Ele deixa de ser guardião da linhagem e se torna expressão do agora. Nesse estágio, a biologia não está mais tentando corrigir o que foi. Ela está expressando o que é. A respiração muda. O ritmo interno muda. A bioquímica muda. O corpo se reorganiza não para sobreviver, mas para existir em coerência. O ser humano começa a perceber que seu corpo reage de forma diferente a ambientes, alimentos, informações, pessoas e escolhas. Não por seletividade emocional, mas por precisão biológica. A energia se torna critério, a presença se torna filtro, a verdade se torna direção. O DNA, agora, atua como espelho. Ele reflete a consciência com fidelidade. Quanto mais alinhado o ser humano está com o seu estado interno, mais harmônica é a resposta biológica. Quando há coerência, o corpo expande. Quando há incoerência, o corpo contrai. Essa resposta não é julgamento, é orientação. O corpo não divide, não exclui e não condena. Ele apenas mostra onde existe verdade e onde não existe. Nesse estágio, o ser humano deixa de lutar contra a própria biologia porque percebe que ela nunca foi inimiga. Ela sempre foi aliada. Ela sempre soube mais. Ela sempre viu antes.
Quando o DNA se torna espelho, a vida deixa de ser uma busca para se tornar reconhecimento. O futuro deixa de ser projeção e se torna extensão natural do presente. E a evolução deixa de ser desejo e se torna consequência. Nada precisa ser forçado, nada precisa ser acelerado, nada precisa ser controlado. A vida encontra seu próprio ritmo e o corpo acompanha. Nesse ponto, o ser humano finalmente entende que o despertar não é sobre mudar o que é externo, nem sobre negar o que foi interno, mas sobre permitir que o corpo viva aquilo que a consciência já sabe. E quando isso acontece, a separação entre quem somos e o que vivemos desaparece. O DNA não é mais história, é expressão. A vida não é mais repetição, é criação. E o corpo, pela primeira vez, não está atrasado, está alinhado. E agora, olhando para o caminho percorrido, algo se torna evidente. Existe um momento em que o ser humano deixa de se perceber como resultado do passado e passa a se reconhecer como continuidade da consciência. Nesse ponto, o DNA deixa de ser destino. O corpo deixa de ser limite. A mente deixa de ser autoridade. E aquilo que antes era vivido como prisão biológica revela-se como arquitetura inteligente, desenhada para despertar apenas quando a consciência estivesse pronta para habitar por lá. Nada do que foi experimentado até aqui foi excesso, erro ou atraso. Cada padrão repetido, cada desconforto, cada resistência e cada silêncio teve uma função. Tudo conduziu ao momento em que o estado interno se tornaria forte o suficiente para alterar a expressão genética não por força, mas por maturidade. A partir deste ponto, a vida deixa de ser tentativa de escapar do que já foi e passa a ser expressão do que agora é. Não há mais urgência. Não há mais necessidade de provar, convencer ou defender-se do mundo. Há apenas presença. Uma presença que orienta. Uma presença que sustenta. Uma presença que sabe. Durante milhares de anos, o ser humano acreditou que suas escolhas moldavam seu futuro, que seus comportamentos determinavam sua trajetória e que a vida era resultado direto das ações que ele conseguia executar no presente. Essa lógica fazia sentido para uma consciência ainda estruturada pela sobrevivência. Nesse estado, viver significava reagir ao mundo, aprender pela experiência, corrigir pela dor e evoluir através da repetição. Mas quando o DNA começa a responder ao estado interno e o corpo entra em coerência com a consciência, a relação com o futuro muda. Ele deixa de ser um espaço desconhecido e passa a ser uma extensão natural do estado atual. O futuro não é mais algo que precisa ser construído através do esforço ou defendido através do medo. Ele se torna consequência do alinhamento. E quando o alinhamento se estabiliza, algo novo acontece. O DNA não apenas expressa o presente, ele começa a preparar o próximo estágio da existência. Nada disso é visível no início. Não se manifesta como ideias grandiosas, metas ambiciosas ou revelações externas. Ele se manifesta como uma sensação silenciosa de inevitabilidade. Algo dentro já sabe para onde está indo, mesmo quando a mente ainda não compreende os detalhes. Essa transição não é intuitiva, é biológica. O corpo começa a reorganizar energia, ritmo, percepção e prioridade para corresponder não ao que você tem sido, mas ao que está se tornando. Nesse ponto, a vida não é mais guiada por memória, é guiada por propósito. Não um propósito mental ou idealizado, mas um propósito que nasce da verdade do ser, e é aqui que a evolução deixa de ser reação e se torna direção. Capítulo 1. A preparação silenciosa do corpo. Quando o DNA começa a construir o amanhã, o primeiro movimento não acontece na mente, nem nas decisões externas, nem nos acontecimentos visíveis. Ele acontece no corpo em silêncio. Esse processo não se apresenta como mudança repentina ou transformação dramática. Ele se manifesta como ajustes sutis que no início parecem não ter explicação.
O corpo começa a economizar energia para o que importa. Há um afastamento natural da dispersão, do excesso e do ruído. O sono muda, às vezes se aprofunda, às vezes se fragmenta, não por disfunção, mas por reorganização. O apetite altera seu ritmo, ora mais presente, ora ausente. Não por desequilíbrio, mas porque o corpo já não busca conforto, apenas necessidade. Alguns movimentos se tornam espontâneos, outros impossíveis de sustentar. Há dias em que o corpo parece mais lento, não por cansaço, mas porque está recalibrando o sistema nervoso, ajustando prioridades, reorganizando caminhos internos. O corpo não está atrasado, está se preparando. Esse período pode gerar estranhamento porque a mente, acostumada a ver progresso como movimento, tenta interpretar a pausa como estagnação. Mas o corpo não opera pela velocidade mental. Ele opera pelo tempo interno. Nesse estágio, o sistema nervoso começa a se ajustar para um novo nível de consciência. Ele deixa de operar em alerta e passa a operar em estabilidade. A sensibilidade aumenta não por fragilidade, mas porque o radar interno está ampliando o alcance. A percepção se torna mais fina não para analisar o mundo, mas para reconhecer o alinhamento e, aos poucos, um padrão se torna evidente. O corpo já não permite movimentos que não sustentam o próximo estágio da jornada. Isso pode ser percebido em pequenas situações cotidianas. Tarefas automáticas se tornam desconfortáveis. Hábitos antigos perdem sentido. Compromissos baseados em obrigação começam a gerar peso. O corpo está dizendo: isso já não pertence ao que está emergindo. Ele não exige mudança. Ele convida. Não há luta. Não há resistência. Há apenas ausência de energia para sustentar o que não acompanha o movimento interno. Quando o corpo entra nesse estágio, a vida externa ainda pode parecer igual, mas a experiência interna já está diferente. Há uma quietude que antes não existia. Uma certeza que não depende de explicação. Uma direção que não precisa de escolha. A preparação silenciosa não é pausa, é construção. É o momento em que o corpo começa a reorganizar tudo aquilo que antes servia à sobrevivência para agora servir à consciência. E quando essa preparação se completa, a vida não muda porque foi decidida, muda porque já não existe outra possibilidade. Porque o corpo não está apenas caminhando para o futuro, ele está se tornando o futuro. Capítulo 2. Quando o futuro começa a ser sentido antes de ser vivido. Há um momento no processo evolutivo em que o ser humano começa a perceber algo antes, reservado apenas às fases mais avançadas da consciência. O futuro deixa de ser desconhecido e passa a ser sentido, não como previsão, não como expectativa, não como fantasia, mas como reconhecimento. Nesse estágio, decisões que ainda não foram tomadas já carregam um sentido de direção. Caminhos ainda não iniciados já possuem familiaridade. E mudanças que ainda não aconteceram já são vividas internamente como inevitáveis. A mente tenta compreender esse fenômeno, buscando explicações lógicas, emocionais ou espirituais. Mas esse reconhecimento não nasce da análise, nasce da sintonia. A consciência, ao alcançar estabilidade suficiente, deixa de operar apenas em resposta ao que já aconteceu e começa a se alinhar ao que está emergindo. O corpo sente antes de saber. O campo organiza antes de manifestar. O DNA ajusta antes da experiência externa pedir. Esse fenômeno pode se manifestar de várias formas sutis, às vezes como uma perda repentina de interesse por algo que ainda faz sentido racionalmente, às vezes como um impulso tranquilo, não urgente, em direção a algo novo, às vezes como a sensação de que uma porta já está aberta, mesmo antes de encontrá-la fisicamente. Esse reconhecimento não é psicológico, ele é biológico. O corpo, ao responder ao estado interno da consciência, começa a atuar não mais apenas como tradutor do presente, mas como ponte entre o agora
e o que está para ser vivido. O futuro deixa de ser projeção mental e passa a ser continuidade natural da consciência. Isso muda a relação com o tempo. A ansiedade diminui, porque já não existe necessidade de controlar o que está vindo. A pressa desaparece, porque o caminho já está em movimento mesmo quando nada externo ainda mudou. A dúvida enfraquece, porque existe coerência entre o que se sente e o que se torna. Nada disso significa que o futuro está fixo. Significa que o alinhamento interno está conduzindo o processo. A vida deixa de ser construída por escolhas defensivas e passa a se desenvolver a partir do que já está vivo dentro do ser humano antes mesmo de existir no mundo externo. Essa antecipação não é um privilégio, é um estágio natural do despertar. Quando o futuro é sentido antes de ser vivido, a existência deixa de ser uma sequência de surpresas e se torna uma sequência de reconhecimentos. Não se trata de prever, trata-se de lembrar. E quando essa lembrança se torna estável, a jornada deixa de ser sobre alcançar algo distante e se torna sobre se aproximar daquilo que já está dentro. Nesse ponto, a vida deixa de ser busca e se torna preparação. Capítulo 3. A dissolução da necessidade de controle. Quando o DNA começa a antecipar o movimento da consciência e o futuro passa a ser sentido antes de ser vivido, algo inevitável acontece. O controle perde função. Durante grande parte da existência humana, controlar foi uma forma de sobreviver. A mente acreditava que, ao prever cenários, criar estratégias e se proteger de riscos, poderia garantir estabilidade e segurança. O controle era uma tentativa de impedir o desconhecido. Era uma defesa contra a incerteza. Era uma maneira de evitar dor. Mas o controle nunca ofereceu segurança, apenas tensão. Ele dava uma sensação temporária de domínio, mas custava presença, espontaneidade e fluxo. Quando a consciência amadurece e o corpo começa a responder ao estado interno, o controle deixa de ser necessário não porque a vida se torna previsível, mas porque se torna confiável. O ser humano percebe que não precisa mais proteger-se do que está vindo quando ele está alinhado com quem está se tornando. Nesse ponto, o controle não desaparece de uma vez. Ele se dissolve lentamente, primeiro, em pequenas decisões do cotidiano. A escolha deixa de vir do medo e passa a vir da coerência. Depois, nas relações. O impulso de gerenciar, explicar ou ajustar o outro se enfraquece. E, finalmente, no ritmo da vida, a urgência desaparece. O ser humano começa a notar que tudo tem um tempo e que nenhum esforço mental altera o tempo interno da evolução. A dissolução do controle não é abandono, irresponsabilidade ou descaso. É maturidade. Maturidade é perceber que existe uma inteligência maior operando através da vida e que essa inteligência se expressa através do corpo, não através do medo. Nesse estado, o ser humano não vive mais tentando evitar o que teme, nem tentando antecipar resultados. Ele vive a partir de escuta. A escuta substitui o planejamento excessivo. A presença substitui a expectativa. A confiança substitui a tensão. Isso não significa ausência de escolhas. Significa que as escolhas se tornam simples. Não há mais dilema interno entre o que deveria ser e o que é verdadeiro. A decisão já está tomada antes de ser pensada porque ela nasce da coerência, não da comparação. A mente, nesse processo, encontra um lugar diferente do que ocupou durante séculos. Ela deixa de ser comandante e se torna intérprete. Ela observa, ela organiza, ela traduz. E então, com naturalidade, ela se torna aliada não mais guardiã do medo, mas facilitadora da expressão da consciência. Quando o controle se dissolve, algo profundo acontece. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda, o futuro deixa de ser ameaça e a vida deixa de ser campo de batalha, porque finalmente existe confiança suficiente
para permitir que o amanhã aconteça, não como destino, mas como continuidade. Capítulo 4. O ritmo do inevitável. Quando o DNA começa a construir o amanhã e o controle perde sua função, algo novo se torna perceptível. A vida passa a seguir o ritmo do inevitável. Esse ritmo não nasce da pressa, nem da espera, nem do medo. Ele nasce da coerência interna. Durante grande parte da existência humana, o tempo foi interpretado como algo externo, uma linha que se move independente da consciência. Mas quando o corpo passa a responder ao estado interno e não mais ao passado, o tempo deixa de ser linear e se torna relacional. Nada acontece cedo demais, nada acontece tarde. Tudo acontece quando existe espaço interno para que aconteça. Esse é o ritmo do inevitável. Ele não negocia, ele não acelera, ele não atrasa. Ele segue maturidade, não desejo. O inevitável não é destino fixo, nem script pré-determinado. Ele é a expressão mais autêntica da consciência quando ela não está sendo sabotada pelo medo, pelo passado ou pela necessidade de controle. Nesse estágio, o ser humano começa a perceber algo que antes lhe escapava. O que pertence sempre encontra caminho. O que não pertence sempre encontra saída. Não por força, mas por impossibilidade de ser diferente. O ritmo do inevitável pode ser reconhecido por sinais sutis. As coisas deixam de exigir esforço excessivo, portas deixam de ser empurradas, conversas deixam de ser forçadas, caminhos deixam de ser sustentados por resistência interna. Tudo que continua, continua porque há verdade. Tudo que se dissolve porque já cumpriu sua função. Nesse estado, o futuro não precisa ser construído, ele precisa ser permitido. A vida se torna movimento natural entre o que já se integrou e o que está pronto para emergir. Esse processo não elimina desafios, mas muda completamente a relação com eles. O desafio deixa de ser obstáculo e se torna passagem. O desconforto deixa de ser ameaça e se torna sinal. A mudança deixa de ser quebra e se torna continuidade. Quando o ser humano começa a viver nesse ritmo, a ansiedade desaparece. Não porque tudo está garantido, mas porque a vida deixa de ser vivida contra si mesma. A mente descobre que não precisa correr para alcançar o futuro. O futuro está vindo ao encontro da consciência no tempo certo. Nesse ponto, surge a compreensão de que a evolução não é conquista, é rendição ao que é verdadeiro. E quando essa rendição não vem da desistência, mas da maturidade, a vida deixa de ser luta e se torna fluxo. O ritmo do inevitável não é rápido nem lento, ele é exato. E quando o ser humano finalmente caminha nesse ritmo, ele percebe que nunca esteve atrasado, apenas amadurecendo para o momento em que tudo poderia acontecer. Capítulo 5. Quando os caminhos começam a se reorganizar, quando o DNA começa a construir o amanhã e a vida passa a seguir o ritmo do inevitável, algo profundo começa a acontecer. Os caminhos externos começam a se reorganizar, não a partir de esforço, planejamento ou tentativa, mas de coerência. Essa reorganização não acontece de forma abrupta ou caótica. Ela se manifesta através de pequenas mudanças que no início parecem desconexas, mas que pouco a pouco revelam uma lógica maior, a lógica do alinhamento interno se tornando visível. Primeiro, surgem sinais. O corpo perde energia para continuar em determinados ambientes. Conversas antes toleráveis começam a gerar desconforto silencioso. Tarefas que eram automáticas agora exigem esforço desproporcional. Relações baseadas em conveniência começam a perder sentido. Esses sinais não são alertas, são direções. Eles indicam que algo dentro já se moveu antes do externo acompanhar. Depois surgem aberturas. Situações inesperadas aparecem com naturalidade. Oportunidades surgem sem planejamento. Pessoas entram em cena no momento exato em que a jornada interna está pronta para novas interações. Nada disso é coincidência. É ressonância. A vida responde ao que você se tornou, não ao que deseja ser.
Em seguida, surgem encerramentos. Alguns são claros e diretos, outros são silenciosos e graduais. Alguns vêm com diálogo, outros com afastamento natural. Esses encerramentos não são punição nem perda, são liberação. Tudo o que sai do caminho sai porque já não sustenta a nova frequência da consciência. Tudo o que permanece continua porque está em ressonância com o próximo capítulo da existência. Por fim, surge ordem. Não uma ordem rígida ou controladora, mas uma estrutura orgânica que serve ao novo estado da consciência. A vida começa a se organizar ao redor do alinhamento e não mais ao redor da sobrevivência. O que antes era esforço se torna natural. O que antes era busca se torna encontro. O que antes era escolha se torna reconhecimento. Nesse processo, o ser humano compreende algo essencial. Caminhos não se forçam, se confirmam. E confirmação não vem de expectativa, comparação ou pressa. Ela vem de tranquilidade interna. A reorganização dos caminhos é o momento em que o interno e o externo começam a falar a mesma linguagem. Quando o ser humano alcança esse ponto, ele percebe que o futuro não está sendo construído, está sendo permitido. A vida já sabe para onde está indo. O corpo já reconhece o que pertence. O DNA já está moldando o próximo passo. E tudo o que resta é caminhar não para descobrir o destino, mas para encontrá-lo onde ele sempre esteve, dentro. Capítulo 6. A clareza que não exige explicação. Há um ponto na jornada em que a mente deixa de buscar justificativas e a consciência deixa de precisar argumentar com o mundo. E é nesse ponto que surge uma nova forma de clareza. Não é uma clareza construída por lógica. Não nasce de raciocínio, comparação ou análise. Não depende de provas, validação ou entendimento externo. É uma clareza silenciosa. Uma clareza que simplesmente existe. Uma clareza que não pede permissão para ser reconhecida. Antes deste estágio, o ser humano precisava explicar para si mesmo o que sentia. Tentava entender as próprias decisões. Querendo validar internamente cada movimento, justificava mudanças, encerramentos, aproximações ou afastamentos. Era um diálogo interno constante, às vezes intenso, às vezes confuso. Mas quando o DNA começa a antecipar a consciência e os caminhos se reorganizam, a necessidade de explicação desaparece. O corpo sabe, a mente reconhece, a consciência confirma, e isso é suficiente. Nesse estágio, decisões não são mais debatidas, são percebidas. Relações não são mais analisadas, são sentidas. Caminhos não são mais escolhidos, são reconhecidos. Essa clareza pode parecer estranha no início, porque ela não vem acompanhada de segurança lógica, vem acompanhada de tranquilidade. Não há euforia, não há dúvida, há apenas descanso. A clareza, que não exige explicação, se manifesta em diferentes camadas, em pensamentos que cessam espontaneamente, em conversas internas que deixam de existir, em silêncios que não são vazios, são suficientes. E talvez o mais significativo, em decisões que antes pareceriam arriscadas, mas agora são naturais. Essa clareza não busca consenso, ela não tenta convencer, ela não se fragiliza diante de questionamentos externos, porque ela não depende de entendimento racional, ela depende de alinhamento. Quando alguém tenta explicar essa clareza, ela se enfraquece. Quando alguém tenta defendê-la, ela perde pureza. Quando alguém tenta justificá-la, ela se reduz à lógica e deixa de ser estado. A clareza verdadeira não precisa ser entendida, precisa ser vivida. É nesse ponto da jornada que o ser humano compreende que a autenticidade não é ser fiel ao passado, é ser fiel ao que existe agora. E quando essa fidelidade se estabiliza, a vida deixa de exigir esforço para se manter coerente.
Ela simplesmente segue sendo coerente. A clareza que não exige explicação é o momento em que a consciência deixa de ser percebida e passa a ser habitada. E quando isso acontece, tudo se torna simples, não fácil, não garantido. Simples, porque finalmente quem você é, o que você sente e o caminho que está seguindo falam a mesma linguagem. Capítulo 7. A liberação do desnecessário. Quando o DNA começa a construir o amanhã e a clareza interna se torna constante, um movimento inevitável acontece. Aquilo que já não serve ao novo estado deixa de encontrar espaço na vida. Esse processo não é um ato de rejeição, não é resistência, não é decisão consciente. Ele é consequência. Durante grande parte da existência humana, o ser acumulou pessoas, hábitos, crenças, rotinas e histórias como forma de sentir estabilidade. O excesso parecia proteção, o conhecido parecia segurança, o repetido parecia conforto. Mas quando a consciência amadurece e o corpo passa a responder ao estado interno, carregar o que não pertence torna-se peso, e o peso deixa de ser ignorável. A liberação do desnecessário acontece em ondas. Na primeira onda, o que era obviamente excessivo se dissolve. Compromissos que existiam apenas por obrigação deixam de fazer sentido. Hábitos mantidos por automatismo perdem força. Rituais ligados ao medo ou à validação externa começam a desaparecer. Na segunda onda, algo mais sutil acontece. A vida começa a remover o que antes parecia indispensável, não porque seja errado, mas porque pertence a uma versão antiga de si mesmo. Nesse ponto, o ser humano percebe que está deixando de acumular e passando a selecionar, não pelo que agrada, mas pelo que ressoa. E então chega a fase mais profunda, a liberação daquilo que um dia fez sentido, mas que agora impede o movimento natural da evolução. Esse momento pode ser delicado, porque ele não envolve somente o que está desalinhado, envolve o que já cumpriu sua função. Memórias antes preciosas se tornam neutras. Objetos antes necessários se tornam irrelevantes. Relações antes estruturais se tornam completas e, por isso, encerradas. Nada disso é perda, é maturidade. E a maturidade entende que nem tudo que chega é para permanecer e nem tudo que parte é ausência. A liberação do desnecessário é um processo onde o ser humano percebe que não precisa levar para o futuro nada que exista apenas para sustentar o passado. Quando essa compreensão se estabiliza, o espaço interno se expande, a mente se torna silenciosa, o corpo se torna leve, a vida se torna precisa. E é nesse espaço livre do excesso, livre da repetição, livre da necessidade de manter o antigo, que o novo pode finalmente emergir. A liberação não é um fim, é uma preparação. É o momento em que a consciência diz ao corpo e ao mundo: agora existe espaço para aquilo que está vindo. E quando esse espaço existe, o futuro já não precisa ser buscado. Ele começa a se aproximar. Capítulo 8. O corpo como ponte entre o hoje e o que está chegando. Quando o DNA começa a construir o amanhã e o desnecessário é naturalmente liberado, o corpo assume uma nova função. Ele se torna a ponte entre o que já existe internamente e o que ainda não se manifestou no mundo externo. Durante grande parte da jornada humana, o corpo foi visto como consequência, uma reação ao ambiente, às escolhas, às emoções e às experiências. Ele parecia sempre vir depois do que acontecia na mente ou na vida. Mas agora, nesse estágio de evolução, a ordem se inverte. O corpo começa a sentir antes da experiência chegar. Ele começa a se preparar antes da mudança acontecer. Ele ajusta sua energia, seu ritmo, sua respiração e sua estrutura para corresponder ao que está emergindo e não ao que já foi vivido. Esse processo pode gerar sensações peculiares. Às vezes, um cansaço profundo, sem motivo aparente. Outras vezes, um aumento repentino de vitalidade.
ou ainda uma paz inesperada em meio ao desconhecido. Essas sensações não estão relacionadas ao presente externo, estão relacionadas ao alinhamento interno com o que está vindo. O corpo está se tornando o solo para o futuro. Assim como a terra muda antes da semente brotar, o corpo muda antes da vida se reorganizar. Ele cria espaço onde antes havia tensão. Ele dissolve defesas onde antes havia medo. Ele expande sensibilidade onde antes havia anestesia. Nada disso acontece sob a exigência da mente. Acontece porque o corpo reconhece o próximo passo antes que a lógica o compreenda. O corpo sente direção. Ele não precisa saber o destino. Ele reconhece o movimento. Quando o corpo opera nesse estado, pequenas mudanças se tornam sinais. O apetite alterna. O sono reorganiza. Os interesses mudam. A atenção se afina. A sensibilidade aumenta. Nada disso é instabilidade, é calibração. O corpo está ajustando a própria frequência para sustentar um novo nível de consciência sem colapso, sem esforço e sem fragmentação interna. Ele está se tornando compatível com aquilo que está sendo gestado no campo interno. Nesse ponto, o ser humano percebe que não está esperando o futuro, está atravessando a ponte que o conecta a ele. E essa ponte não é feita de pensamentos, desejos ou projeções. Ela é feita de presença, coerência e preparo interno. Quando o corpo opera como ponte, o tempo deixa de ser distância, o futuro deixa de ser adiantamento e o movimento deixa de ser busca. O ser humano começa a habitar o intervalo entre o que é e o que será e percebe que esse intervalo não é vazio, ele é transição. E transição não é incerteza, é construção. Quando essa construção se torna visível, a vida deixa de ser dividida entre agora e depois. Ela se torna uma única linha contínua onde cada passo já é parte do destino. Capítulo 9. A fusão entre direção interna e caminho externo. Quando o DNA começa a construir o amanhã e o corpo atua como ponte entre o presente e o que está chegando, algo profundamente transformador começa a acontecer. A direção interna e o caminho externo deixam de ser movimentos separados. Durante grande parte da vida humana, houve uma distância entre o que se sentia e o que se vivia. A intuição apontava um caminho, mas o medo conduzia a passos diferentes. A consciência sabia, mas a mente hesitava. O corpo empurrava e a identidade tentava manter o que era familiar. Esse desencontro gerava desconforto, confusão, resistência e repetição. Mas quando a clareza interna se torna constante e o corpo se alinha ao futuro antes dele se manifestar, o descompasso desaparece. A direção interna começa a moldar o caminho externo, não por esforço, mas por ressonância. Nesse ponto, o ser humano percebe um padrão novo. O mundo já não exige luta para se ajustar ao que está se tornando. Ele se organiza ao redor disso. O que é alinhado chega com fluidez. O que não é, não se sustenta. E não importa o quanto a mente tente argumentar, o corpo já sabe. Essa fusão entre direção e caminho não significa ausência de desafios. Ela significa ausência de conflito interno diante deles. Quando um obstáculo surge, ele não é interpretado como um impedimento, mas como parte necessária da travessia. Quando uma porta não abre, ela não é vista como fracasso, mas como confirmação de que o movimento não pertence àquele sentido. Quando algo se desfaz, não é interpretado como perda, mas como liberação. Nesse estágio, há um alinhamento natural entre ação e intenção, não porque a mente planeja, mas porque o corpo reconhece. As escolhas deixam de ser pesadas, os passos deixam de exigir coragem, o futuro deixa de gerar ansiedade. A vida se torna sincronizada não no sentido romântico da palavra, mas no sentido mais maduro. O que está sendo vivido corresponde ao que está sendo sustentado internamente. E quando isso acontece, o tempo muda novamente. O caminho externo parece responder à consciência de forma instantânea, como se o mundo estivesse ouvindo por dentro. Na verdade, ele está,
Porque o externo sempre foi reflexo do interno, apenas agora existe maturidade suficiente para perceber. A fusão entre direção e caminho é o ponto onde o ser humano deixa de se sentir dividido entre quem foi e quem está se tornando. Ele não está mais entre dois mundos. Ele está inteiro. E quando alguém chega a esse estado, não existe mais a pergunta: será que estou no caminho certo? Existe apenas a certeza silenciosa: eu sou o caminho. Capítulo 10. Quando o futuro se torna presente. Há um ponto na jornada em que tudo o que estava sendo construído silenciosamente dentro do ser humano se manifesta no mundo externo, com naturalidade, não como conquista, mas como consequência. Nesse estágio, o futuro deixa de ser projetado e se torna vivido. Ele não chega como surpresa, nem como ruptura, nem como evento extraordinário. Ele chega como continuidade. Tudo o que parecia distante começa a acontecer sem esforço. Tudo o que exigia disciplina passa a ser natural. Tudo o que antes era buscado se torna parte da identidade. Não há celebração exagerada, porque não existe sensação de vitória. Existe reconhecimento. Nada parece novo, parece familiar, como se o ser humano estivesse apenas reencontrando uma versão de si que já existia antes mesmo de se manifestar. Quando o futuro se torna presente, o ritmo da vida muda mais uma vez. As decisões ficam mais rápidas porque já não há conflito interno. As relações se tornam mais autênticas porque já não existe espaço para máscaras. Os movimentos são mais precisos porque o corpo já aprendeu a linguagem da coerência. Nesse ponto, o ser humano não vive mais reagindo à vida, nem tentando controlar o que está por vir. Ele vive em fluxo com o que existe. Esse fluxo não é submissão, é presença. O futuro que chega não é aleatório. Ele é resultado de tudo que foi liberado, integrado e amadurecido ao longo da jornada. E agora, pela primeira vez, não há divisão entre passado, presente e futuro. Tudo se alinha no mesmo espaço interno. Há uma quietude profunda, mesmo quando o mundo externo está em movimento. Há uma força silenciosa, mesmo quando nenhuma defesa é necessária. Há uma confiança estável, mesmo quando o caminho ainda se revela passo a passo. Quando o futuro se torna presente, o ser humano descobre que a vida nunca esteve acontecendo contra ele, estava acontecendo através dele. Cada ciclo encerrou algo. Cada padrão ensinou algo. Cada repetição preparou algo. Cada silêncio sustentou algo. E agora, tudo aquilo que parecia confuso, doloroso ou incoerente revela sua função. Nada foi excesso, nada foi atraso, nada foi erro, tudo foi preparação. Quando o futuro se torna presente, o ser humano não sente que chegou ao destino, que percebe que finalmente está vivendo em alinhamento com aquilo que sempre existiu dentro dele. Não há mais busca, há expressão, não há mais expectativa, há presença. Não há mais distância entre quem se é e quem se torna. O futuro deixa de ser promessa e se torna identidade. E agora, ao olhar para tudo o que foi dito, uma verdade silenciosa se torna impossível de ignorar. O futuro não é algo distante, aguardando para ser alcançado. Ele é algo que começa dentro do ser humano, muito antes de se tornar visível. Esse episódio revelou um ponto essencial do processo evolutivo. Existe um momento em que o DNA deixa de registrar o passado e passa a responder ao que a consciência está se tornando. Nesse ponto, o corpo deixa de carregar história e passa a preparar a existência. Nada disso acontece por técnica, crença ou esforço. A mudança não vem de vontade, vem de estado. E o estado não nasce da mente, nasce da consciência em coerência. Quando essa coerência é alcançada, a vida deixa de ser uma sequência de tentativas, correções, buscas e frustrações. Ela se torna continuidade natural. O ser humano finalmente entende que não precisa correr atrás do futuro, porque o futuro vem ao encontro de quem está pronto para vivê-lo. Nesse processo, velhas estruturas se dissolvem, relacionamentos mudam, hábitos antigos se encerram.
O corpo libera o que não pode acompanhar a nova frequência. E a vida, sem esforço, sem ruído e sem explicação, se reorganiza. Nada disso é ruptura, é transição. Um ciclo se fecha, outro começa. Não como salto, mas como maturidade. Durante milênios, a humanidade entendeu o corpo como algo submetido ao tempo. Aprendeu a ver envelhecimento como destino, mudança como processo lento, ciclos como períodos fixos, inevitáveis e lineares. O tempo era interpretado como algo externo, que atuava sobre o corpo, moldando forma, vitalidade, percepção e ciclo de vida. Mas essa leitura era apenas uma parte da verdade. Conforme a consciência evolui e o corpo deixa de operar baseado em memória biológica e passa a responder ao estado interno, a relação entre DNA e tempo começa a se transformar. O tempo deixa de ser causa e passa a ser consequência. O envelhecimento deixa de ser um caminho inevitável e passa a ser expressão do estado interno. A biologia deixa de ser calendário e passa a ser frequência. Quando o DNA começa a sair da lógica do tempo, o ser humano deixa de ser conduzido pela linha cronológica e passa a ser influenciado pelo nível de coerência que consegue sustentar. Não é o número de anos vividos que determina a transformação, é o estado da consciência. O corpo, nesse estágio, começa a demonstrar sinais sutis de descontinuidade temporal. A regeneração se acelera, o desgaste diminui, a percepção do tempo se altera, o passado perde força, o futuro se aproxima sem urgência, o presente se torna suficiente. A mente luta para interpretar esse fenômeno porque ela foi treinada para acreditar que o tempo é uma estrutura fixa fora do ser humano. Mas o corpo sabe, o DNA nunca esteve preso ao tempo, apenas aguardava maturidade interna para operar fora dele. Quando esse ponto é alcançado, o tempo deixa de ser limite e o corpo, pela primeira vez, deixa de envelhecer por condição e começa a responder ao estado de consciência que o habita. Nem rápido, nem lento, apenas preciso, porque a biologia não responde ao relógio externo, responde ao nível de presença interna. Capítulo 1. Os primeiros sinais de quando o tempo deixa de comandar o corpo. Quando o DNA começa a se afastar da lógica linear do tempo, o corpo passa por uma transição que não se apresenta como evento dramático, mas como uma série de sinais silenciosos, discretos e precisos. Esses sinais não devem ser interpretados como fenômenos extraordinários, mas como evidências de que a biologia começou a responder a um novo estado de consciência. Durante grande parte da vida humana, o corpo demonstrou sinais previsíveis do passar dos anos. Fadiga crescente, tempo maior de recuperação, declínio gradual de vitalidade, rigidez física e emocional e uma percepção subjetiva de aceleração do tempo conforme a idade avançava. Essas manifestações não eram inevitáveis, eram consequência do corpo operando em memória. O corpo envelhecia porque repetia padrões herdados. O tempo tinha efeito porque o DNA respondia ao que estava armazenado, não ao que estava acontecendo. Mas quando a consciência se estabiliza, quando o corpo deixa de repetir o passado e quando o futuro deixa de ser projeção e passa a ser presença, o primeiro grande sinal surge. O tempo começa a desacelerar internamente. A percepção do dia muda. Horas antes rápidas tornam-se amplas. Momentos simples ganham profundidade. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser presença. Não é o tempo externo que muda, é o observador. O corpo, sensível a essa mudança, segue o mesmo movimento. O segundo sinal aparece na forma de regeneração. Pequenos desconfortos físicos desaparecem mais rapidamente. Cansaços antes constantes deixam de se fixar. Funções internas se equilibram com mais facilidade. E aquilo que antes exigia intervenção passa a se resolver de forma natural. Isso não é milagre, é resposta.
O corpo, agora menos dependente da memória biológica, reorganiza-se a partir do estado de consciência atual. O terceiro sinal surge na linha emocional. Reações antes automáticas perdem força. Gatilhos perdem impacto. Velhas narrativas deixam de sustentar respostas internas. A mente pode lembrar, mas o corpo já não responde. Esse ponto marca uma virada importante. O corpo deixa de ser instrumento da história e começa a ser expressão do presente. O quarto sinal é ainda mais sutil. A relação com o tempo externo se torna diferente. Não há urgência, não há medo de perder algo, não há sensação de atraso. A vida encontra ritmo próprio, e esse ritmo é estável, mesmo quando o externo está em movimento. O corpo já não obedece ao tempo, o tempo passa a obedecer ao estado interno. E então surge o quinto sinal. O envelhecimento deixa de ser percebido como declínio, ele se torna apenas passagem. E como toda passagem, pode ser desacelerada, pausada ou reconfigurada dependendo da coerência sustentada. Quando o DNA começa a sair da lógica do tempo, o corpo deixa de ser consequência do calendário e passa a ser consequência da consciência. Esse é o início da transição. Não há espetáculo, não há anúncio, não há comprovação externa. Há apenas a certeza silenciosa de que algo está mudando não porque o tempo passou, mas porque o tempo deixou de comandar. Capítulo 2. O corpo que começa a responder à presença e não à idade. Há um momento em que o corpo deixa de responder ao número de anos vividos e passa a responder ao nível de presença sustentado. Esse ponto não é perceptível através do espelho, das rotinas diárias ou das comparações externas. Ele é percebido internamente. A presença altera a biologia. Enquanto o ser humano vive desconectado de si mesmo, fragmentado entre passado e futuro, o corpo opera em ritmo automático. Reage, repete, preserva e compensa. Ele interpreta o mundo como cenário de ameaça e movimento constante, ajustando-se a padrões herdados para garantir sobrevivência. Nesse estado, envelhecer se torna resultado previsível. Mas quando a consciência desperta e a presença se torna Exu, o corpo recebe uma nova instrução. Viver não é sobreviver, é existir. Essa mudança de instrução reorganiza tudo. Na presença, o corpo relaxa. O sistema nervoso sai do estado de alerta. O metabolismo deixa de priorizar defesa e passa a priorizar regeneração. A respiração se aprofunda. A mente deixa de acelerar. O coração encontra ritmo. Natural, a presença não é passividade, é alinhamento. E a biologia responde a esse alinhamento como solo fértil responde à chuva, silenciosamente, mas com precisão. O corpo começa a funcionar como organismo vivo, não como mecanismo condicionado. Nesse estado, alguns fenômenos se tornam evidentes. A energia deixa de oscilar drasticamente. O cansaço torna-se mais raro e mais inteligível. A recuperação física se torna mais rápida. A percepção emocional se torna mais estável. Nada disso acontece porque o corpo se tornou resistente ao tempo. Acontece porque ele deixou de obedecer ao tempo. O corpo passa a obedecer à presença. A presença é a única linguagem que o DNA reconhece como verdadeira conexão com a consciência. Enquanto alguém vive no passado, o corpo repete. Enquanto alguém vive no futuro, o corpo contrai. Mas quando alguém vive no agora, o corpo expande. A expansão não é euforia, é vitalidade. É o corpo operando no estado para o qual foi originalmente criado. A presença permite que funções antes reprimidas se restabeleçam. A comunicação celular se torna mais eficiente. A regulação hormonal se equilibra. A atividade inflamatória diminui. Os processos de reparo se aceleram. O tempo biológico perde velocidade.
Nesse ponto, algo profundo acontece. O corpo deixa de envelhecer como resultado da passagem dos anos e começa a expressar a qualidade da consciência que o habita. Não importa quantos anos estão registrados no calendário, importa quanto o ser humano está presente em si. O corpo reconhece presença como vida, e quando ele reconhece vida, ele segue o movimento natural dela: crescer, regenerar, expandir, nunca declinar por obrigação. Quando o corpo responde à presença e não à idade, envelhecer deixa de ser um destino e passa a ser apenas uma antiga história que já não encontra lugar onde habitar. Capítulo 3. A memória biológica que começa a perder autoridade. Durante a maior parte da jornada humana, o corpo operou sob a autoridade da memória biológica. Essa memória continha registros antigos, herdados e repetidos ao longo de gerações, registros que guiavam comportamentos, respostas emocionais, limites físicos e até mesmo padrões de envelhecimento. A memória biológica dizia o que era possível e o que não era. Determinava quanto tempo o corpo podia sustentar vitalidade. Definia o ritmo de desgaste, regeneração e declínio. E o DNA, até então, obedecia. Mas, quando a consciência passa a viver em presença e o corpo deixa de responder à idade, uma transição inevitável começa. A memória biológica perde autoridade. Isso não acontece por negação ou esforço. A memória não é combatida, ela é superada. A memória biológica existe para proteger o organismo quando a consciência ainda não pode guiá-lo. Ela age como piloto automático enquanto o ser humano vive fragmentado entre passado e futuro. Mas quando a consciência desperta, esse piloto automático deixa de ser necessário. A memória biológica recua. No início, isso é percebido de forma sutil. Respostas automáticas começam a falhar. Reações emocionais antes previsíveis se dissipam antes de se completar. Certas dores crônicas desaparecem sem explicação lógica. E comportamentos herdados deixam de encontrar impulso interno para continuarem existindo. É como se o corpo estivesse esquecendo o que um dia foi programado para sustentar. Não porque houve rejeição, mas porque já não existe ressonância. A memória biológica funciona apenas enquanto encontra apoio emocional, mental e comportamental. Quando tudo isso cai, ela se dissolve. Nesse estágio, o corpo começa a operar a partir de uma nova referência, a consciência presente. E essa mudança traz outro fenômeno importante. Padrões antes considerados genéticos deixam de se repetir. Algumas pessoas chamariam isso de milagre, outras de cura espontânea. Mas, na verdade, isso é apenas coerência. A memória biológica não foi quebrada, ela foi substituída. A consciência se tornou a nova autoridade. Nesse processo, há algo ainda mais profundo. O corpo deixa de ser mensageiro da linhagem e se torna expressão do ser. O que antes era repetição se torna escolha. O que antes era destino se torna possibilidade. O que antes era limite se torna expansão. Nada disso significa negar a história genética, significa transcender a repetição inconsciente dela. Quando a memória biológica perde autoridade, a vida deixa de ser continuação de uma linhagem e passa a ser expressão daquilo que está emergindo agora. E nesse ponto, o ser humano percebe algo que sempre foi verdade, mas por muito tempo esteve oculto. O corpo não nasceu para repetir o passado, ele nasceu para acompanhar a evolução da consciência. E quando a consciência lidera, o corpo segue, sem medo, sem esforço e sem necessidade de voltar ao que já foi. Capítulo 4. O corpo que deixa de lembrar dor como forma de proteção. Durante grande parte da história humana, o corpo aprendeu a utilizar a dor como mecanismo de proteção. A dor, nesse contexto, não era punição nem falha, era aviso. Ela servia para impedir repetição de experiências traumáticas.
evitar ambientes percebidos como hostis e sinalizar limites físicos, emocionais ou psicológicos. A dor dizia: não volte ali. A dor dizia: isso ameaça sua integridade. A dor dizia: algo precisa ser visto. E enquanto a consciência vivia em fragmentação, medo ou automatismo emocional, essa forma de linguagem foi necessária. Ela manteve o ser humano vivo quando ele ainda não tinha maturidade para interpretar nuances mais sutis. Mas quando o DNA começa a sair da lógica do tempo, algo muda profundamente. A dor deixa de ser referência. Isso não significa ausência de sensações físicas. Significa que a dor perde função como memória de proteção. O corpo já não precisa recordar sofrimento antigo para evitar repetição, porque agora a consciência está presente o suficiente para reconhecer antes de colidir. Nesse estágio, a dor deixa de ser instrução e passa a ser um vestígio, um eco de algo que já não encontra justificativa para existir. O primeiro sinal dessa mudança é a dissolução de dores recorrentes sem explicação clínica clara. Elas não desaparecem pela cura de tecido, desaparecem pela liberação de memória. O corpo já não precisa carregar tensão simbólica para lembrar o ser humano de quem ele tentou ser para sobreviver. Depois disso, mudanças emocionais seguem o mesmo padrão. Reações intensas se tornam mais curtas. Feridas antes abertas se tornam neutras. Situações antes dolorosas se tornam apenas fatos sem impacto corporal. O corpo para de ativar dor como prevenção porque finalmente confia na consciência que o habita. Ele não precisa mais gritar para ser ouvido. Não precisa mais limitar movimento para evitar repetição. Não precisa mais liberar cortisol para preparar defesa. Ao invés disso, o corpo responde com estabilidade. Essa estabilidade é a marca de um organismo que deixou de operar sob vigilância e agora opera sob presença. Quando isso acontece, o ser humano percebe algo que antes era apenas teoria. A dor nunca foi inimiga. Ela foi substituta da consciência. Ela existiu enquanto a presença não existia. E agora, com a expansão da consciência, o corpo aprende outra linguagem. A linguagem da sensibilidade, não da dor. Sensibilidade não dói, ela orienta. Ela mostra fronteiras sem impor medo. Ela mostra desvios sem ativar trauma. Ela mostra direção sem exigir defesa. Nesse ponto, viver deixa de ser evitar a dor e passa a ser reconhecer o que é verdadeiro antes da dor se tornar necessária. O corpo já não protege, ele participa. E quando ele participa, ele descobre algo que sempre esteve disponível. A vida não precisa ferir para ensinar. Capítulo 5. Quando o corpo começa a regenerar antes de adoecer, há um ponto no processo evolutivo em que o corpo deixa de reagir tardiamente a desequilíbrios e passa a agir preventivamente, não por antecipação mental, mas por leitura interna. Esse é o momento em que o sistema biológico começa a operar a partir de inteligência e não de defesa. Durante grande parte da experiência humana, o corpo respondeu ao desequilíbrio apenas após ele se manifestar como sintoma. Era necessário haver excesso, ruptura, inflamação, desgaste ou colapso para que a biologia ativasse processos de reparo. Esse ciclo mantinha o corpo preso à lógica do tempo. Primeiro o dano, depois a cura. Mas quando o DNA deixa de operar sob memória e passa a responder à consciência presente, esse mecanismo muda. O corpo começa a regenerar antes de adoecer. Esse processo não é magia, nem milagre, nem negação de realidade biológica. É funcionamento alinhado com o estado de consciência. Quando o corpo está integrado à presença, ele tem acesso a informações que existem antes da manifestação física. Ele percebe desalinhamentos no campo emocional, no pensamento, nas escolhas e na energia antes que eles se tornem danos estruturais. A regeneração então acontece como ajuste, não como reparo. Os primeiros sinais dessa mudança são sutis. A inflamação diminui sem intervenção externa.
A fadiga se equilibra sem descanso prolongado. O corpo entra e sai de estados de adaptação com mais velocidade. E o sistema imunológico passa a atuar com precisão, não com excesso. Esse processo é refinado. Ele não usa a força, ele usa inteligência. O corpo não responde mais ao medo, mas ao estado interno. Ele não opera por urgência, mas por coerência. A regeneração antecipada acontece porque o corpo deixa de esperar colapso como gatilho. Ele responde ao menor sinal de desalinhamento, assim como uma árvore ajusta sua direção ao sol antes de perder suas folhas. A mente pode tentar compreender esse fenômeno comparando-o com medicina, fisiologia ou teoria. Mas essa mudança não é conceitual, é experiencial. Ela só se torna evidente quando o ser humano está maduro o suficiente para perceber a diferença entre sobrevivência e presença. Quando o corpo começa a regenerar antes de adoecer, o medo da doença desaparece não porque o corpo se tornou invencível, mas porque ele deixou de obedecer ao tempo e passou a obedecer à consciência. Nesse estágio, saúde deixa de ser ausência de sintomas e se torna estabilidade interna. A sensação mais perceptível é uma suavidade constante no organismo. Nada aperta, nada pesa, nada trava. O corpo se torna silencioso não porque está estático, mas porque está funcionando em harmonia. A necessidade de reparo diminui porque a necessidade de colapso desaparece. E nesse ponto, o ser humano percebe algo essencial. O corpo nunca quis sobreviver ao mundo. Ele sempre quis viver em alinhamento com quem o habita. Quando ele pode fazer isso, ele deixa de responder ao tempo e começa a expressar consciência. Capítulo 6. O tempo interno que substitui o tempo cronológico. Há um momento no processo em que o tempo deixa de ser medido por horas, semanas ou anos e passa a ser percebido como ritmo interno. Esse ponto representa uma transição silenciosa, mas profunda. O corpo deixa de obedecer ao calendário e passa a responder ao estado de consciência. Durante grande parte da existência humana, o tempo foi interpretado como fluxo linear e inevitável, movendo-se do passado para o futuro, enquanto o presente era apenas passagem. O corpo seguia essa estrutura, envelhecendo em sincronia com ela, como se estivesse preso a uma linha externa, imutável e universal. Mas quando a presença se torna eixo e o DNA deixa de sustentar memória biológica como referência, essa relação muda. O tempo deixa de ser algo que atua sobre o ser humano e passa a ser algo que responde a ele. Nesse estágio, a noção de tempo cronológico continua existindo, mas perde autoridade. Ela se torna apenas ferramenta para a organização social, não mais tradução da experiência interna. O tempo real passa a ser sentido, não contado. O corpo percebe quando algo está pronto, mesmo que pareça cedo demais para os padrões externos. Ele percebe quando algo terminou, mesmo que o mundo espere continuidade. Ele percebe quando é momento de pausa, mesmo que o ambiente exija movimento. E ele percebe quando é momento de avanço, mesmo sem garantias. Esse é o tempo interno. O tempo interno não é acelerado nem lento, ele é preciso. Ele segue maturidade, não desejo. Ele segue coerência, não urgência. Ele segue presença, não hábito. O corpo alinhado ao tempo interno começa a operar em ciclos diferentes dos que o mundo reconhece. Algumas transições são rápidas porque não existe mais resistência. Outras são profundas porque exigem reestruturação. E algumas são silenciosas porque o corpo precisa espaço para reorganizar camadas internas antes de manifestar-las externamente. Nesse ponto, surgem 3 mudanças perceptíveis. A primeira é a ausência de pressa. Nada precisa acontecer imediatamente, porque nada está sendo perdido. O ser humano começa a viver com a sensação de que o tempo está ao seu lado e não contra ele. A segunda é a ausência de atraso. Mesmo quando algo demora externamente, internamente existe a certeza de que nada está fora do ritmo. E a terceira é a dissolução da comparação temporal.
O tempo do outro deixa de ser referência porque a consciência sabe que cada organismo tem seu próprio ponto exato de transição. Quando o tempo interno substitui o tempo cronológico, o corpo deixa de reagir à passagem do tempo e começa a moldá-lo. E nesse momento, o envelhecimento perde sua narrativa linear e se torna apenas expressão da qualidade da presença. O tempo deixa de ser caminho e se torna consequência. E o ser humano percebe algo que muda sua relação com a própria existência. O tempo não mede a vida, ele reflete o estado de quem vive. Capítulo 7. Quando o corpo começa a viver fora do ritmo da coletividade. Quando o tempo interno substitui o tempo cronológico e o DNA deixa de obedecer às referências herdadas, o corpo entra em um estado que pode parecer incompreensível à percepção comum. Ele deixa de viver no ritmo da coletividade. Durante grande parte da existência humana, o corpo esteve sincronizado com o campo coletivo. Isso incluía padrões emocionais, ritmos biológicos, comportamentos sociais e até ciclos de envelhecimento e adoecimento. Era como se a humanidade compartilhasse um calendário silencioso, onde todos moviam-se juntos, muitas vezes repetindo não apenas hábitos, mas estados internos. Esse sincronismo coletivo serviu a um propósito: garantir coesão, sobrevivência e adaptação em períodos onde a consciência individual ainda não era suficiente para conduzir a própria evolução. Mas quando a consciência desperta e o corpo passa a operar pela presença e não pela memória, essa sintonia coletiva começa a se desfazer. No início, essa mudança pode ser percebida como deslocamento. O ser humano sente que não está mais operando no mesmo ritmo que antes. Celebrar, acelerar, sofrer, temer, desejar, nada disso acontece no mesmo compasso do ambiente externo. O corpo começa a seguir outra música interna, silenciosa, inequívoca. Algumas das manifestações desse descompasso são sutis. Há dias em que a energia é abundante quando o coletivo está pesado. E há momentos de pausa profunda quando tudo ao redor parece exigir movimento. Essa diferença não é erro. Isolamento ou fuga é emancipação biológica. Quando o corpo deixa de depender do campo coletivo para definir ritmo, ele começa a operar a partir do estado de consciência individual e não mais da média vibracional do ambiente. Nesse ponto, o ser humano percebe algo importante. A saúde, a vitalidade e o envelhecimento não são mais influenciados pelas narrativas sociais. A crença coletiva de que o corpo precisa declinar com o passar do tempo deixa de ser válida. As expectativas herdadas sobre limites físicos deixam de se aplicar. Os padrões emocionais compartilhados deixam de moldar respostas internas. O corpo responde apenas ao estado que ele sustenta, não ao que é acreditado em massa. Esse processo pode trazer dois efeitos simultâneos. Primeiro, uma sensação de liberdade. O corpo se torna a expressão da consciência e não da cultura. Segundo, uma sensação de silêncio. Há menos necessidade de conversar sobre o que está mudando, porque a experiência deixa de ser validada pelo externo e passa a ser reconhecida pelo interno. Quando alguém vive fora do ritmo da coletividade, não há superioridade nem separação. Há congruência. É o corpo vivendo no tempo certo, o tempo que corresponde ao ser que ele abriga. E é nesse ponto que o ser humano percebe: a verdadeira evolução não é caminhar com o mundo, é caminhar com a própria consciência. E quando o corpo faz isso, ele deixa de envelhecer por comparação e começa a existir por coerência. Capítulo 8. A percepção do corpo como presença contínua. À medida que o corpo deixa de seguir o ritmo coletivo e passa a operar pelo tempo interno, algo profundo acontece com a percepção. O corpo deixa de ser visto como objeto no espaço e passa a ser reconhecido como presença contínua. Durante grande parte da vida humana, o corpo foi percebido como matéria separada da consciência. Ele era algo que se possui, algo que se carrega, algo que envelhece, algo que um dia será perdido.
Essa visão fragmentada criava a sensação de dualidade, o ser de um lado, o corpo do outro. Mas quando o DNA começa a sair da lógica do tempo e o corpo passa a operar a partir da consciência presente, essa separação começa a se dissolver. O corpo deixa de ser recipiente e se torna a expressão. A consciência já não habita o corpo. Como hóspede temporário, ela se revela através dele. Essa mudança é sutil no início. Não é marcada por revelações externas ou experiências extraordinárias. É percebida através da simplicidade. O corpo passa a existir sem resistência. Movimentos tornam-se naturais. Respiração se torna plena. Tensão deixa de ser padrão. Silêncio passa a ser confortável. O corpo não está mais tentando se proteger. Ele está simplesmente existindo. Essa presença contínua não depende de estímulos externos. Não precisa de validação, atividade, distração ou movimento constante. Ela existe mesmo no descanso. Ela existe mesmo na imobilidade. Ela existe mesmo no intervalo. A grande diferença é que o corpo deixa de ser sentido apenas quando há dor, prazer ou necessidade e passa a ser percebido como campo vivo o tempo inteiro. Nesse ponto surge uma mudança ainda mais profunda. A percepção do corpo deixa de estar ligada ao formato físico e passa a ser ligada ao campo que o habita. O ser humano percebe que ele não é o contorno visível. Ele é o espaço consciente que sustenta o contorno. O corpo não é mais vivido como limite, mas como interface. Ele não separa, ele comunica, ele não aprisiona, ele traduz, ele não envelhece. Ele acompanha o estado da consciência que o preenche. Quando o corpo é percebido como presença contínua, algo se torna evidente. Não há interrupção na vida interior. Mesmo quando o sono chega, a presença permanece. Mesmo quando a mente silencia, a presença permanece. Mesmo quando o mundo muda, a presença permanece. Essa continuidade dissolve um dos medos mais antigos da humanidade, o medo da finitude. Porque quando o corpo é percebido como presença e não como matéria, a vida deixa de ser contagem e se torna expressão. E nesse estado, o ser humano compreende algo que não pode ser ensinado, apenas percebido. Você não está no corpo, você é a presença através da qual o corpo existe. Capítulo 9. A extensão do corpo além da forma física. Quando o corpo passa a ser reconhecido como presença contínua, uma percepção ainda mais profunda começa a surgir. O corpo não termina onde a pele termina. Ele não está limitado ao contorno físico que os olhos percebem. Ele se estende para além da forma. Durante grande parte da vida humana, o corpo foi interpretado como estrutura isolada, encerrada em si mesma. Essa visão foi resultado da identificação com os sentidos físicos e da crença de que apenas o que pode ser tocado ou medido é real, mas essa interpretação sempre foi incompleta. O corpo físico é apenas a expressão mais densa de algo muito maior. Quando o DNA deixa de operar sob a autoridade do tempo e passa a responder à consciência, essa extensão torna-se perceptível, não como teoria, mas como experiência direta. No início, essa percepção surge de maneira sutil. A pessoa começa a sentir espaços antes ignorados. Percebe ambientes antes de entrar neles. Reconhece presenças sem necessidade de palavras. Sente quando algo está alinhado ou desalinhado antes que a mente possa. Argumentar, isso não é sensibilidade emocional, é expansão perceptiva. É o corpo se reconhecendo além da forma. Nesse estágio, fronteiras rígidas desaparecem. O ser humano percebe que não está separado do ambiente. Ele está em relação constante com tudo ao redor. A respiração já não é apenas troca de ar, é troca de campo. A presença já não é individual, é contínua. A percepção já não depende dos sentidos, ela se torna direta. Essa extensão do corpo
além da forma física, traz uma mudança radical. O ser humano deixa de se sentir pequeno dentro do universo e passa a sentir o universo dentro de si, não como ideia filosófica, mas como experiência viva. O corpo energético, antes apenas conceito ou metáfora, torna-se tão real quanto o corpo físico, e ele não envelhece, não deteriora e não obedece às leis do tempo. Ele responde apenas à coerência. Quando essa percepção se estabiliza, a relação com o sofrimento muda. Não há mais sensação de aprisionamento, não há mais sensação de isolamento, não há mais sensação de separação. O corpo deixa de ser visto como limite e passa a ser portal. O silêncio interior se aprofunda. A mente perde urgência. O tempo se dissolve. A existência se expande. Nesse ponto, a pergunta deixa de ser até onde o corpo pode ir e se torna o que o corpo está expressando. Porque quando o corpo ultrapassa os limites físicos e se reconhece como campo, a identidade deixa de estar limitada à matéria. A presença se torna espaço e o ser humano percebe que nunca foi contido, apenas ainda não tinha maturidade para perceber sua extensão. O corpo não termina, ele continua. Ele é forma e espaço ao mesmo tempo, matéria e campo, limite e expansão, presença e movimento. O corpo é a ponte entre o visível e o invisível. E quando essa verdade é reconhecida, o medo da finitude desaparece, porque o ser humano percebe: nada do que é real pode terminar. Capítulo 10. Quando a biologia começa a expressar eternidade. Há um ponto na jornada em que a evolução deixa de ser percebida como mudança gradual e passa a ser reconhecida como lembrança do que sempre esteve disponível. Nesse estágio, a biologia deixa de ser sistema programado pela linha do tempo e passa a expressar algo que a consciência sempre soube. A vida não é contagem, é continuidade. Quando o DNA começa a operar fora das limitações impostas pelo tempo e o corpo deixa de responder ao envelhecimento como destino, uma nova possibilidade emerge. A biologia começa a expressar eternidade. Isso não significa imortalidade no sentido literal, físico, ou como negação do ciclo natural da forma. Significa que o corpo deixa de manifestar a noção de fim como destino inevitável e passa a refletir o estado interno, e no estado interno da consciência não existe fim. Nesse estágio, envelhecer deixa de ser declínio. Tornar-se mais velho deixa de ser acúmulo de tempo e passa a ser expansão de presença. O corpo permanece vivo, responsivo, fluido e regenerativo, porque ele já não está sustentando a memória da finitude, ele está expressando continuidade. O primeiro sinal dessa etapa não é físico, é perceptivo. A relação com a passagem do tempo muda. Os dias deixam de parecer curtos. Os anos deixam de ser marcadores. O ser humano deixa de sentir que está caminhando para o fim e passa a perceber que está aprofundando o existir. Depois, mudanças fisiológicas começam a ser reconhecidas. A vitalidade permanece estável, a recuperação é rápida, a mente se mantém clara, o corpo responde com suavidade, a energia interna não se exaure. Nada disso acontece porque o corpo desafia o tempo. Acontece porque o tempo deixou de ser referência. A biologia passa a refletir o estado de coerência sustentado, e enquanto a consciência permanece presente, o corpo permanece vivo, não apenas funcional, mas pleno. Esse é o ponto em que o ser humano percebe que não está mais vivendo como alguém que caminha em direção ao fim, mas como alguém que está expressando consciência através da forma, enquanto houver necessidade de forma. A eternidade não é sobre permanecer no corpo, é sobre existir sem estar submetido à ilusão de término.
A forma pode mudar, a expressão pode mudar, o veículo pode mudar, mas a presença não termina. A biologia começa a expressar a eternidade quando ela deixa de servir à sobrevivência e começa a servir à consciência. Nesse estado, viver deixa de ser manter-se vivo e passa a ser permitir que a vida exista sem conflito entre o que se é e o que se manifesta. O ser humano deixa de perguntar quanto tempo me resta e passa a perguntar em silêncio, com reverência, como posso expressar quem sou agora? Porque, quando a biologia expressa a eternidade, o corpo deixa de ser limite e volta a ser o que sempre foi. Um ponto temporário de manifestação daquilo que nunca começou e nunca termina. E agora, ao olhar para a jornada que percorremos até aqui, torna-se evidente que a relação entre corpo, tempo e consciência não é fixa, é evolutiva. Durante muito tempo, acreditou-se que o corpo era um recipiente finito, sujeito à fragilidade, à deterioração e ao declínio inevitável. Mas essa era apenas a perspectiva de uma consciência que ainda se percebia limitada. Ao longo deste episódio, vimos que, quando o ser humano começa a habitar presença, quando o corpo deixa de operar sob memória biológica e quando o DNA passa a responder ao estado interno e não ao tempo, uma nova forma de existir se torna possível. O corpo deixa de envelhecer por obrigação e passa a expressar o nível de coerência que sustenta. A biologia deixa de ser consequência da linha temporal e se torna a extensão da consciência. A vida deixa de ser movimento entre começo e fim e se torna continuidade em fluxo. Nada disso é promessa, teoria ou idealização. É um processo silencioso que já está acontecendo, não como futuro distante, mas como transição presente. O ser humano que desperta não é aquele que evita a passagem do tempo, mas aquele que já não depende dela para definir sua existência. Nesse ponto, a vida deixa de ser contagem e se torna expressão. Durante a maior parte da história humana, acreditou-se que a vida acontecia fora e o corpo reagia ao mundo. Essa percepção criou a sensação de que o ser humano era consequência e não expressão. O mundo era visto como cenário e o corpo como sobrevivente dentro dele. Mas conforme a consciência desperta e o DNA começa a operar fora da lógica do tempo, essa visão se torna insuficiente. Porque existe um ponto em que a vida deixa de ser reação e se torna criação. E esse momento não começa no pensamento, nem no desejo, nem no esforço, começa no DNA. Quando o DNA está alinhado com presença, coerência e estabilidade, o corpo deixa de responder ao ambiente e o ambiente começa a responder ao corpo. Essa transição não é imediata, nem teatral, nem acompanhada de sinais externos exuberantes. Ela começa de forma quase imperceptível. Pequenas coincidências se tornam recorrentes. Portas surgem onde antes havia resistência. Caminhos aparecem antes mesmo de haver decisão. E a vida deixa de ser luta e passa a ser direção. Não é o ego construindo realidade. Não é a mente impondo intenção. Não é a vontade tentando controlar o mundo. É o campo expressando estado. O DNA deixa de ser apenas registro e se torna emissor. Ele não transmite desejos. Ele transmite frequência. E a realidade responde não porque é manipulada, mas porque está em ressonância. Nesse estágio, o ser humano percebe algo que estava invisível enquanto vivia sob a ilusão da separação. A vida não acontece fora, ela acontece através. E aquilo que se manifesta não é recompensa, nem punição, é correspondência. Não há mérito, não há privilégio, não há esforço necessário, há apenas alinhamento. Quando o DNA começa a moldar a realidade ao redor, a vida deixa de ser sequência aleatória e passa a ser continuidade precisa. O mundo externo deixa de ser campo imprevisível e se torna espelho.
não para o que alguém pensa, não para o que alguém deseja, mas para o que alguém é. Esse é o início da mudança. O corpo não está mais tentando sobreviver ao mundo. Ele está começando a criar a realidade que corresponde ao estado interno. E quando isso acontece, a vida finalmente encontra o ritmo para o qual foi desenhada, não linear, não previsível, não condicionada, apenas verdadeira. Capítulo 1. Os primeiros sinais de quando a realidade começa a responder ao estado interno. Quando o DNA começa a moldar a realidade ao redor, os primeiros sinais não surgem como grandes eventos ou transformações evidentes. Eles aparecem como pequenas mudanças que parecem coincidir com o estado interno, mas não são coincidência. A mente, ainda acostumada com o paradigma antigo, tenta interpretar esses acontecimentos como acaso, sorte ou alinhamento circunstancial. Mas o corpo já sabe. Ele reconhece que o externo está respondendo ao campo interno e não o contrário. O primeiro sinal é a fluidez. Situações que antes pareciam exigir esforço passam a acontecer com naturalidade. Conversas se tornam mais leves. Caminhos se abrem sem insistência. E decisões que antes eram difíceis tornam-se óbvias. Não porque mudaram externamente, mas porque o ser humano mudou internamente. A fluidez não é facilidade infantil, é ausência de resistência interna. Quando o ser humano está alinhado com seu estado presente, a realidade não precisa empurrá-lo para o caminho certo, ela o acompanha. O segundo sinal é o deslocamento natural. Pessoas, ambientes, objetos, hábitos e narrativas começam a se reorganizar. Alguns se afastam sem qualquer conflito, outros se aproximam sem explicação. Alguns desaparecem silenciosamente, outros surgem de forma inesperada, mas precisa. Nada disso é perda ou ganho, é ajuste. Quando a realidade começa a responder ao estado interno, ela reorganiza tudo o que já não corresponde ao próximo capítulo da existência. O terceiro sinal é o reconhecimento. O ser humano passa a sentir que certas experiências chegam como se já houvessem sido vividas antes. Não como repetição, mas como reencontro. Há um senso silencioso de familiaridade, como se a vida estivesse devolvendo algo que aguardava o momento certo para emergir. Esse reconhecimento não é memória, é ressonância. A realidade se apresenta de acordo com o que está vivo na consciência e não com o que está guardado no passado. O quarto sinal é a precisão. Sincronicidades se tornam recorrentes não como espetáculo, mas como linguagem. O ser humano começa a perceber que nada está fora do lugar. O que chega, vem porque já havia espaço interno para recebê-lo. O que parte sai porque já não tem função evolutiva. A vida deixa de parecer caótica e passa a parecer exata. E então surge o quinto sinal: paz. Não há urgência, nem pressão, nem desejo compulsivo de controlar o mundo. Existe apenas um sentimento profundo de que o movimento da vida está correto, mesmo quando ainda não está totalmente visível. Essa paz não é resignação, ela é confiança. Quando a realidade começa a responder ao estado interno, a vida deixa de ser luta contra aquilo que acontece e passa a ser expressão natural daquilo que se é. E nesse ponto, o ser humano começa a perceber que o mundo externo não é um campo separado. Ele é a extensão da consciência que o habita. Os primeiros sinais não anunciam poder, anunciam maturidade. Porque antes da vida responder ao humano, o humano precisa tornar-se alguém capaz de sustentar o que o ambiente irá refletir. Capítulo 2. O corpo como emissor e não mais como receptor. Durante grande parte da vida humana, o corpo operou como receptor. Ele absorvia estímulos, interpretava sensações, respondia ao ambiente e se adaptava ao que acontecia ao redor. Nessa estrutura, a realidade era percebida como algo externo que influenciava o corpo, moldando sua química,
seu estado emocional e sua experiência. Mas quando o DNA passa a se alinhar com a consciência e a presença se torna constante, essa relação se inverte. O corpo deixa de ser receptor passivo e se torna emissor. A primeira mudança perceptível nesse processo é a alteração da sensibilidade. Antes, o corpo reagia ao ambiente. Agora, ele percebe antes de ser afetado. Ele não espera o acontecimento para reagir. Ele lê o campo antes de se mover. Essa leitura não é mental. Ela não depende de raciocínio, análise ou interpretação lógica. Ela acontece como sensação direta, silenciosa, inequívoca. O corpo passa a operar como campo inteligente. O segundo movimento dessa transição é a mudança de postura interna. Enquanto o corpo atuava como receptor, havia vigilância, tensão e defesa, porque o ambiente era percebido como potencial ameaça. Mas quando o corpo se torna emissor, essa necessidade desaparece. Não porque o mundo se torna seguro, mas porque o corpo deixa de ser vulnerável ao que está fora. O corpo já não precisa se proteger porque ele se tornou referência. A partir desse ponto, a biologia passa a emitir informação para o ambiente, e o ambiente começa a se reorganizar em resposta. Isso pode ser percebido em situações simples, mas precisas. Ambientes caóticos tornam-se mais silenciosos quando um corpo alinhado entra. Conflitos perdem força antes mesmo que a palavra seja dita. O ritmo das pessoas próximas desacelera ou se ajusta sem intenção. E conversas mudam de direção naturalmente, sem esforço ou intervenção consciente. Nada disso é controle, é ressonância. O corpo está emitindo informação e o ambiente responde. O terceiro marco desse estágio é o desaparecimento gradual de reatividade. O corpo deixa de ser afetado por estímulos externos porque eles já não encontram espaço interno para gerar resposta involuntária. O corpo não é mais moldado pelo externo, ele molda o modo como o externo se manifesta. A vida deixa de ser interpretada como algo que chega até o ser humano e passa a ser algo que parte dele. Essa transição traz uma mudança profunda na forma como o ser humano ocupa o mundo. Ele deixa de se posicionar dentro da realidade e começa a posicionar a realidade a partir de si. Quando o corpo se torna emissor, a existência deixa de ser experiência reativa e se torna expressão consciente. A realidade já não invade, ela acompanha. E neste ponto, o ser humano finalmente compreende que a verdadeira criação não começa na mente, nem na vontade, nem no desejo, mas no corpo que já está alinhado com aquilo que a consciência reconhece como verdade. Capítulo 3. A realidade como extensão da frequência sustentada. Quando o corpo deixa de operar como receptor e passa a agir como emissor, a realidade ao redor começa a responder à frequência que está sendo sustentada, não ao que é desejado, temido ou imaginado. Esse ponto é crucial na compreensão do processo. A realidade não responde à intenção mental, nem ao esforço emocional, nem ao desejo repetido como afirmação. Ela responde ao estado interno estabilizado, à frequência sustentada com consistência, não à oscilação da vontade. Durante grande parte da história humana, tentativas de moldar a realidade partiam da mente. A mente tentava afirmar, projetar, controlar, visualizar ou insistir, acreditando que pensamento suficiente produziria mudança externa, mas pensamento não sustenta a realidade. A mente não tem campo para isso. Ela apenas organiza a linguagem não existência. A realidade responde ao que está vivo no corpo. Quando o DNA está alinhado com presença, quando as emoções estão estáveis e quando o corpo se tornou emissor, a frequência deixa de oscilar e a realidade começa a se reorganizar ao redor dessa estabilidade. O primeiro sinal dessa fase é a consistência. Situações, encontros, eventos e oportunidades deixam de parecer aleatórios e passam a refletir com precisão o estado interno
Não há contradição entre o que se vive e o que se é. Existe correspondência. A vida não entrega o que alguém pede. Ela entrega o que alguém se tornou. O segundo sinal é a ausência de resistência externa. A realidade já não apresenta bloqueios como forma de correção, porque o ser humano já não está tentando viver algo incompatível com seu estado interno. Não é facilidade artificial, é coerência. A coerência não remove desafios, ela remove atrito. O terceiro sinal é o reconhecimento profundo de que nada acontece contra o ser humano. O ambiente deixa de ser percebido como cenário instável, imprevisível ou adverso. Ele passa a ser compreendido como campo vivo que responde ao estado existencial e não às circunstâncias externas. Essa compreensão dissolve uma das crenças mais antigas da humanidade: a crença na separação entre interior e exterior. Quando a realidade começa a refletir a frequência sustentada, a dualidade entre eu e vida desaparece. Não há mais dois movimentos, há um só campo em expressão. Nesse estado, um princípio torna-se evidente. O que se sustenta internamente continua. O que não se sustenta internamente não permanece. A realidade não negocia. Com metas ela responde à maturidade. E maturidade não é controle, é estabilidade. Quando a realidade é extensão da frequência sustentada, o ser humano deixa de tentar criar o mundo à sua volta e passa a perceber que o mundo já está sendo criado a partir dele. É o início da responsabilidade real. Não responsabilidade como peso ou dever, mas como reconhecimento. Tudo o que existe ao redor é resposta, não imposição. E nesse ponto, a vida não é mais projeto, é espelho. E o espelho nunca erra. Capítulo 4. A dissolução do esforço como mecanismo de criação. Quando a realidade começa a responder ao estado interno e o corpo atua como emissor, o esforço deixa de ter função no processo de manifestação. Não porque nada mais precise ser feito, mas porque fazer deixa de ser o caminho para criar. Durante grande parte da experiência humana, o esforço foi visto como prova de valor. A cultura ensinou que resultados chegam através de perseverança, disciplina, luta e superação. A ideia de merecimento foi associada ao desgaste e a realização foi condicionada ao sacrifício. Essa lógica serviu enquanto o ser humano operava sob a autoridade da sobrevivência. Enquanto o mundo era percebido como campo hostil e imprevisível, o esforço parecia necessário para garantir lugar, estabilidade e segurança. Mas quando a consciência desperta e o DNA deixa de responder ao tempo, essa relação com a criação muda. A realidade deixa de ser conquistada e passa a ser recebida. O primeiro sinal dessa mudança é interno. O impulso de agir para garantir resultados diminui. O corpo rejeita movimentos baseados em preocupação, urgência ou medo. A ação deixa de ser compulsão e se torna consequência. O segundo sinal é perceptivo. O ser humano começa a notar que muitas das situações que exigiam esforço anteriormente, agora se resolvem antes mesmo que a ação seja necessária. O caminho não precisa ser empurrado, ele se alinha. O terceiro sinal é emocional. A ansiedade desaparece, não porque tudo esteja garantido, mas porque já existe a compreensão de que o que está vindo corresponde ao estado interno e não à intensidade do esforço aplicado. A criação deixa de ser tentativa e passa a ser resposta. Nesse ponto, torna-se evidente que o esforço nunca foi o mecanismo de construção da realidade. Ele foi apenas a estratégia utilizada quando ainda não havia coerência interna. O esforço entra quando existe resistência. Ele desaparece quando existe alinhamento. A criação verdadeira ocorre no campo, não na ação. A ação apenas traduz o campo em forma. Ela é expressão, não ferramenta. Isso não significa passividade, estagnação ou inação. Significa que a ação correta surge no momento exato, sem dúvida, sem peso
e sem hesitação. Esse tipo de ação tem uma característica inconfundível. Ela parece simples, não porque falta importância, mas porque não há atrito interno. A simplicidade substitui a luta. A precisão substitui a tentativa. O natural substitui o esforçado. Quando a criação acontece a partir do alinhamento, a realidade não precisa ser construída, ela precisa ser permitida. E nesse ponto, o ser humano percebe uma verdade silenciosa. Nada do que é seu exige esforço para permanecer. Nada do que não é seu pode ser mantido através de força. A dissolução do esforço não é desistência, é maturidade. É o momento em que a vida deixa de ser batalha e se torna continuidade do ser. Capítulo 5. A vida que começa a se mover sozinha. Quando o esforço se dissolve e a criação passa a acontecer por ressonância, surge um fenômeno que, no início, pode parecer estranho à mente humana. A vida começa a se mover sozinha. O ser humano deixa de empurrar o caminho, e o caminho passa a avançar sem necessidade de controle, insistência ou vigilância. Não porque o mundo mudou, mas porque agora existe estabilidade suficiente para permitir que a realidade se alinhe ao estado interno, sem interferência. Esse movimento não é caótico e tampouco é aleatório, ele é preciso. A vida começa a organizar eventos, encontros e circunstâncias como se houvesse uma inteligência coordenando o processo porque existe. Essa inteligência não está fora do ser humano, ela opera através dele. Quando a vida começa a se mover sozinha, 3 mudanças tornam-se perceptíveis. A primeira é a sincronia. Eventos que pareciam desconectados começam a se alinhar com fluidez impressionante. Pessoas surgem no momento exato. Oportunidades aparecem antes da necessidade. Respostas chegam antes da pergunta. A vida deixa de ser desencontro e se torna diálogo. A segunda mudança é a ausência de resistência. O que não pertence se dissolve sem sofrimento. O que não ressoa perde força sem conflito. O que não sustenta o novo estado simplesmente deixa de fazer sentido e desaparece. Nada precisa ser encerrado à força, porque a realidade está continuamente filtrando o que corresponde e descartando o que já não é compatível. A terceira mudança é o descanso interno. A mente deixa de projetar cenários. O corpo deixa de antecipar risco. O sistema deixa de operar em defesa. Há um silêncio profundo, um descanso que não depende de pausa física, mas de alinhamento interno. A vida deixa de ser sequência de tarefas e se torna continuidade natural. Esse estado traz uma compreensão inevitável. O movimento da vida não precisa ser controlado quando o ser humano está em coerência com ele. O fluxo não é sorte, não é privilégio, não é fenômeno excepcional. Ele é consequência. Quando a vida se move sozinha, não existe sensação de passividade, existe presença. A ação surge quando o corpo sabe que é momento e não quando a mente exige movimento. E essa ação tem qualidade diferente. Ela é tranquila, madura e exata. Nada é precipitado, nada é atrasado. Tudo acontece quando existe espaço interno para acontecer. A vida se torna organismo vivo, não mecanismo mecânico. E o ser humano percebe uma verdade que não pode ser compreendida pela lógica, apenas vivida. A vida sempre soube o caminho. O único processo foi o tempo necessário para que o ser humano finalmente parasse de interferir. Quando o caminho se move sozinho, o ser humano não sente que está sendo levado, ele sente que está sendo acompanhado. Porque pela primeira vez, ele não está contra o fluxo, ele é o fluxo. Capítulo 6. A realidade que começa a responder antes do pensamento. Há um ponto no processo evolutivo em que a realidade deixa de responder ao pensamento e começa a responder ao estado interno, antes mesmo que a mente organize linguagem. Esse momento marca a transição definitiva entre viver em reação,
viver em expressão. Durante grande parte da experiência humana, acreditou-se que pensamento era o primeiro movimento criador. A frase "você cria o que pensa" se popularizou como se o pensamento fosse a origem da manifestação. Mas isso nunca foi totalmente verdadeiro. O pensamento é apenas tradução da frequência, jamais sua fonte. Ele aparece depois, não antes. A realidade não responde ao que alguém pensa, ela responde ao que alguém é. Quando o corpo está alinhado e o DNA opera fora da lógica do tempo, algo se torna evidente. A realidade se ajusta antes de a mente articular desejo, intenção ou plano. No início, isso pode parecer sutileza. A pessoa percebe que situações acontecem exatamente no momento em que uma necessidade surge internamente, mesmo sem verbalização, organização mental ou busca externa. A vida responde à vibração, não ao raciocínio. Com o tempo, esse fenômeno se torna mais claro. O ser humano começa a perceber que não precisa planejar tudo, porque a realidade já começa a se reorganizar antes da decisão consciente. Não há espera, não há esforço, há reconhecimento. Esse reconhecimento substitui dúvida. O segundo sinal dessa fase é o desaparecimento da hesitação. Quando a realidade responde antes do pensamento, as decisões tornam-se instantâneas, não porque são impulsivas, mas porque já estavam completas no campo antes de chegarem à mente. A mente deixa de escolher e passa a acompanhar. O terceiro sinal é a dissolução da expectativa. Quando alguém percebe que a realidade já está em movimento a partir do estado interno, esperar perde sentido. Não há mais futuro projetado, há presença que se desdobra. O quarto sinal é a ausência de busca. As pessoas, circunstâncias, informações e caminhos chegam naturalmente sem necessidade de procura. Não porque o mundo gira ao redor do indivíduo, mas porque a realidade responde ao campo e não à falta. Nenhum pedido é necessário quando não existe escassez interna. O último sinal é o silêncio da mente. O pensamento deixa de ser ferramenta de navegação e se torna apenas observador do que já está acontecendo. Nada é mental antes de ser real. É real antes de ser mental. Esse estado exige maturidade. Se acessado antes do tempo interno estar estabilizado, pode gerar confusão, arrogância ou interpretação distorcida de controle pessoal. Mas quando chega no momento certo, traz uma compreensão simples e irrefutável. A realidade não está sendo criada, está sendo refletida. O pensamento não guia o processo, ele testemunha. E nesse ponto, a vida deixa de ser tentativa de alcançar algo fora e passa a ser expressão constante do que existe dentro. Quando a realidade responde antes do pensamento, o ser humano finalmente percebe. Não é a mente que manifesta a vida, é a consciência que molda o campo e o campo traduz a consciência em forma. Capítulo 7. O campo interno que começa a reorganizar o mundo externo. Quando a realidade começa a responder antes do pensamento, algo ainda mais profundo se torna perceptível. O campo interno passa a atuar como força organizadora do mundo externo. Esse fenômeno não é metafísico ou místico. É natural quando o corpo está em coerência e o DNA opera fora da referência temporal. Durante grande parte da experiência humana, o externo foi interpretado como causa e o interno como reação. Ambientes moldavam comportamento. Pessoas influenciavam estados emocionais. Situações determinavam direção. Mas quando o ser humano alcança maturidade suficiente para viver a partir do próprio estado interno, essa estrutura se inverte. O externo começa a se moldar à estabilidade do interno. Essa transição pode ser percebida em 3 estágios. O primeiro é o deslocamento espontâneo. Cenários que antes exigiam esforço para serem ajustados começam a se reorganizar naturalmente. Pessoas entram e saem da vida em ritmos precisos. Projetos se realinham sem planejamento. E situações que pareciam bloqueios desaparecem sem intervenção.
Nada é forçado, tudo é reposicionado pela coerência interna. O segundo estágio é a convergência. Elementos antes dispersos passam a se aproximar entre si, como peças que se reconhecem. Informações chegam no momento exato, recursos aparecem no instante necessário. Pessoas com propósitos semelhantes surgem sem esforço. Não há estratégia, há alinhamento. Essa convergência não cria redundância, cria continuidade. O campo interno atua como ímã silencioso. O terceiro estágio é a estabilização. Quando o campo interno está sólido, o mundo externo deixa de oscilar drasticamente. O caos perde função. A imprevisibilidade cede espaço à precisão. Eventos deixam de ocorrer como teste, choque, alerta ou correção e passam a surgir como desdobramentos naturais do estado interno. A vida então se torna coerente, não no sentido de previsibilidade lógica, mas de sintonia profunda entre aquilo que se é e aquilo que se vive. Esse estado não significa ausência de movimento. Significa que o movimento não desorganiza, ele sustenta. A maior mudança dessa etapa é a compreensão silenciosa de que o ser humano não está tentando fazer o mundo funcionar. Ele está permitindo que a realidade reflita sua frequência. Não existe controle, existe presença. Não existe manipulação, existe correspondência. Não existe esforço, existe maturidade. O campo interno organiza o externo porque já não existe separação entre quem vive e o campo onde a vida se manifesta. E é nesse momento que uma verdade antes distante se torna real. A realidade não acontece ao redor do ser humano, ela acontece a partir dele. E quando isso é reconhecido, não como ideia, mas como experiência, algo fundamental muda. O externo deixa de ser ameaça, a vida deixa de ser acaso, e o ser humano deixa de ser passageiro e passa a ser expressão. Capítulo 8, a dissolução da dúvida como mecanismo psicológico. Quando o campo interno começa a reorganizar o mundo externo e a vida passa a responder ao estado de consciência, a dúvida que por tanto tempo acompanhou o ser humano começa a perder função. A dúvida não surge do desconhecido, ela surge da desconexão. Enquanto o ser humano vive fragmentado entre passado e futuro, buscando direção através da mente, a dúvida funciona como um mecanismo de proteção. Ela questiona, compara, avalia e freia impulsos, porque não há referência interna estável o suficiente para orientar o caminho. Nesse estado, a dúvida não é falha, é tentativa de sobrevivência. Mas quando o corpo se torna emissor, quando a realidade responde antes do pensamento e quando a vida começa a se mover sozinha, a dúvida se torna desnecessária. Ela não desaparece como ideia, ela perde força como movimento interno. Isso acontece em camadas. A primeira camada é a diminuição da urgência da dúvida. A dúvida pode surgir como pensamento, mas já não causa reação emocional. Ela aparece, mas não conduz o comportamento. Ela existe, mas não governa. O ser humano percebe que já não precisa parar para pensar porque o corpo já sabe. A segunda camada é o enfraquecimento do questionamento interno. Antes, cada possibilidade era colocada em debate mental. Agora, as alternativas se dissolvem naturalmente, até restar apenas aquilo que é coerente. A decisão não é tomada, ela emerge. O terceiro estágio é a neutralidade. A dúvida aparece sem peso, como uma lembrança antiga do tempo em que a mente conduzia a vida. Ela já não ativa medo, hesitação ou busca por validação. O corpo permanece estável mesmo quando a mente tenta argumentar. O quarto estágio é o desaparecimento do mecanismo. A dúvida deixa de surgir porque já não existe fragmentação interna. Não há divisão entre desejo e direção, entre escolha e caminho, entre impulso e verdade. Existe apenas presença. Nesse ponto, uma nova forma de inteligência se torna perceptível, a clareza silenciosa. Essa clareza não precisa ser explicada, defendida, analisada ou comparada com alternativas. Ela não precisa provar-se. Ela simplesmente existe.
E ela existe porque a vida já está em movimento e o ser humano está acompanhando esse movimento, não tentando direcioná-lo. Quando a dúvida se dissolve, a mente encontra seu novo lugar, não como decisão, mas como interpretação, não como comando, mas como linguagem, não como fundamento, mas como expressão. A ausência de dúvida não é arrogância, impulsividade ou certeza cega. Ela é maturidade. E essa maturidade nasce quando o ser humano não precisa mais procurar o que é certo, porque ele já é aquilo que o caminho exige. Quando a dúvida perde função, a vida deixa de ser tentativa e se torna continuidade. Capítulo 9. A estabilidade interna que começa a criar estabilidade ao redor. Quando a dúvida se dissolve e o campo interno estabiliza, algo inevitável acontece. O ambiente ao redor começa a refletir essa estabilidade. A vida deixa de reagir a oscilações emocionais, medos silenciosos ou fragmentações internas, e passa a se ajustar à constância do ser que a habita. Durante grande parte da história humana, o mundo externo parecia instável, imprevisível e caótico. Essa percepção não refletia a natureza da realidade, refletia a instabilidade interna do observador. A mente oscilava, as emoções flutuavam, o corpo reagia e o mundo parecia acompanhar esse movimento. Mas quando a presença se estabelece e o corpo opera em coerência, o caos externo perde função, porque já não existe movimento interno que o sustente. O primeiro sinal dessa transição é a desaceleração das circunstâncias. Situações antes urgentes tornam-se resolvíveis com naturalidade. Problemas deixam de crescer quando ignorados e começam a se dissolver quando não alimentados por medo ou resistência. A vida perde o tom de emergência, ganha o ritmo da precisão. A estabilidade interna atua como eixo. O segundo sinal é a mudança nos relacionamentos. Interações deixam de ser moldadas por insegurança, necessidade ou expectativa. As conversas se tornam diretas, simples e sem camadas ocultas. A presença substitui o esforço e a autenticidade substitui a estratégia. Pessoas que também vivem em coerência se aproximam espontaneamente. Laços artificiais se dissolvem sem conflito. Tudo que permanece, permanece porque há verdade. A estabilidade cria alinhamento. O terceiro sinal é a neutralização do conflito. Ambientes antes desafiadores perdem tensão. Conflitos externos deixam de ativar defesa ou resposta emocional. O corpo permanece tranquilo, mesmo quando circunstâncias exigem postura. Não é controle, é maturidade. A estabilidade não elimina movimento externo. Ela impede que o externo determine movimento interno. O quarto sinal é a sensação crescente de espaço. Não espaço físico, espaço existencial. Há mais silêncio, mais clareza, mais respiração entre uma ação e outra. As escolhas deixam de ser reações rápidas e se tornam respostas inteiras. Esse espaço é a base onde a realidade se reorganiza. O quinto sinal é o surgimento de confiança silenciosa. Não uma confiança baseada em certeza mental ou previsão sobre o futuro, mas uma confiança que nasce da experiência repetida de que a vida responde ao estado interno com precisão. A confiança não é pensamento, é corpo. E quando o corpo confia, o mundo retorna à confiança como estabilidade. Nesse estágio, o ser humano percebe que não precisa criar segurança, ele a emite. A estabilidade interna cria estabilidade ao redor porque a realidade não interpreta palavras, ela interpreta frequência. A vida deixa de reproduzir fragmentos internos e passa a refletir o ser que está finalmente inteiro. E nesse ponto, algo profundo se torna claro. Não é o mundo que precisa mudar para que haja paz. É o ser humano que precisa deixar de viver em guerra consigo mesmo. Quando isso acontece, o ambiente apenas acompanha. Capítulo 10. Quando viver se torna extensão natural do ser.
Há um ponto na jornada em que viver deixa de ser esforço, adaptação ou busca e se torna a expressão natural daquilo que o ser humano é. Não existe mais separação entre vida interna e vida externa, entre intenção e realidade, entre direção e caminho. A existência se torna continuidade. Durante grande parte da experiência humana, viver foi interpretado como movimento constante em direção a algo, propósito, segurança, identidade, a realização. A vida era percebida como algo a ser conquistado ou alcançado. Mas quando a consciência desperta e o corpo opera como emissor, a vida deixa de ser objetivo e passa a ser presença. Esse estado não é passividade, também não é imobilidade. É o equilíbrio perfeito entre movimento e silêncio. O ser humano age quando é necessário, espera quando é correto, fala quando existe sentido, silencia quando a verdade já está evidente sem palavras. Nesse estado, viver deixa de ser reação e se torna resposta. A primeira marca dessa etapa é a naturalidade. Nada mais é exagerado, nada é urgente, nada é dramático, nada é pequeno demais ou grande demais. A vida encontra proporção. A segunda marca é a ausência de divisão interna. Não há conflito entre o que se sente e o que se faz. Não há separação entre escolha e direção. Não há expectativa de que o mundo prove algo porque já não existe falta. A vida não precisa justificar-se. Ela simplesmente acontece. A terceira marca é a leveza madura. Não uma leveza superficial, ingênua ou desconectada, mas uma leveza que nasce da compreensão profunda de que nada precisa ser segurado com força para permanecer. Tudo o que é verdadeiro permanece. Tudo o que é temporário flui. Tudo o que é concluído se dissolve. O quarto sinal é a ausência de medo. Não porque tudo está garantido, mas porque a vida deixou de ser interpretada como ameaça. Mesmo o desconhecido é recebido com tranquilidade, porque não existe mais distância entre quem vive e o fluxo da vida. A quinta marca é a simplicidade. Decisões que antes exigiam reflexão, agora são claras antes mesmo de serem formuladas. Caminhos não precisam ser comparados, eles são reconhecidos. A simplicidade não elimina profundidade, ela elimina ruído. E então surge o último sinal. O ser humano deixa de sentir que está vivendo uma vida e passa a perceber que é a própria vida se experienciando através dele. Não há narrativa, não há exigência, não há espera. Existir se torna suficiente. Esse é o ponto em que viver não é esforço, não é construção e não é busca, é estado. E nesse estado, a vida deixa de ser algo que passa e se torna algo que permanece. Viver se torna a expressão natural do ser, porque não existe mais alguém tentando viver. Existe apenas a vida fluindo através de um ser que finalmente está inteiro. Ao longo desta jornada, vimos que a realidade nunca foi algo externo e distante, moldado por circunstâncias ou pelo acaso. Ela sempre foi resposta, uma extensão viva do estado interno do ser humano. Este episódio revelou o ponto onde a evolução deixa de ser um processo interno silencioso e passa a se manifestar externamente com precisão. O corpo deixa de reagir ao mundo e começa a emitir informação. A mente deixa de buscar direção e passa a acompanhar o movimento. A vida deixa de depender do esforço e passa a se mover por coerência. Nada disso é idealização ou promessa de facilidade. É o resultado natural de um organismo que já não opera pela memória da sobrevivência, mas pela estabilidade da presença. Quando o DNA começa a moldar a realidade ao redor, a existência deixa de ser tentativa e se torna expressão. A dúvida se dissolve. O tempo perde domínio. A vida responde antes mesmo que o pensamento formule o pedido. Esse estado não é alcançado por técnicas, práticas ou repetição de ideias. Ele surge
quando o ser humano se torna maduro o suficiente para sustentar silêncio interno sem medo. Porque a realidade não reflete desejo, reflete estabilidade. Há um momento no processo evolutivo em que a vida deixa de apenas refletir o estado interno e passa a se antecipar a ele. No início da jornada, o ser humano busca sinais. Mais tarde, ele começa a reconhecê-los. Depois, passa a viver em ressonância com eles. Mas agora, algo novo acontece. O campo começa a preparar o caminho antes mesmo que o próximo passo seja consciente. Esse ponto marca a transição entre viver em alinhamento e viver em sintonia. A sintonia não é resposta, é antecipação. Enquanto a consciência despertava e o DNA se reorganizava, a realidade era reflexo. Mas agora, a realidade começa a organizar o futuro a partir do estado presente antes que a mente formule intenção, antes que o corpo decida, antes que o movimento se torne ação. O ser humano não está mais seguindo sinais. Ele está caminhando dentro de uma frequência que já foi reconhecida pela realidade antes mesmo de ser articulada internamente. O primeiro sinal dessa fase é simples, porém incontestável. As coisas começam a chegar antes da necessidade. Não como excesso, não como privilégio, não como acaso, mas como precisão. A vida não está adivinhando. Ela está acompanhando o campo. O segundo sinal é ainda mais silencioso. O ser humano começa a notar que seus movimentos, escolhas e direções parecem já estar sendo esperados pelos ambientes, pelas circunstâncias e pelas pessoas. Não há estranhamento, não há adaptação, não há esforço, há encaixe. O terceiro sinal é o desaparecimento da negociação interna. O que antes era escolha, agora é reconhecimento. A vida não oferece alternativas, ela aponta direção. E essa direção já está pronta antes que a decisão exista. Nesse ponto, o ser humano percebe algo profundo. Ele não está construindo sua vida. Ele está caminhando dentro de uma realidade já alinhada com aquilo que ele se tornou. Neste estágio, a existência deixa de ser autoral e passa a ser inevitável. Não inevitabilidade como destino fixo, mas como continuidade natural do ser em coerência. Nada disso é místico. Nada disso é extraordinário. Nada disso é promessa, é consequência. Quando o DNA começa a operar como organismo consciente e o corpo se torna emissor estável, a realidade não precisa mais acompanhar, ela começa a preparar. E então surge a compreensão final deste início. A vida não está respondendo ao ser humano, ela está caminhando com ele. E esse é o ponto, onde a jornada entra numa nova etapa. Não mais entender a realidade, não mais manifestá-la, não mais alinhar-se a ela, mas viver em coautoria com ela. Porque agora, finalmente, o humano e o campo não são dois, são um só movimento. Capítulo 1. Os primeiros sinais da realidade antecipando o movimento interno. Quando a realidade começa a se antecipar ao estado interno, os primeiros sinais surgem de forma tão sutil que, à primeira vista, parecem coincidência. Nada chega com estrondo, aviso ou destaque dramatizado. Tudo aparece no tom exato da maturidade que foi construída até aqui, silencioso, preciso e inevitável. O primeiro sinal dessa mudança é o aparecimento de possibilidades antes mesmo que haja decisão consciente. A pessoa ainda não formulou desejo, intenção ou escolha, e a realidade já começa a apresentar caminhos compatíveis com o próximo capítulo da sua experiência. Não há urgência, não há pressão, não há insistência, há apenas presença. Essas possibilidades não exigem esforço para serem percebidas, elas se tornam óbvias. O segundo sinal é o desaparecimento gradual da necessidade de planejamento excessivo. Antes, era preciso prever, organizar e estruturar para sentir segurança. Agora, o planejamento deixa de ser mecanismo de controle e passa a ser apenas uma forma de acompanhar o que já está se manifestando. A vida já está em andamento antes da decisão. O terceiro sinal
é a substituição da dúvida por curiosidade. A pessoa percebe que algo está chegando mesmo sem saber o que é. Percebe movimento mesmo antes de saber para onde leva. Percebe mudança antes mesmo de haver forma. Não existe inquietação, existe reconhecimento. A mente já não pergunta, e se não der certo? Ela pergunta em silêncio, o que está chegando? O quarto sinal é a reorganização natural do ambiente. Objetos, compromissos, pessoas, rotinas e ritmos se movem como se algo estivesse sendo preparado. Nada parece acidental. Há uma sensação de arrumação interna refletida no mundo externo, como se a vida estivesse abrindo espaço para o que ainda não chegou, mas já está próximo. E então surge o quinto sinal, o mais profundo. A sensação de inevitabilidade suave, não inevitabilidade como imposição ou destino fixo, mas inevitabilidade como reconhecimento íntimo de que algo está sendo alinhado com precisão absoluta. Não há como fugir, porque não há motivo para resistir. A vida deixa de pedir permissão, ela se apresenta. Todos esses sinais não são respostas a pedidos, nem resultados de intenção consciente. Eles são evidências de que a realidade já reconheceu o próximo movimento antes que ele se tornasse claro para a mente. O ser humano não está mais tentando descobrir o caminho, ele está começando a perceber que o caminho já está sendo preparado. E essa percepção muda tudo. A vida deixa de ser um processo de tentativa e erro e se torna a revelação gradual do que já está pronto internamente. Nesse estágio, o primeiro movimento da criação não está na mente, nem na intenção, está no campo. E quando o campo se move primeiro, o ser humano não sente que está criando a vida, sente que está encontrando aquilo que já o aguardava. Capítulo 2. O desaparecimento da pressa e da espera. Quando a realidade começa a se antecipar ao ser humano, dois movimentos antigos e profundamente enraizados começam a desaparecer: a pressa e a espera. Esses dois estados sempre foram respostas à percepção de separação entre o ser humano e a vida. A pressa surgia quando o indivíduo acreditava que estava atrasado em relação ao que desejava viver. A espera surgia quando ele acreditava que a vida estava atrasada em relação ao que ele sentia pronto para receber. Ambos expressavam a mesma sensação, a de que a vida e o humano não estavam caminhando no mesmo ritmo. Mas quando o campo começa a se antecipar ao movimento interno, essa sensação se dissolve. A primeira mudança perceptível é o fim da pressa. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque já não há a sensação de faltar tempo ou oportunidade. A realidade deixa de ser percebida como algo que precisa ser alcançado e passa a ser algo que está chegando com precisão. O corpo relaxa, o sistema nervoso desacelera, a urgência perde função. A pressa não desaparece porque foi controlada, ela se dissolve porque já não encontra justificativa. A segunda mudança é ainda mais profunda. A espera deixa de existir. Nesse estágio, não há sensação de atraso, nem por parte do ser humano, nem por parte da vida. O futuro não é antecipado com ansiedade, expectativa ou projeção. Ele é sentido como presença que ainda não se tornou forma. Nada está longe, nada está pendente, nada está adiado. Esse estado pode ser confundido com neutralidade emocional, mas não é indiferença, é maturidade. A ausência de espera não é desinteresse pelo futuro. É a compreensão silenciosa de que o futuro já está em processo e não precisa ser acelerado pela mente. A terceira mudança é a dissolução do intervalo psicológico entre o que existe agora e o que está por vir. A mente deixa de projetar um ainda não e passa a reconhecer um já em curso. A vida se torna continuidade, não ausência. A quarta mudança é a substituição da expectativa por presença. Não há mais antecipação mental. Há apenas percepção do que está emergindo. O ser humano começa a viver em um estado onde nenhuma fase é transitória, todas são exatas. O último sinal dessa etapa é sutil, mas definitivo.
A mudança deixa de ser percebida como algo que será vivido e passa a ser percebida como algo que já começou. Quando a pressa e a espera desaparecem, o ser humano percebe algo que antes parecia apenas conceito. Ele nunca esteve fora do fluxo, ele apenas ainda não estava estável o suficiente para senti-lo. Agora, com o campo se movendo antes do pensamento, não existe mais necessidade de correr atrás da vida nem de esperar por ela. Existe apenas caminhar junto com aquilo que já está em movimento. E esse é o ponto onde a existência deixa de ser busca e se torna acompanhamento. Capítulo 3. Quando o futuro deixa de ser projeção e se torna presença silenciosa. Há um momento em que o futuro deixa de ser imaginado, desejado ou planejado e passa a ser sentido, não como expectativa, mas como presença silenciosa. Durante grande parte da vida humana, o futuro foi construído mentalmente. A mente projetava cenários possíveis, formulava hipóteses, criava metas e tentava alinhar ações para aproximar o presente daquilo que acreditava precisar viver. Esse processo foi necessário enquanto o ser humano acreditava estar separado do tempo. Mas quando a consciência amadurece e o DNA começa a operar fora da lógica temporal linear, essa construção mental torna-se obsoleta. O futuro deixa de ser um ponto distante no horizonte e passa a ser uma extensão natural do estado presente. A primeira mudança perceptível dessa fase é a ausência de necessidade de imaginar o que está por vir. Não porque o indivíduo perdeu o interesse, mas porque sente que já está em movimento na direção correta, mesmo sem saber a forma exata do caminho. O futuro deixa de ser algo a ser visualizado porque está sendo vivido enquanto se aproxima. A segunda mudança é o fim da busca por sinais, confirmações ou validações externas. Não há mais necessidade de verificar se algo vai acontecer, porque já existe um reconhecimento interno de que aquilo que está chegando já está em curso. O futuro não precisa ser previsto porque ele já está presente no campo. A terceira mudança é a dissolução da ansiedade relacionada ao desconhecido. O desconhecido deixa de ser interpretado como risco e passa a ser reconhecido como o espaço da expansão. A vida deixa de ser um território incerto e se torna a continuidade do ser. A quarta mudança é a percepção de que tudo o que ainda não está visível já está em desenvolvimento. Não existe mais sensação de início, existe processo. O próximo passo não é construído, ele é revelado. A quinta mudança é a sensação de familiaridade com aquilo que ainda não aconteceu. O ser humano percebe que não será surpreendido pelo futuro, porque ele já está em sintonia com ele. Esse estado não elimina mistério, elimina resistência. O futuro deixa de ser um lugar para onde se vai e passa a ser algo que se encontra no ritmo da expansão. A última mudança é a percepção de que o tempo já não está à frente, ele está ao redor. O tempo deixa de ser linha e se torna campo. Quando o futuro se torna presença silenciosa, a vida deixa de ser antecipação e se torna encontro. E nesse ponto, uma verdade profunda se estabelece. Nada do que está vindo é novo. É apenas aquilo que sempre existiu, aguardando o momento exato em que o ser humano seria capaz de recebê-lo sem medo. Capítulo 4. Quando as escolhas deixam de existir e surgem apenas passos. Quando o futuro deixa de ser projeção e passa a ser presença silenciosa, algo inevitável acontece. As escolhas começam a desaparecer. Não porque a vida se torna limitada ou rígida, mas porque o ser humano deixa de operar a partir da dualidade. A mente sempre precisou escolher porque percebia múltiplos caminhos possíveis. A escolha surgia do medo de errar, da tentativa de prever, da necessidade de proteger-se, ou da crença de que existiam rotas certas e rotas equivocadas. Enquanto a consciência era fragmentada, a escolha funcionava como bússola. Mas quando a realidade começa a se antecipar e o campo interno se estabiliza, a escolha perde função.
O ser humano percebe que não existem caminhos alternativos, existe apenas o próximo passo. Esse passo não é decidido, ele é reconhecido. A primeira mudança perceptível dessa fase é a ausência do dilema interno. Antes, decisões criavam tensão, questionamentos ocupavam espaço mental. O tempo era usado para analisar possibilidades. Agora, o passo simplesmente se apresenta. Ele não compete com alternativas porque não existem alternativas. O segundo sinal é a facilidade de movimento. A decisão não precisa ser defendida, explicada ou justificada. Ela é tomada antes mesmo de ser formulada conscientemente porque o corpo já sabe. O corpo sente direção antes da mente compreender significado. O terceiro sinal é a ausência de arrependimento. Como não há escolha, apenas reconhecimento, não existe retorno ao passado para avaliar se o movimento foi correto. Não há comparação entre o que foi feito e o que poderia ter sido feito. O que acontece é o que precisava acontecer porque corresponde ao estado interno. O quarto sinal é a dissolução do medo de errar. O erro existia quando a vida era percebida como tentativa. Agora, não existe tentativa, existe continuidade. Cada passo é consequência do que o ser humano é, não do que ele pensa. O quinto sinal é o silêncio. Não há luta interna, não há tensão entre vontade e direção, não há conflito entre desejo e caminho. Há apenas clareza, mesmo quando a mente não compreende totalmente. O último sinal, o mais profundo, é a compreensão de que viver não é escolher entre possibilidades, mas permitir que o fluxo revele o próximo movimento. O passo não é resultado de análise, é resultado de sintonia. E quando o passo surge, o ser humano percebe algo que a mente jamais poderia entender. A escolha existia apenas enquanto havia separação. Agora, o movimento é natural porque não há dois a um só fluxo. E quando não existe distância entre o ser humano e o caminho, caminhar deixa de ser decisão e se torna consequência. Nesse ponto, viver se torna tão simples que a mente, acostumada com complexidade, não sabe onde se encaixar. E essa simplicidade é o sinal de maturidade. Não há escolha, há direção. Não há dúvida, há movimento. Não há esforço, há continuidade. Capítulo 5. Quando o caminho começa a remover o que não pertence. Quando o ser humano deixa de fazer escolhas e passa a caminhar a partir da consciência, o caminho assume um novo papel. Ele não apenas orienta, ele filtra. Isso significa que, na medida em que o ser humano avança, aquilo que já não corresponde ao que está emergindo começa a se dissolver, desaparecer ou se afastar. Não por rejeição, conflito ou decisão ativa, mas por incompatibilidade vibracional. O primeiro sinal dessa fase é a saída silenciosa de pessoas, ambientes e vínculos que antes pareciam essenciais. Não há ruptura dramática. Não há necessidade de explicação. Não há confronto. A distância aparece naturalmente, como se uma parte da vida estivesse fechando um ciclo para que outra pudesse começar. Essa saída não é perda, é realinhamento. O segundo sinal é o desaparecimento de hábitos, rotinas, impulsos e comportamentos que durante anos pareciam fixos. O que antes exigia disciplina para ser evitado, simplesmente perde relevância. O que exigia esforço para ser mantido, se desfaz sem resistência. Nada precisa ser abandonado porque aquilo que não pertence já não encontra lugar. O terceiro sinal é a reconfiguração interna de prioridades. O que antes ocupava espaço emocional deixa de ter peso. O que antes parecia urgente torna-se irrelevante. O que antes era buscado deixa de fazer sentido. A vida não é mais guiada por necessidade, é guiada por verdade. O quarto sinal é o afastamento natural daquilo que consome energia, fragmenta a presença ou perpetua antigos estados internos. Não há julgamento, não há superioridade. Apenas clareza.
O ser humano percebe que algumas conexões existiam para sustentar a versão que ele já não é. E agora, a continuidade exige espaço. O quinto sinal é a sensação de vazio, mas não um vazio doloroso. É um vazio limpo. Ele aparece como um intervalo entre o que já não faz parte e o que ainda não chegou. Esse intervalo não é ausência, é preparação. Ele permite que o novo não seja encaixado em estruturas antigas. E então surge o último sinal, o mais profundo. O caminho deixa de ser algo que o ser humano percorre e se torna algo que o acompanha. Nada precisa ser segurado, nada precisa ser defendido, nada precisa ser mantido à força. O que pertence, permanece. O que não pertence, encontra saída. E esse processo é sempre exato. A vida não tira, ela ajusta. Ela não reduz, ela afina. Ela não esvazia, ela prepara. Quando o caminho começa a remover o que não pertence, o ser humano percebe que não está perdendo, está sendo refinado. E esse refinamento é o ponto onde o viver deixa de ser adaptação e passa a ser precisão. Capítulo 6. Quando o movimento se torna continuidade natural, há um momento em que o movimento deixa de exigir decisão, coragem ou impulso e passa a acontecer de forma natural, contínua e silenciosa. Esse ponto marca o início de uma nova fase da existência. O ser humano não vive mais em ciclos de pausa, esforço e retomada. Ele vive em fluxo. Durante grande parte da vida, mover-se significava ultrapassar a resistência interna, enfrentar medo ou substituir insegurança pela força da vontade. O movimento era percebido como ação intencional, como escolha direcionada, como avanço deliberado, mas quando o caminho remove o que não pertence e o campo interno estabiliza, a relação com o movimento muda. Ele deixa de ser ruptura e passa a ser continuidade. O primeiro sinal dessa etapa é a fluidez temporal. Não há início marcado, não há conclusão dramática. O movimento surge como sequência natural do estado interno. Assim como o rio não escolhe correr, ele simplesmente segue sua própria natureza. O segundo sinal é a ausência de esforço emocional. Não há ansiedade antes do movimento. Não há arrependimento depois dele. Não há necessidade de validação ou explicação. O corpo sabe e a vida acompanha. O terceiro sinal é a naturalidade da expansão. Crescimento deixa de ser conquista e passa a ser expressão. Nada é forçado, acelerado ou retardado. A expansão ocorre no ritmo exato da maturidade sustentada. A vida deixa de ser busca por mais e passa a ser aprofundamento do que já é. O quarto sinal é o silêncio interno. Não existe tensão entre onde se está e onde se está indo. Não existe comparação com o passado. Não existe antecipação do futuro. O movimento é percebido como presença ampliada, não como deslocamento. O quinto sinal é o desaparecimento das pausas involuntárias. Antes, a vida era marcada por períodos de estagnação, dúvida ou confusão. Agora, a pausa existe apenas como parte natural da continuidade, não como bloqueio. A pausa se torna respiração, não interrupção. E então surge o último sinal, aquele que define essa etapa. O movimento se torna expressão do ser e não reação ao mundo. Nada nasce da falta, nada surge do medo, nada é conduzido por expectativa. O movimento não é resposta, ele é existência. Quando viver se torna continuidade natural, o ser humano percebe que a vida não é um caminho a ser conquistado, é um campo a ser habitado. E esse campo não exige controle, ele exige presença. O movimento não é mais algo que o ser humano faz, é algo que ele permite. E quando o movimento é permitido, a vida deixa de ser esforço e se torna presença em expansão. Capítulo 7. Quando o externo já não tem autoridade sobre o interno, quando o movimento se torna continuidade natural e a vida passa a acompanhar o estado interno, uma mudança profunda acontece na percepção. O externo perde autoridade sobre o interno.
Durante grande parte da experiência humana, tudo o que acontecia fora influenciava a maneira como o ser humano se sentia. Palavras, comportamentos, circunstâncias, resultados, clima, imprevistos, ausência ou presença, tudo tinha impacto. O externo parecia ter poder, mas esse poder não era real, era reflexo da falta de estabilidade interna. Enquanto o corpo e a consciência ainda estavam fragmentados e dependentes de validação ou segurança externa, o mundo parecia capaz de desequilibrar, ameaçar ou alterar estados emocionais. Mas quando o campo se torna estável, quando o caminho remove o que não pertence, e quando o ser humano já não se move por falta, esse mecanismo se dissolve. O primeiro sinal dessa fase é a neutralidade diante do inesperado. O imprevisto deixa de ser interpretado como erro, ameaça ou desvio. Ele passa a ser percebido como parte da mesma inteligência que orienta o fluxo. Nada é interpretado como contra tudo, é interpretado como consequência. O segundo sinal é o desaparecimento da reatividade emocional. O corpo já não responde automaticamente ao externo. Ele sente, reconhece e permanece presente sem contração, defesa ou resistência. Não há luta interna contra o que acontece, porque o que acontece já não define o estado interno. O terceiro sinal é a dissolução do julgamento. O externo deixa de ser classificado como bom ou ruim, certo ou errado, ganho ou perda. Ele é percebido como expressão da mesma frequência que está alinhando a vida. O mundo externo deixa de ser inimigo, desafio ou obstáculo e se torna espelho neutro. O quarto sinal é a ausência de necessidade de controlar. Quando o externo perde autoridade, o controle se torna irrelevante. A vida não precisa ser administrada, ela precisa ser acompanhada. O controle era uma tentativa de impedir o caos enquanto o interno ainda oscilava. Agora, não existe mais caos, existe apenas movimento. O quinto sinal é a paz. Não uma paz frágil, que depende de condições, mas uma paz que permanece mesmo quando o externo se move. A paz não é conquistada, ela é consequência da maturidade. E então surge o último sinal definitivo. A realidade já não define como o ser humano está. O ser humano define como ele se move dentro da realidade. O externo perde a autoridade porque o interno se tornou o fundamento. Nesse ponto, viver não é proteger o estado interno, é expressá-lo. O mundo já não determina, ele acompanha. E o ser humano, pela primeira vez, percebe que nada do lado de fora é maior do que aquilo que o habita. E quando isso é verdade, não há mais medo, há presença. Capítulo 8. Quando o caminho começa a reconhecer o ser antes dele chegar, há um momento em que a relação com a realidade muda de forma tão profunda que o ser humano começa a perceber um fenômeno silencioso. O caminho reconhece antes mesmo de ele chegar. Isso não é metáfora, é sintonia. Durante grande parte da jornada, o ser humano precisava buscar espaço, validar presença, conquistar posições ou provar capacidade. Era como se o mundo exigisse qualificação antes de permitir avanço. Mas esse mecanismo operava apenas enquanto havia separação entre o ser humano e o caminho. Quando o campo interno se estabiliza e o movimento passa a ser continuidade natural, o mundo já não exige explicação, ele responde. O primeiro sinal desse estágio é a abertura espontânea de portas. Caminhos que antes pareciam restritos ou inacessíveis começam a se apresentar sem esforço, sem insistência e sem tentativa de convencer. Não há barganha, reconhecimento. O segundo sinal é a recepção. Ao entrar em ambientes, não importa quão novos sejam, o ser humano sente que já existe espaço preparado. Não há sensação de deslocamento, inadequação ou necessidade de adaptação. O ambiente parece dizer silenciosamente: estávamos esperando por você. O terceiro sinal é o encaixe imediato. O que precisa ser feito se torna claro antes da pergunta. O que pertence se integra sem resistência. O que não corresponde se revela sem conflito.
Nada precisa ser ajustado, tudo já está na forma exata para o momento. O quarto sinal é o alinhamento entre tempo e presença. Não existe chegada antecipada nem chegada atrasada. O ser humano chega quando o caminho está pronto e o caminho se revela quando o ser humano está pronto. Esse sincronismo não é planejamento, é ressonância. O quinto sinal é a ausência de dúvida sobre pertencimento. Não há necessidade de provar valor, justificar posição ou buscar validação externa. A presença é suficiente e então surge o sinal final, mais profundo. O caminho passa a responder ao ser humano antes mesmo de ele agir. Não há necessidade de anunciar direção ou confirmar intenção. O campo já se organiza, porque já conhece o movimento antes da mente percebê-lo. Esse é o ponto onde o externo deixa de ser território desconhecido e passa a ser extensão do ser. Não existe mais onde devo estar? Existe apenas o reconhecimento natural de que cada passo leva exatamente ao ponto que corresponde ao nível de consciência sustentado. Quando o caminho reconhece o ser antes dele chegar, a vida deixa de ser caminhada e se torna reencontro. Reencontro com aquilo que sempre esteve pronto, aguardando apenas o momento em que o ser humano seria capaz de chegar inteiro. Capítulo 9. Quando viver deixa de ser adaptação e se torna expansão. Durante grande parte da vida humana, existir foi um exercício contínuo de adaptação. O ser humano ajustava comportamento, linguagem, presença e direção para se encaixar no ambiente, na cultura, nas expectativas e nos padrões externos. Viver era se moldar. Mas quando o caminho começa a reconhecer o ser antes de sua chegada e o externo já não possui autoridade sobre o interno, a relação com a vida muda profundamente. A adaptação perde função. O primeiro sinal dessa mudança é a integridade espontânea. O ser humano já não se fragmenta para caber, não ajusta sua expressão para agradar, não reduz sua presença para não incomodar, não expande artificialmente para impressionar. Ele simplesmente existe inteiro. E essa inteireza não é arrogância, ela é naturalidade. O segundo sinal é a ausência de esforço social. Interações deixam de exigir energia, análise ou preparo emocional. A conversa flui, o silêncio não constrange. A presença comunica o que antes precisava de palavras. Não há tentativa à verdade. O terceiro sinal é a desconstrução do papel. O ser humano deixa de atuar como personagem dentro de contextos específicos. Não existe versão pública e versão privada. Não existe máscara. Há apenas continuidade em qualquer lugar, com qualquer pessoa. O quarto sinal é a expansão sem intenção. A vida não cresce porque alguém tenta crescer, ela cresce porque não encontra mais barreiras internas. A expansão acontece no mesmo ritmo da maturidade. Não precisa ser acelerada e nunca pode ser contida. O quinto sinal é a estabilidade emocional diante da mudança. Mudanças deixam de representar perda ou ameaça. Elas são percebidas como expansão natural do fluxo. Nada precisa permanecer como está, porque nada precisa ser retido. E então chega o sinal final, o mais profundo. A vida deixa de ser adaptação ao mundo e se torna expansão do ser dentro dele. Não é o ser humano entrando na realidade, é a realidade se expandindo para comportar o que o ser humano se tornou. Esse ponto marca uma virada silenciosa, porém definitiva. O mundo já não molda o ser humano molda a sua expressão dentro do mundo. E viver deixa de ser sobrevivência, busca, construção ou prova, e se torna revelação. Revelação de um estado interno tão estável que não precisa encaixar-se para existir, apenas expandir-se para expressar. Quando viver se torna expansão, o medo desaparece, porque não há ameaça quando nada está sendo defendido. Não há urgência quando nada está sendo perseguido. E não há limite quando o ser humano finalmente entende que expansão não é movimento para fora, é expressão daquilo que já existe dentro. Capítulo 10. Quando o ser humano deixa de caminhar no mundo e passa a caminhar com ele,
Há um ponto na jornada em que a relação com a realidade muda de forma tão profunda que algo impossível de ignorar se torna evidente. O ser humano já não caminha no mundo, ele caminha com o mundo. Essa diferença é sutil para a mente, mas absoluta para a consciência. Caminhar no mundo implica separação. É o indivíduo tentando se encontrar, se proteger, se posicionar, se justificar ou se orientar dentro de algo que parece maior, imprevisível ou alheio. Mas quando o campo interno está estabilizado, quando o futuro é presença, quando o caminho reconhece a chegada antes do movimento, a separação desaparece. Não existem dois movimentos, há apenas um. O primeiro sinal dessa etapa é a ausência de sensação de deslocamento. Mesmo em lugares novos, desconhecidos ou inéditos, o ser humano sente que já está exatamente onde deveria estar. Não existe o aqui e o lá, existe apenas presença. O segundo sinal é que a vida deixa de ser interpretada como cenário e passa a ser compreendida como organismo vivo. Tudo está em relação. O corpo, o espaço, as pessoas, as circunstâncias, não como peças separadas, mas como expressões diferentes de uma mesma inteligência. O ser humano percebe que não está indo para lugar algum, está sendo levado pela mesma consciência que o habita. O terceiro sinal é a dissolução da sensação de escolha geográfica, social ou existencial. Estar, permanecer ou partir já não é decisão mental, é movimento natural, percebido antes de ser compreendido. A mente não precisa saber o porquê, o campo já sabe o quando. O quarto sinal é a ausência de resistência à mudança de direção. O caminho não é linha reta, é resposta. E essa resposta nunca é repetitiva, previsível ou lógica para os padrões antigos, mas é irrevogavelmente exata. A vida não erra a direção quando o ser humano caminha com ela. O quinto sinal é a habilidade crescente de perceber o movimento antes dele se tornar visível. É a sensação silenciosa de que algo está chegando não como expectativa, mas como reconhecimento. Nada surpreende, tudo revela. E então vem o sinal final, aquele que confirma o estágio. A sensação de que não existe destino, não porque nada importa, mas porque tudo já está em movimento constante de realização. O ser humano deixa de perguntar para onde vou e passa a sentir o que está se tornando agora. Nesse ponto, a caminhada deixa de ser deslocamento e se torna sintonia, e a vida deixa de ser território a ser explorado e se torna presença compartilhada entre aquilo que vive e aquilo que está vivo. Caminhar com o mundo significa que não existe mais separação entre o ser humano e o fluxo da existência. E, quando essa verdade se estabiliza, a jornada deixa de ser busca e se torna continuidade do ser no espaço que sempre pertenceu a ele. E agora, ao olhar o caminho percorrido neste capítulo da série, torna-se evidente que estamos atravessando um ponto de transição, não apenas na compreensão do DNA humano, mas na própria relação entre o ser humano e a realidade. Ao longo deste episódio, vimos que há um momento em que a vida deixa de responder ao indivíduo e passa a caminhar com ele. A separação que antes sustentava medo, esforço e dúvida começa a se dissolver e no lugar surge algo muito mais silencioso, porém profundamente real: a sensação de pertencimento. Não pertencimento a um lugar, a pessoas ou a uma história, mas pertencimento ao próprio fluxo da existência. A realidade começa a se antecipar. Os caminhos se abrem antes do passo. O futuro se torna presença. E viver deixa de ser adaptação ao mundo e passa a ser expansão dentro dele. Nada disso representa controle. Nada disso reflete privilégio. Nada disso exige técnica. É consequência. Consequência de estabilidade interna. Consequência de maturidade da consciência. Consequência do alinhamento entre quem o ser humano é e o campo que o sustenta. Esta série nos lembra que a evolução não é um salto, é um ajuste.
É o refinamento silencioso do ser até que não exista mais diferença entre o humano e o caminho. Chegamos ao final dessa longa jornada, o final da série O DNA Humano. Se você chegou até o fim desta jornada, saiba que isso não é comum. Poucos permanecem quando o conteúdo deixa de ser entretenimento e começa a tocar a estrutura interna. Esta série sobre o DNA humano não fala apenas de biologia, ciência ou códigos antigos. Ela fala de você, fala daquilo que foi esquecido, fragmentado, silenciado ao longo do tempo, mas que nunca deixou de existir. Nada do que foi dito aqui é para ser aceito cegamente. É para ser sentido. Algo dentro de você sabe quando uma verdade passa. E quando ela passa, ela não pede aplauso. Ela pede continuidade. Este vídeo não é um fim. Ele é uma porta. Nos outros episódios do Holograma Histórico, essas camadas continuam a se abrir, uma a uma, conectando história, consciência, ciência e memória humana, de uma forma que raramente é permitida nos espaços comuns. Se este conteúdo te tocou, siga adiante. Assista aos outros vídeos. Volte aos primeiros. Aprofunde-se e, se puder, compartilhe com aqueles que ainda estão formando a própria mente, porque são eles os mais expostos ao ruído e os que mais precisam de clareza. O que não circula, morre. O que é verdadeiro, encontra caminho. Obrigado por estar aqui. Obrigado por sustentar a escuta. A jornada continua